sentindo a equipe do Corinthians. O Corinthians escalado e definido com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu, Ranieri, Alex Santana, Carrilho e Coronado, Memphis e Yuri Alberto. É o futebol da Bandeirantes que vem para escalar o banco do timão. Opções para o técnico Ramon Dias: Donelli, Félix Torres, Palácios, Charles Romero, Héctor Hernandes, Léo Maná, com Rian, Thales Mágico, Hugo Chola e Martínez. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Vamos ver quem apita o jogo. No momento que o Bandeirão toma conta aqui do Morumbi, hein? Todos os setores com um grande bandeirão que o São Paulo faz lembrança aos seus principais títulos. Flávio Rodrigues de Souza apita. E quem vem com ele, Ramiro? Ajudando Flávio Rodrigues de Souza, Alex Sangue Ribeiro e Neuzinês Bach. O quarto árbitro é Vinícius Gonçalves Dias. E o VAR de Thiago Duarte Peixoto. Análise e opinião. Corinthians, os reservas do São Paulo vêm para o campo de jogo. Os times estão perfilados no túnel de acesso no Morumbi. A bola vai rolar já e vai esquentar o clima no Morumbi. Continua a chover fraquinho no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. A análise e a opinião deles. Alô, Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. Os times vêm para o campo de jogo. Corinthians de preto, São Paulo de branco. A bola rola já. A opinião é na Bandeirantes. E aumenta a chuva aqui. Realmente aumenta a chuva, mas o jogo vai acontecer. Isso que é o melhor que a gente tem pela frente. Agora, Quesada, minha dúvida é como que o São Paulo vai se comportar sem a bola. Quinta-feira, São Paulo e Guarani. Claro que o São Paulo veio dos Estados Unidos na terça-feira, praticamente não treinou, fisicamente não estava muito bem, mas é um time aberto. O Zubeldia já disse que vai escalar o que tem de melhor e colocou 4 atacantes, repetindo a escalação de quinta. Mas no sistema coletivo e com mais marcação no meio, talvez o Corinthians leve vantagem no meio-campo e possa colocar problemas para o seu adversário nesse setor. Quesada. O que a gente falou de pegada, né, Pretzel, Ulisses, ouvintes, a pegada do Corinthians tem sido maior, né? A gente olha do meio para frente, tirando o Memphis, os outros jogadores como Yuri, né, até o Coronado ajudam na marcação. Do lado do São Paulo, a gente viu esse movimento principalmente com o Lucas Moura no ano passado, e aí reclamava-se que o Caleri e o Luciano não ajudavam tanto na marcação, e agora está chegando o Oscar, né? O Rames também não ajudava nem sem a bola e nem com a bola. Pelo menos o São Paulo ganha em qualidade na hora que tem a bola nos pés. Agora, a preocupação do lado do Corinthians é saber como essa linha de 4, formada por Mateuzinho, Ramalho, Kaká e Bidu, e o Ranieri como primeiro volante, como é que esses caras vão ajustar a marcação agora contra um quarteto em que sobra qualidade, né, Predson? Com Luciano, Lucas Moura, Oscar e Caleri. Então, se tem a dúvida da pegada sem bola do São Paulo de um lado, tem a dúvida também do lado do Corinthians, como se comportar defensivamente para parar esse quarteto do São Paulo. Olha, a gente vai ter um grande jogo no Morumbi, viu, Pretzel? Tô muito curioso, né, para medir essas forças, né, Pretzel? Eu imagino isso também. E na quinta-feira, na coletiva, o Zubeldia foi questionado sobre ligações diretas. Sim. Que isso foi muito feito pelo São Paulo por causa da linha alta de defesa do Guarani. E eu acho que ele vai repetir isso ainda com o gramado encharcado não, úmido, molhado, né? Entre úmido e encharcado, molhado, porque a bola vai ser mais rápida quando ela quicar no gramado. Foi o que o Coronado falou pro Bidu ali no aquecimento. Bate no gol, força o goleiro. Eu acho que o São Paulo vai abusar da bola longa, tentando, é claro, um jogo físico do meio pra frente, Quesada. E Ulisses, pra fechar, campo molhado, o Pretzel citou aí, não é? É o terror dos goleiros, né? Jogar nessas condições não é fácil. E aí, chute de média e longa distância, quem tem que ficar atento principalmente é essa linha de 4, principalmente os zagueiros e o primeiro volante, porque o rebote pode ser perigoso. E de um lado e do outro, né? Se der rebote, Yuri, Coronado, Memphis, Carrillo, Alex Santana, e do outro lado, Lucas, Caleri, Luciano, Oscar, o Alisson que chega bem, até o Pablo Maia. Então,
é algo para ficar atento, entendeu? Então, se eu sou os times, arrisco de longa e média distância para aproveitar também esse campo molhado do Cícero Pompeu de Toledo. Espero sinceramente que seja igual o grande jogo que você narrou ontem no Pacaembu, 3-2, a vitória do São Paulo na Copinha Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes, espero muitos gols também. Tem que bater de longe mesmo, esse é o beabá do futebol. Gramado escorregadio, campo molhado, a bola pega muito mais velocidade. A bola hoje ela não fica mais pesada porque ela é muito protegida, ela é impermeável. Então ela não entra aquela água como antigamente entrava no capotão, que a gente falava, né? No couro da bola. Ficava pesado pra danar, aumentava 1 quilo a bola quase. Enfim, hoje não, ela tem o mesmo peso. Só que é o seguinte, com o campo molhado da batida rasteira, é muito perigosa essa bola, porque ela desliza, ela vai muito rápida, não é? Então é isso que os jogadores têm que fazer, tanto de Corinthians como São Paulo. E a torcida do São Paulo faz a festa, jogo mandante é o São Paulo Futebol Clube, canta a torcida do São Paulo. Sinta o clima no Morumbi. A torcida do São Paulo e Corinthians no estádio Cícero Pompeu de Toledo, transporta você para o Morumbi para viver a emoção desse jogo. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. A bola vai rolar já já. Você curtindo o microfonaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. No campo de jogo continua Pedro Ramiro ao meu lado, aqui Paulo do Vale para trazer mais informações. Ramiro do Vale. Vamos lá, Ulisses Costa, a torcida do São Paulo que canta muito neste momento que a chuva volta a apertar um pouquinho. Já teve um estágio muito pior, mas antes de começar o jogo ela aperta um pouquinho no gramado do Morumbi, mas a condição do gramado, pelo menos do que era num dado momento, é ótima. A bola rola quase que normal, claro, em alguns pontos dá para sentir um excesso maior de água, mas por enquanto a prática esportiva eu acho que os jogadores vão conseguir de alguma forma. E por aí, Pedro Ramiro? Do lado do Corinthians, que eu observo algo muito parecido com o que você disse, viu, Paulo do Vale? A bola está correndo normalmente, eles estão fazendo o trabalho aqui antes do início do jogo. A bola está correndo tranquilamente. Agora, nesse momento, a Neuza Nesbach, que é auxiliar, também vai checar o gramado, checa também as redes aqui do gol do Corinthians. Mas estamos de olho. O artilheiro do Corinthians da temporada está no banco de reservas. Thales Magno, que pode ser uma grande força ao longo da temporada. É o futebol da Bandeirantes para você. E a chuva aumenta nesse momento, hein? Agora a chuva mais forte aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Ela é uma garoa mais intensa. Antes você não via nuvem, né? De água. Agora a nuvem já mais forte. Então caracterizando o aumento de água que cai do céu. Ia parar de chover às 19. Acabei de olhar aqui, mudou para as 21. Que vai mudando, né? A bola vai rolar já já para você. Vai começar o jogo para São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Pois não, Pretzel? Só uma curiosidade, que é o primeiro jogo do Hugo Souza no ano, né? Ele tá voltando depois de ter recuperado aí de uma lesão ou uma gripe, pode as duas coisas, né, Ramiro? Amidalite. Amidalite, que o Hugo Souza, pra mim, foi a melhor contratação do Corinthians até chegar o Depay no ano de 2024. Eu gostei muito do Garro, mas o Hugo Souza, ele tá confirmando que, pra mim, eu sempre acreditei nele, é um goleiraço. Vamos ver hoje no primeiro jogo do ano de 25. Newton Reis e Minas Gerais ligado na Bandeirantes, vai começar o jogo, apito o árbitro, toca na bola coronada, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do 20 do Brasil. Tenta ser jogador São Paulo. Alex Santana deixa o braço. Tá parado o jogo, tá parado o jogo. Ele nem viu o jogador de São Paulo. Tava de costas pro lance totalmente involuntário. E fica sentindo o Lucas com a mão ali na garganta. O Lucas, jogador do time do São Paulo. E praticamente no primeiro lance, olha aí, ó, cartão amarelo. Alex Santana. Acabou de começar o jogo, o braço ali, né? Ele dá aquela esticada no braço, atinge o Lucas e toma o primeiro cartão amarelo da partida com menos de 1 minuto, Ulisses.
E aí, Pretzel, e aí, Quesada? Eu acho que ele cumpriu o regulamento, né? Porque a proteção não interessa em qual parte do rosto pega, ou na boca, ou no queixo, ou no pomo de Adão. Foi aqui, ó, na respiração, né? Eu acho que o amarelo, pelo critério da arbitragem, eu acho que ele tá correto, Quesada. Não teve maldade do Alex Santana, mas o árbitro não tem que ver isso, né? E aí tá certo, cartão amarelo bem aplicado. Começa quente o clássico, hein? Já com o amarelo desde o início. Isso é ruim pro Corinthians, porque o Alex Santana é o cara do combate também no meio campo, né? Já tá pendurado. E o Lucas continua caído aqui, recebendo atendimento médico. A pancada foi forte mesmo, viu? Hein, Pretzel? É que engasga, né? É que no pomo de Adão, essa bolinha que a gente tem aqui, né, os homens têm, até pra questão das cordas vocais, como uma pancada aqui, pode faltar ar, né? Pode tossir, pode engasgar. E eu acho que é isso que está acontecendo com o Lucas. Muito bem, o Lucas está deitado ali no campo de jogo, de lado nesse momento, recebendo atendimento médico. A bola vai continuar a rolar para você. O Yuri Alberto tá ali em cima do Lucas, olhando, observando. O Alex Santana veio 3, 4 vezes pedir desculpas pro Lucas, porque eu caracterizei aqui no lance, a gente sabe quando o cara quer dar pancada, né? Ele vem, abre o braço, a hora que ele abre o braço, pega no pescoço do Lucas. E fica ali o Lucas sentindo, caído, sendo atingido, o jogo tá parado. Nós temos mais de 1 minuto e 40 de paralisação aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. É o futebol da Bandeirantes. Caído o Lucas, ainda sendo atendido no campo de jogo. Pancada foi muito forte, hein? E fiquei com a impressão, Ulisses, também, que acaba pegando um pouco no queixo. E é justamente essa região que os médicos do São Paulo, exatamente, tentam estancar por ali qualquer possibilidade de sangue. Já está de pé o camisa 7 do tricolor paulista, recebe uma água por ali, com curativo, bem ali na região do queixo, depois da cotovelada do Alex Santana. E vai ser difícil parar porque tá chovendo o curativo. Ele vai ter que sair do campo de jogo para receber o atendimento, Lucas, não tem jeito. Vai ter que sair do campo de jogo, sai do campo de jogo momentaneamente com 10 jogadores em campo. O time do São Paulo é para do campo de defesa, falta para o time do São Paulo bater, se posiciona para a cobrança de falta, ajeita para bater a bonita, para repor a bola em jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Partiu para a bola, bonita, bate, tenta o levantamento para o comando de ataque, vem André Ramalho, tentou ganhar de cabeça, não consegue. A bola volta com o time do Corinthians que vem para tirar. Ela volta na intermediária com Memphis já abre pelo setor de esquerda, campo de defesa para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, vai para Coronado prende para Bidu. Bidu tenta o levantamento no meio de campo para Carrilho mata no peito, vem para finta, tenta o drible, bola para na poça d'água. Ele domina para o time corintiano, abriu na direita para Mateuzinho, domina para o Corinthians, ultrapassa Nick de vídeo gramado, vem pela direita no campo de ataque para Yuri Alberto. O Yuri Alberto volta para Carrilho domina novamente no campo de defesa, tenta descer. O time corintiano, o Brasileiro jogando, ele já prende pelo setor de esquerda com Coronado prendeu para Bidu prendeu pela esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola, soltou para Yuri Alberto, ele vem para dentro da grande área, finta fácil no zagueiro, vai pra pequena área, deu pra trás, afastou o zagueiro, voltou, Bidu bateu pra fora, a linha de fundo, pega a mão, Bidu na bola, no bico quase da pequena área, manda a direita do gol do time do São Paulo, ficou olhando o Rafael, tiro de meta, agora o Rafael tá caído, goleiro do São Paulo caído. Primeira grande oportunidade do jogo no Corinthians, chamando a responsabilidade pelo lado esquerdo de campo, o Yuri Alberto, troca de passes, que tá acontecendo direto, entre ele e o Matheus Bidu, o Bidu tem bom chute, e o Rafael neste momento sentindo demais. Atendimento médico agora também pro atleta. Antes os médicos estavam com o Lucas Moura, eles prontamente têm que se agilizar para ir atender agora o goleiro do São Paulo. Mas é que vai estar tudo bem com ele. Ele caiu pro Lucas voltar pro campo de jogo. Você vai ver, não vai ser nada, viu, Ramiro? O Lucas acaba de voltar no gramado. Rafael também já está melhor. 0-0 no estádio do Morumbi, Ulisses. Tava falando com o Pretzel isso aqui. Foi inteligente o Rafael, né? Aí espero voltar o companheiro. Até porque o drible que o Alberto deu no Pablo Maia, pelo amor de Deus, Pablo, entrou voando no lance, primeira grande chance do Corinthians. E vem pro jogo, tenta descer o time do São Paulo, aperta o time do Corinthians, levantamento foi feito à frente, vem pro toque, ele para campo de defesa do André Ramalho, ele prende pro time do Corinthians para ser jogando pelo campo de defesa, levanta a bola na intermediária para Coronado, ele volta para André Ramalho que prende no campo de defesa, sai jogando atrás para Hugo domina pro time do Corinthians, tenta bater na frente, vem pro levantamento pelo setor de esquerda, Bidu tentou subir de cabeça, subiu antes, vem de cabeça, toca na bola, afasta o perigo, Igor Vinícius, a bola volta no campo de ataque, tentou descer, Corinthians ouve a falta, Alisson caído, falta pro time do São Paulo, bateu do campo de
defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Dúvida pelo campo de defesa, sai jogando o time do São Paulo. A abertura vem pelo campo de retaguarda, tenta o toque de bola, Alan Franco domina na intermediária para toque de bola curta na intermediária de Oscar domina para o time do São Paulo, vem para finta, por entre as pernas do Mateuzinho, já passou, dominou, a torcida gostou, recolheu Oscar, tentou o toque de calcanhar, Mateuzinho vem, toca na bola e põe para fora. Lateral para o São Paulo, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domínio do campo de defesa, Alisson está jogando para o time do São Paulo. Ele tenta o toque de bola para Lucas domina. Lucas está com uma bandagem que vem do queixo, passa atrás da cabeça para segurar o curativo. A abertura veio no campo de ataque. Lucas cruzou na boca do gol. Forte demais. O Caleri cochilou, a bola passou. Linha de fundo, tiro de meta para o Corinthians bater. Preferiu o cruzamento do que a finalização, né? Poderia, quem sabe, até arriscar o chute por ali. Na boa dobradinha com o Luciano, que ficou pedindo também. Lucas tentou acionar Caleri, que não chega nela. Tiro de meta, 0-0. É bola no campo de defesa em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, tiro de meta para o Corinthians cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. São Paulo e Corinthians para você, o majestoso. Domínio do campo de ataque, Yuri Alberto vem para o toque da bola, tenta ganhar curtinho na intermediária, recolhe o time do Corinthians com Carrilho. Ele protege da marcação, vem para a finta, abriu para Mateuzinho domina pelo campo de defesa, tem Carrilho novamente pelo meio, enfia para Carrilho, tem Mateuzinho partindo, ele leva a jogada pelo setor de esquerda do campo da retaguarda, voltou para Alex Santana, domina para o time do Corinthians, que abre a jogada na esquerda para Bidu prende o lance, tenta o toque de bola para Memphis para Bidu recolhe para o time do Corinthians, que sai tocando com Alex Santana, prende bola o time corintiano com Carrilho para Alex Santana já domina para o time do Corinthians, abre a jogada curtinha do outro lado, no toque de bola de André Ramalho domina para Kaká já prende para o time corintiano, para ser jogando pelo seu campo de defesa, volta para André Ramalho, ele domina pelo campo de defesa, vai tentar a finta, liga para Mateuzinho dominou, tentou o lançamento à frente, era para Memphis de Pai, vem para tirar, estica a perna, vem para tocar lá na esquerda, corta o perigo de qualquer Bandeirantes Dias, é lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de defesa, em frente ao seu banco de reservas, lateral para o time corintiano bater, hit de verdade é jogar com responsabilidade, se tem hit, tem estrela, acesse www.estrelabet.bet.br. A bola volta para Memphis domina, em cima da Arboleda, dominou, tentou passar, Arboleda tirou, tá parado o jogo, lateral para o time do Corinthians bater, lateral cobrado, vem pro toque de bola o time corintiano, abertura do comando Coronado, prendeu para Bidu cochila, perde o lance, Bidu tá dormindo no campo de jogo, ganha Lucas na velocidade, abriu na direita, boa bola para Igor Vinícius, já desceu, vem pra marcação, Bidu tentou ganhar a bola, explode da marcação, Hugo sai do gol, mas vem pra tirar Kaká, ele escora, toca a bola para fora em lateral pro tricolor, batendo pela direita no campo de ataque, o Disney Plus tá com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e ao campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domina o time do tricolor do Morumbi, Oscar domina, faz o giro, arma, jogada curtinha para Alisson prendeu na direita, soltou Oscar, ele domina pro time do São Paulo, vai passar Igor Vinícius, Oscar prende o lance, vai tentar a finta, tenta o toque de bola, volta curtinho na intermediária, Alex Santana na marcação, já domina Pablo Maia, volta para a direita para Alisson meia direita, campo de ataque, domina para o São Paulo, para Pablo Maia, ele domina no campo, volta a jogada com a Arboleda, domina no campo de ataque, Arboleda, ele já recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente no campo de ataque, vem pra ganhar Mateuzinho, adianta demais, ganhou, perdeu, perde, ganha, perde de novo, recolhe o São Paulo, na finta o bom Alisson, dominou, soltou na direita para Oscar, vem cruzamento na área, levantou no gol, André Ramalho vem de cabeça para tirar, domina no campo de defesa, tenta ser jogando o time do Corinthians, recolhe pelo campo de retaguarda, houve a falta, tá parado o jogo, Enzo Dias faz falta em cima de Carrilho, é falta, campo de defesa, cobrada já pelo time do Corinthians, que sai jogando peças para o carro, moto, o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, a bola volta com o time corintiano, a bola foi solta para o Yuri Alberto, tentou o domínio, Alan Franco na dividida, a bola vai embora, tiro de meta para o São Paulo bater. O time do São Paulo, aliás, o time do Corinthians pedia falta ali pelo lado direito, o Yuri Alberto ficou na bronca com Alex Ribeiro, não foi falta, tiro de meta para o tricolor paulista. E aí, Pretzel, e aí, Caçada? Olha, o jogo começa muito bom, com intensidade altíssima dos dois lados, o Lucas e o Oscar em cima do Bidu, hein? E vem o São Paulo. E vem pro jogo o time do São Paulo, a bola foi solta à frente, vem pro domínio, tentou passar, Caleri mal. E na sequência pegou o Bidu.
Vem no carrinho, Caleri tá caído, Bidu. Ele acerta só o jogador do Corinthians, que fazia a proteção da bola pro tiro de meta, o Caleri, né? Ao invés de tentar a finalização da entrada da área, ele preferiu um drible. Não é muito a dele. Aí acaba se perdendo completamente. Devolve a bola para o Corinthians, 0-0 no Morumbi. É o futebol da Bandeirantes. Está parado o jogo, está marcada a bola pro time do Corinthians bater tiro de meta. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Paulo Vitor ligado na Bandeirantes, Tarso também ligado, curtindo Flome José, alô Luiz Pazini, alô Ney Dombrovski, ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado Maurício Moreira pelo carinho da audiência, Leonardo Barbosa curtindo com Felipe Furtado. Obrigado torcedor pela audiência. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, vem pro toque de bola Oscar, a bola escorrega demais, vem na marcação Bidu, ele aperta em cima da marcação, vem pro toque de bola, recolhe novamente Igor Oliveira, domina pro time do São Paulo, vem pro toque de bola Igor Vinícius, ele prende o lance, vai pra frente Igor Vinícius, recolhe a jogada contigo na intermediária, abriu pra Pablo Maia, deu na ponta, boa bola pela direita, vem cruzamento na grande área, recolheu, tentou girar, Luciano bateu mal, muito embaixo da bola, ela sobe, vai embora pra liga de fundo em tiro de meta pra equipe do Corinthians bater, tiro de meta pro Corinthians cobrar. Luiz Pazini ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, sinta-se abraçado, o torcedor ouvinte do Brasil. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians, vem pra tirar o perigo, aperta na marcação Carlírio, volta o São Paulo, tenta ser o jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 12 jogados para você conferir. Etapa final de etapa primeira de jogo, girando o placar, primeiro tempo girando o placar do Campeonato Paulista. No Morumbi continua São Paulo e Corinthians 0-0, vem pro jogo o time do São Paulo, a bola batida, gol Luciano, Fominha, Caleri passava livre na direita, o Lucas do outro lado bateu pro gol, bola prensada, fácil pro Hugo Souza que sai para pegar. 12:30 jogados, etapa para você conferir, etapa primeira de jogo, primeiro tempo, placar da Bandeirantes aponta São Paulo e Corinthians 0-0, Memphis domina pro time do Corinthians, ele vem pro toque de bola, tenta a partir do setor intermediário, recolhe Memphis pro time corintiano, tentou levantamento à frente, tentou buscar jogada com o Yuri Alberto, não domina, os caras vem pro toque de bola, recolhe pro time do São Paulo, já sai jogando no campo de defesa. Repito pra você, São Paulo 0, Corinthians também 0, Miliose. O Legista tem bola rolando em Ribeirão Preto. O Botafogo está empatando com o São Bernardo, placar de 0-0. Mais cedo, o Mirassol venceu mais uma, 2-1 para cima da Lusa. É o futebol da Bandeirantes para você. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Preste ao Quesada e o jogo 0-0. 13 jogados, primeiro tempo de jogo. Nem parece o quarto jogo do ano. Jogo muito bom. O Lucas querendo o jogo, indo para cima. Fez uma combinação com o Oscar em cima do Bidu. E no time do Corinthians, o Carrilho é o mentor do meio campo. O Coronado não ajuda e o Alex Santana, pendurado com o amarelo, tá deixando buracos gigantescos no setor, Quesada. Pois é, o volume ofensivo do São Paulo é maior do que o do Corinthians, mas curiosamente o único lance perigoso saiu dos pés do Bidu depois daquela jogada, Ulisses, com o Yuri, não é? O Bidu é uma figura engraçada, ele tá indo bem no ataque, mas no setor dele na hora da marcação pode ser o caminho pro São Paulo chegar ao gol. E vem para o jogo do time do São Paulo, tenta o toque de bola com Lucas recolhe para a direita, abre para o toque de bola de Igor Vinícius para a bonita do campo de defesa, domina o time do São Paulo para o jogo do campo de retaguarda, domina a jogada, tenta o levantamento à frente, errado, Alan Franco, tentou buscar Enzo Dias, põe para fora muito forte, lateral de graça para o Corinthians bater pela direita, é lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de direita no campo de ataque, placar do jogo 0-0, 14 minutos de bola rolando, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola volta com o time do Corinthians, tenta o domínio, o árbitro tá parando o jogo, dando bola para o time do Corinthians bater pela direita no campo de ataque, a bola para o time corintiano bater, se posiciona para a direita, vem para a cobrança de falta o time do Corinthians, Mateuzinho, ele vai para bater falta para o time corintiano, volta a jogada para Kaká domina dentro da sua grande área, tem Alex Santana aberto ao seu lado, enfia para Alex Santana que domina para o time do Corinthians, enfia a jogada para Bidu prende o lance, já solta para Memphis recolhe para o time do Corinthians, abre para Yuri Alberto protege, faz o giro, já soltou, bom lance à frente na direita, Yuri Alberto, linda bola
bola para Mateuzinho, recolheu, dominou, tentou cruzamento em cima do zagueiro, Arboleda tira, aperta na marcação, tentou ganhar novamente, domina o time do Corinthians, está jogando com o Yuri Alberto, ele prende a jogada pela direita do campo de ataque para Carrilho, deu para Mateuzinho, para Carrilho domina para o time do Corinthians, tem Kaká aberto pela intermediária de campo de ataque, o zagueiro do Corinthians ataca, soltou na esquerda para Bidu prendeu para Memphis, dominou, cortou, vai bater pro gol em cima da zaga, afasta dali, vem para tirar Alan Frank, a bola volta com o time corintiano, já prende Kaká para o Corinthians, recolhe a jogada pelo campo de defesa, está jogando novamente para Carrilho vem pro toque, ele bola, tenta o levantamento à frente, domina novamente, toque errado, Ranieri cochilou, perdeu, a bola volta com o time do São Paulo que está jogando. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, e domina os caras para o time do São Paulo, abre a jogada para Alisson prende a jogada para a direita, vem pro toque, ele bola curtinho para Igor Vinícius, 0-0, São Paulo e Corinthians, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, primeiro tempo, girando o placar do Paulistão. O melhor campeonato regional do Brasil, indiscutivelmente o Paulistão. Continua São Paulo 0, Corinthians 0. Na Bandeirantes é você, diz a Emiliose. Reta final do segundo tempo na Venezuela, Sul-Americano Sub-20, a seleção brasileira segue vencendo a Bolívia, placar de 2-1. E vem pro jogo, Mateuzinho na dividida com o Luciano, bola toca no Mateuzinho, sai para a liga de lado, lateral para aqui para o São Paulo, bater pelo setor de esquerda, Enzo Dias vem, ele vem para a cobrança, Oscar se movimenta, pede, mais atrás tem Alan Franco, e o toque de bola, Pablo Maia já pede, recolhe no campo de ataque, tenta descer novamente o time do São Paulo, Enzo vem, bate o lateral, tentou levantamento à frente, vem para tirar o time do Corinthians, afasta dali, a bola volta na intermediária, Yuri Alberto ficou caído, a bola volta com o time do São Paulo pelo setor de direito do campo de ataque, Alan Franco tocou a bola, recolheu novamente, vem para a finta, afasta a zaga do time do Corinthians, vem para tirar, na dividida, a bola volta para Lucas domina, tem Alisson aberto, recolheu Lucas pela direita, vem para a finta, tentou toque de bola, o árbitro vai parar o jogo. Numa dividida de Alan Franco com o Yuri Alberto tá caído. A impressão é que o Alan Franco ele deixa o joelho e acaba atingindo ali, né, a região lombar do Yuri Alberto, ó, que fica sentindo a arbitragem no primeiro momento, deixou o jogo seguir, na insistência do Yuri Alberto caindo e se contorcendo em dores, aí parou o jogo depois do lance com o Alan Franco, camisa 9 do Timão. Ulisses. Pois não. O detalhe é que o Yuri Alberto tem uma certa precaução com essa região e principalmente da coluna lombar, porque no ano passado, há exatamente um ano, ele acabou fraturando uma das vértebras naquele jogo contra a equipe do Palmeiras. Mas já está tudo bem com o atacante do Corinthians. E aí, Preto? Eu achei lance normal. Normal. A queda dele é que foi ruim. Ele foi pular para fugir da dividida e caiu mal. O Alan Franco acho que nem chegou a encostar nele. Tanto é que ele já está em pé, tudo certo, graças a Deus. É o futebol, o Sérgio tá ligado na Bandeirantes, Gabriele, Kiki, curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, Rodrigo Hernandes dos Estados Unidos. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. A bola volta no toque de bola, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina o time do São Paulo, tenta descer no campo de defesa, placar do jogo continua para você. Placar de 0-0, lançamento para Igor Vinícius, dominou mal. Tá pondo essa bola para a linha de fundo de graça para o Corinthians bater tiro de meta. O lançamento veio do Oscar ainda para trás do meio campo, do campo de defesa do São Paulo, tentando armar o tricolor paulista, não consegue servir. Aí Igor Vinícius, tudo igual, 0-0. Alô, você ligado na Bandeirantes, o Xan tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. E domina o São Paulo, tenta descer, chega na marcação, tentou chegar Ranieri, tentou toque de bola, o árbitro para o jogo. Tá marcando a falta do Ranieri em cima do Luciano. E obviamente que o Luciano gosta um pouco mais daquele show e tudo mais, cai, reclama pra cima da arbitragem, a torcida compra a briga depois da chegada do Ranieri. O Corinthians tem que tomar cuidado porque já tem um volante pendurado, Alex Santana, e o Ranieri tá querendo realmente chegar forte nos jogadores. Guilherme César, meu amigo em Criciúma, ligado na Bandeirantes, forte abraço, obrigado pela audiência. Domínio do campo de ataque, tenta descer pela direita, aperta Lucas, cruzamento perfeito, vem pra afastar, Mateuzinho tira, a bola volta de frente para o gol, tenta o toque de bola, Pablo Maia domina pelo setor de esquerda, abriu para Enzo Dias, ele tenta o cruzamento, a bola passa por todo mundo. Vem pra
tirar o time corintiano. Domina o Corinthians, tenta descer. Alex Santana vem pro toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de direita. A abertura vai ser feita à frente, a bola sai para a linha de nada em lateral. Lateral pro time do São Paulo bater. O árbitro vai pedir para esperar, porque tá caindo na grande área, jogador do São Paulo com a mão no rosto. A impressão é que o Caleri, quando vê que não vai alcançar a bola, ele tenta forçar uma penalidade. Tá ali caído na grande área, a disputa foi com o Carrillo, depois do cruzamento do Pablo Maia, e agora começa ali a receber a atenção dos companheiros do Caleri. Olha, eu não vi pelo menos nada, né? O Kaká foi segurar. Vamos ver ali. o que aconteceu, pois não. O Kaká foi segurar na disputa de lance. E aí, na hora que eles estavam ali disputando, o dedo do Kaká acaba atingindo o rosto do Caleri, mas em lance normal de jogo, de disputa de bola. Nada, concordo. O problema de atingir o rosto dele, ele não vê mais a ficha do jogo, né? Pois é, que o Caleri também é malandro, né? O Caleri é gigantesco malandro. E o Kaká é infantil de vez em quando, mas não foi nada pra mim. É o futebol da Bandeirantes para sair jogando novamente o time do Corinthians do campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silmo, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. E do Simão vem pro toque, leva Mateuzinho, prendeu para o direito do contra-ataque, vai pro break em cima da marcação. Abriu para Coronado, Coronado estica a jogada para Yuri Alberto. Yuri Alberto prendeu, vai pra finta. Escapou legal do primeiro, bateu pro gol em cima da marcação. Bidu tentou chegar, não chega. A bola volta com a equipe do Corinthians. Tenta ganhar, Alex Santana não ganha. Ela volta com o tricolor do Morumbi. Vem São Paulo. Dominou pela direita. A abertura foi feita para Igor Vinícius. Enfiou para Lucas. Em velocidade ganhou do Alex Santana. Abriu o compasso pro cruzado. Fez o break. Prendeu. Voltou para Igor Vinícius. Pela meia direita do campo de ataque. Cruzou no gol. É para Luciano. Girou. Bateu travado. Volta Carrilho. Ele domina para o time corintiano. Tenta ser jogando pelo comando de ataque. Carrilho faz o giro. Prende a jogada na direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina. Impressionante a paciência do Carrilho. Mateuzinho prende pelo comando de ataque. Vem para finta, faz o break, recomeça a jogada, vem pro toque de bola com André Ramalho pelo seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 de bola rolando, 22. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. No Morumbi, confere, São Paulo 0-0, Corinthians 0-0, é o placar do jogo na Bandeirantes, é você. Alô, alô, Miliose. Em dia também de Campeonato Carioca, o Fluminense empatou com o Madureira 0-0, o Botafogo tá vencendo o Bangu 1-0. A bola volta no toque de bola, vem para Bidu, ele tenta o domínio, Bidu perde, a bola não domina, Igor Vinícius vem para ganhar a jogada fácil do Bidu, Bidu tem que ser amarelado. Ele puxa o Igor Vinícius pela camisa, perdeu, não conseguiu dominar a bola, perdeu na velocidade, tomou o drible do Igor Vinícius e depois puxou pra camisa. Não foi inteligente o Matheus Bidu em cima do Igor Vinícius pelo lado esquerdo de campo. Ele viu realmente que ia perder a bola, acaba puxando o atleta do São Paulo. Falta pro tricolor paulista, lado direito de campo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. Você na Bandeirantes comigo, torcedor Reinaldo José dos Santos, tá ligado na Bandeirantes, Rogério Moreira de Andrade. Obrigado pelo carinho da sintonia, sinta-se abraçado, torcedor do brasileiro. A bola volta no toque de bola, Igor Vinícius domina para o time de São Paulo, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele já aprende a jogada contigo no setor intermediário, recolhe para o comando de ataque, tenta a finta, tenta o toque de bola, já solta para o direito, Oscar domina para o time de São Paulo, deu jogada na direita para Igor Vinícius, ele abre o compasso, vai tentar o cruzamento na boca do gol, sai do gol tranquilo, do gol Hugo Souza faz a defesa, liga para Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians para descer pelo seu campo de defesa, já dá o tapa na bola, já passa em velocidade o Carrilho, e que velocidade, ele domina, tenta escapar da marcação, vem para cima Carrilho, apertou, ganhou, toma falta por trás e por baixo, tá parado o jogo, marcada a falta na direita para o Corinthians bater. Foi uma disputa sul-americana, no meio do caminho o Carrilho, peruano contra o argentino Enzo Dias, se deu melhor o Carrilho, ele acaba ganhando a falta, lado direito de campo, vem o Corinthians numa grande oportunidade. Todas as disputas são sul-americanas, que o Brasil tá na América do Sul também, só o Memphis que não, né? Então, porque poderia ter o Memphis. É o europeu, né? Porque poderia ter o Memphis, por isso que é o ponto ex sul-americano. Essa corneta foi boa. Eu dei uma ajudadinha nisso aí. Ulisses. É bola no campo de ataque para a equipe do Corinthians bater falta, se posiciona pela direita Memphis. Memphis para bater falta pro Timão, vem bola levantada na grande área do time do São Paulo. Memphis é para cobrança de falta pelo setor de direita, se posiciona para cobrança de falta o time do Corinthians. Memphis na bola, partiu perna direita na bola, levantou no gol, passou por todo mundo, sobrou, tentou, Alex Santana errou. A bola volta com Pablo Maia, ele domina pro time do São Paulo, tenta o toque de bola, afasta mal o time do Corinthians, Memphis ganha, perde, ganha, ela volta no campo de ataque, vem Luciano, lindo drible
do Luciano, escapou do primeiro, mas adiantou demais a bola. É na volta do campo de defesa com o time do Corinthians, que está jogando no campo de retaguarda. Já domina o Bidu, ele prende a jogada, tá lá na direita porque vinha na cobertura. Abre errado, o Souza tocou mal, ganha lateral. O time do Corinthians, a falta. O árbitro vai dar lateral para o time do Corinthians bater pela direita no campo de defesa. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e ao campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados 25 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. No Morumbi, continua pra você, Corinthians e São Paulo 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes é você, alô, Miliazzi. Com esse resultado parcial, o Corinthians lidera o Grupo A com 10 pontos e o São Paulo fica na segunda colocação do Grupo C, chegando a 5 pontos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio do campo de retaguarda, tenta ser jogando, vem pro toque de bola contigo novamente o time do São Paulo, vem pro toque com Arboleda domina pro time do São Paulo, vem pro toque de bola para Alisson tenta ser jogando, bate à frente para ninguém, é na volta do campo de defesa, sai jogando do Kaká pro time do Corinthians, e na sequência toma um puxão Kaká. E aí tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Corinthians bater do seu campo de defesa. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. E vem Kaká, ele vem pra bater a falta, levanta pra Yuri Alberto domina pro time do Corinthians pelo setor de direita, tem Mateuzinho no meio. É Carrilho que tem que jogar, a bola vem pra Carrilho, domina pro time do Corinthians, tenta partir do campo de ataque pra Coronado volta, recolhe a jogada, André Ramalho pelo campo de defesa, sai jogando para Kaká. Ele domina para o time do Corinthians, solta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina o time corintiano com o Coronado, ele vem armar para o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direita, nega a cabeça, Coronado, vai pro passe de bola, soltou para Carrilho domina para o time do Corinthians pela direita no campo de ataque, deu para Mateuzinho para Carrilho, vem pro toque de bola novamente, Coronado, ele prendeu para o time corintiano, soltou para a direita no campo de ataque para Mateuzinho dominou para Yuri Alberto, girou de um lado ao outro, tem pela direita aberto Coronado, enfiou para Coronado, ameaçou passar, prefere voltar a jogada para Carrilho domina o Corinthians, toca em frente ao banco de reservas do São Paulo, domínio do campo de ataque, vem o Yuri Alberto, ele prende o lance, toca curtinho, acontece a falta e vai tomar amarelo Coronado por um erro do Yuri Alberto, que toca uma bola muito curta, devolve curto e o Coronado foi dar o carrinho. E aí vai levar cartão amarelo Coronado, realmente por isso ele teve que se sacrificar para que também não tivesse o contra-ataque para a equipe do São Paulo com Enzo Dias. Amarelo para Igor Coronado, 77. Pretzel, Quesada. Olha, Quesada, eu se sou o Ramon Dias, tiro o Alex Santana do jogo. Ele tomou o cartão aos 30 segundos, ele tá morto no jogo. Ele tá com medo de dividir para não ser expulso. E é um a menos no meio campo do Corinthians, Quesada. Esse é um problema, né? E se a gente levar em conta que o jogo é corpo a corpo, né? Palma a palma, a disputa é muito mais tática do que técnica, realmente o Corinthians pode ficar em desvantagem. Não tô gostando do jogo não, viu, Ulisses? Não tô não. Eu esperava mais de São Paulo e Corinthians. Muita pegada e pouca criatividade de ambos os lados. O gramado não tá ajudando muito, tá muito liso, né? E vem pro jogo, domina o time do São Paulo, abertura para Lucas domina, tenta o toque de bola pelo setor de direita, abriu para Alisson voltou, jogada para Igor Vinícius, ele vem pro cruzamento, trava Ranieri, vem para chegar na bola, Coronado tentou ganhar, mas a bola sai em lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de direita no campo de defesa, lateral para o time do São Paulo, bater e sair, jogando no campo de retaguarda. Venham vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda, e domina o time do São Paulo, tentou toque de bola, Oscar domina para Igor Vinícius, para Oscar recolhe para o time do São Paulo, tentou toque de bola para a direita, tentou toque de calcanhar, Alex Santana domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando, deu de graça para Oscar domina, abriu para Pablo Maia, ele bate bem, não bateu, soltou na esquerda, cá para ataque, abriu para Enzo Dias, recolheu para o setor de esquerda, cá para ataque, Enzo Dias vai para a finta, toque de bola para Oscar cochilou, perdeu o lance, o Lucas vem para consertar, domina para o time do São Paulo, tenta ser jogando Lucas, recolheu, soltou, jogada curtinha para Alisson prendeu para Igor Vinícius, para Arboleda, ele domina na circunferência central do gramado, ao lado dela, fora dela, recolhe para o time do São Paulo, tenta ser jogando com o Alisson já prende para o time do Corinthians e sai jogando, domina para o time do São Paulo, apertou jogada, o tricolor do Morumbi, a abertura do Lucas, muito forte para o Alisson, inteligente o lance do Lucas, mas muito forte, a bola volta para Bidu tenta a finta, ganha a jogada, balança em cima do Luciano, outro drible em cima do Luciano vem, empurra e comete a falta, tá parado
Empatado o jogo, marcada a falta para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Não se livra da primeira falta, mas não da segunda de Luciano. Tava ali, implacável, não deixando o lateral do Corinthians passar. Bola no campo de defesa para o Timão, 0-0. A bola volta com o time do Corinthians que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Prende André Ramalho, volta a jogada para o Hugo Souza. Domina Hugo no campo de defesa para o time corintiano, deu para Kaká. Kaká domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo campo de ataque. Tenta o levantamento para Coronado. Coronado tenta chegar, a bola não chega, a bola volta para Alex Santana. Ele domina para o time do Corinthians, tenta o lançamento para Memphis de Pai. Errado o lançamento do Alex Santana. Tenta o toque de bola novamente, curtinho. Memphis pedia. A abertura vem pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola, sai jogando. Recolhe no comando de ataque o time do São Paulo. A abertura foi feita à frente. Tenta o toque de bola, curtinho. Aran Franco domina, vem pro toque, bola volta para Memphis. Deu para o Yuri Alberto. Se soltar na esquerda tem Coronado. Não viu. Ele prefere prender a jogada. Volta para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o setor de direito do campo de defesa. Sai jogando com André Ramalho, que prende para o time do Corinthians. Vem pro toque de bola, curtinho para Kaká. Kaká de primeira liga, jogada na esquerda para Bidu. Bidu tem uma avenida para descer pelo setor de esquerda. Domina para o time corintiano. Yuri Alberto tá lá pela direita. Kaká volta a jogada para Coronado. Coronado domina para o time do Corinthians. Tenta o toque de bola curtinho na intermediária. Já abre para Kaká. Tentou o toque curtinho. Voltou para Ranelli. Ranelli para Coronado. Coronado lança a frente para Arboleda, que sobe de cabeça e tira. A bola não passa. Memphis lamenta. É na volta do toque de bola. Tenta ser jogando. Recolhe novamente o time do São Paulo no campo de defesa com Alan Franco. Para deixar tudo azul no seu caminho. Você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na carta. O tempo não para. Bandeirantes marca. 31 jogados para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Felipe Furtado, Pedro Silvério ligado no microfone Bandeirantes, Nádia Conceição, obrigado Nádia Conceição Ribeiro. O tempo não para, Bandeirantes marcou 31 jogados, girando o placar do Paulistão que aponta 0-0, São Paulo 0, Corinthians. Empatado o jogo no Morumbi, é com você. Alô, Miliose. Alô, Ulisses, fim de jogo na Venezuela. O Brasil vence a primeira ao Sul-Americano Sub-20, 2-1 contra a Bolívia. Gols de Gabriel Moscardo e Breno Bidon. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de esquerda, cá para ataque, aberto o Carrilho, ninguém viu, bola foi solta, lindo lance, toma a falta, Coronado, tentou o drible na meia, Luadário, Carrilho livre na direita, toma o rapa por baixo e toma a falta, Coronado caído, meia, Luadário, falta para o Corinthians bater. Foi numa inteligente chegada no Corinthians, troca de passes no setor ofensivo que tem funcionado bem, Carrilho, Memphis, por último o Coronado, que ganha essa falta próxima à meia-lua da grande área. Vem o Timão para a cobrança dela. O Alan Franco chegou muito tarde, pegou só o pé dele, tá parado o jogo. Falta bem marcada para o time do Corinthians bater. Grupo Souza Anima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Anima. É falta para o time do Corinthians cobrar. Valtec protege, impermeabiliza, colore sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Aguinaldo Silva está ligado no microfone. Bandeirantes, Luiz Carlos Paccioni se posiciona para a cobrança. É falta para o Timão bater. Vivaldo Junqueira. É falta para o Timão. Memphis pede passagem para a cobrança. Alex Santana também. Barreira formada na marca do pênalti. É falta para o time do Corinthians bater na meia-lua da grande área em cima dela. Vem para a cobrança Memphis. Vai partir para a bola Memphis. É falta para o Corinthians bater. Partiu para a bola, bateu. Defendeu Rafael. A bola voltou para Coronado, cruzou, desvia na marcação, vai embora para a linha de fundo. Tá parado o jogo, linha de lado, melhor dizendo, é bola para o time do Corinthians bater na direita no campo de ataque. Que defesa do Rafael. E o chute do Memphis Depay foi muito inteligente, mas a defesa do Rafael foi espetacular. No canto dele, esquerdo, primeiro escanteio do jogo. Vem Coronado na bola. É falta para o time do escanteio, para o time do Corinthians bater, escanteio para o Corinthians cobrar. Se posiciona Coronado, vem para a cobrança. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Escanteio para o time do Corinthians bater, Coronado vem para a cobrança pela direita do campo de ataque. 0-0 é o placar do clássico. Corinthians, São Paulo, Corinthians, Coronado bateu o escanteio, levantou o gol, tentou de cabeça, vem para tirar Caleri. Ele põe para a linha de fundo, novo escanteio para o Corinthians bater da direita. O endereço era por ali, o Yuri Alberto na primeira trave. Não chega o atacante do Corinthians, sobra para mais um escanteio, mais uma vez o Coronado.
Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio, Corinthians, Coronado na direita, bateu, levantou no gol, toque de cabeça, entrou, saiu, tocou pra fora, Rafael, 1 milhão de vezes o goleiro do São Paulo. Ele dá o tapa na bola, a bola dá na trave, falta, ele tira, impressionante, o Corinthians quase abre o placar do jogo. A bola deu na trave, o Rafael tocou, voltou, tocada pra fora, o Kaká quase faz o gol. Impressionante o goleiro do São Paulo. Impressionante defesa do Rafael, mostrando a qualidade e por que tem assumido essa camisa 23 da equipe pro tricolor paulista. O primeiro cabeceio do Kaká, ela sobra, não vai, não foi, com o André Ramalho, a zaga do São Paulo também acaba tirando junto com a trave, quase marca o Corinthians. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ser jogando o Bidu, ele dá o chapeuzinho, vem pro toque de bola, ganha pro time do Corinthians, abre pra Mateuzinho domina pra direita, o Yuri Alberto já abre, recebe a jogada, o time do Corinthians com o Mateuzinho, ele prende em frente ao banco de reservas do Timão pra ser jogando. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Carlos Roberto Oliveira, Marcelo Domingos, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, o time corintiano está jogando com o Kaká, quase abre o placar do clássico, se não fosse o goleirão Rafael do São Paulo, domina do campo de ataque, recolhe novamente, o time do Corinthians tenta ser jogando, vem com Alex Santana, faz o break, Arboleda na marcação, volta Bidu, ele tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, prende o lance, o Corinthians inverte a jogada para a direita, a Vitória vem pelo campo de retaguarda, domina, recolhe novamente, solta André Ramalho, abriu para Hugo para Kaká domina na coxa para o time do Corinthians para ser jogando pelo comando de ataque, ele tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, tenta descer o time corintiano, Memphis vem buscar, bola para Memphis domina para o time do Corinthians, vem pro toque curto no meio, escapa fácil da marcação de calcanhar, recolhe a jogada para Bidu domina do campo de defesa, está jogando para o time do Corinthians, arma pelo setor de direito do campo de ataque, toca para o time corintiano, André Ramalho domina para o Corinthians, pede Yuri Alberto, abertura na direita para Mateuzinho para André Ramalho, aí no campo de defesa para Carrilho domina para André Ramalho, toca para o time do Corinthians de pé em pé, domina do campo de defesa para Kaká recolhe para o time corintiano, soltou para Coronado, aperta pela esquerda, campo de ataque, domina o Coronado, partiu com a bola dominada pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina o Coronado, vem para a finta, balançou, cortou, escapou do primeiro, do segundo, levantou na boca do gol, tentou o toque de cabeça pro meio, afasta a zaga, tira mal, voltou para Mateuzinho, dominou, cruzou, segunda trave, subiu a Arboleda de cabeça e no alto sai para fazer a defesa o Rafael. E nem o cabeceio tem acertado o Alex Santana, o Pretzel e o Quesada já pontuavam a dificuldade que tem enfrentado o meio-campista do Corinthians nessa partida. Foram 2 bolas para ele não aproveitou, segue 0-0. Análise, opinião, Bandeirantes, Alexandre Pretzel, Quesada, 0-0, São Paulo e Corinthians. São Paulo, quando estava 3-1 em cima do Bidu, estava tendo muito sucesso com o Oscar na direita. O Oscar sumiu do jogo. Meio campo do Corinthians tomou conta agora da partida e avança fácil, porque os 4 da frente do São Paulo não conseguem recompor. E nesses últimos... Me desculpe, Quesada, pois não. E nesses últimos 3 minutos, as melhores chances do Corinthians, né? Com o Memphis cobrando falta e o Kaká chegando muito bem ao ataque. O Corinthians melhorou, o Ranieri está funcionando como um terceiro zagueiro em alguns momentos. Esse é um movimento interessante do time, Ulisses. E vem pro toque de bola, Coronado partiu! Igor Vinícius pega ele por trás e faz a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta esquerda pro time do Corinthians bater. Coronado avançava pelo lado esquerdo de campo, pegaram ele, o Alisson ali no meio do caminho faz a falta. Coronado tá sentindo bastante. Lado esquerdo de campo e olha, não duvido que na segunda etapa pinte aí um José Martínez do Corinthians. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Corinthians bater. O dono do jogo até agora, pra você, Pretzel. Carrilho, peruano, ele tá em todas. E a inteligência pra jogar e pra dar o ritmo da partida. Jogadoraço. Ramon Dias, que conhecia ele, mandou trazer. E aí, Quesada? O jogo agora tá pro Corinthians, né? O São Paulo precisa se organizar na defesa, porque parece que está dando um apagão no time, né? O Corinthians está dominando as ações. E eu vou ratificar aquilo que o Pretzel falou. Está na hora de colocar o Martínez na vaga do Alex Santana. Alex Santana está fora de rotação do jogo. Ele tem uma outra rotação diferente do jogo. A bola volta com o time do Corinthians com Bidu de cabeça, tenta buscar a jogada para o comando de ataque, vem para a marcação Alisson, ele tira para Alex Santana correu para não chegar, o Alisson domina para o time do São Paulo para ser o jogador do seu campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Se importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. E domina o time do São Paulo, tenta ser jogando, aperta, Mateuzinho vem para a jogada, recolhe
recolhe pela direita, vem pro toque de bola novamente, Carrídio, ele prende o lance em cima da marcação, balança Oscar, vem pra marcado, prende a jogada para o time do Corinthians, domina, vem pro toque de bola, Coronado, já abriu no comando, soltou para Mateuzinho, para Coronado, ameaçou devolução, vem para ganhar lateral, vem bem no lance, vem para afastar o time do São Paulo, vem para cortar o perigo dali, o jogador Pablo Maia, é lateral para o time do Corinthians, bater em frente ao banco de reservas do São Paulo, soltou para Carrilho, de 3 dedos, liga a jogada curtinha para Kaká, Kaká domina para o time do Corinthians, tem Bidu aberto pelo setor de esquerda, enfia para Bidu, Bidu domina para o time corintiano, recolhe para o time do Corinthians, vai tentar a finta, tenta o toque de bola, prefere voltar a jogada, volta para Alex Santana já prende no seu campo de defesa, curtinho para Carrilho, Carrilho já prende a jogada novamente para Kaká, Kaká para Alex Santana, abre o lance, solta a jogada para André Ramalho, ele prende pelo campo de defesa, ultrapassa Nick, divide o gramado, linha lateral do gramado, soltou para Coronado, Coronado volta para André Ramalho domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola para Mateuzinho, Mateuzinho recolheu para Carrilho, tá livre de marcação para passar, recolheu novamente Carrilho, ele vem para finta para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, soltou no comando, e o Alberto esperou, vem no lance, vem para tirar, afasta o perigo dali de qualquer maneira, Arboleda, a bola volta com o time do Corinthians, tentou descer no campo de ataque, toca na bola, Oscar põe para fora, ou não, lateral para o São Paulo, tá dando o árbitro, último toque na bola do jogador Coronado, lateral para o time do São Paulo bater, hit de verdade, é jogar com responsabilidade, se tem hit, tem Estrela Bet, meu amigo, acesse estrelabet.bet.br, e bem São Paulo, dominou Luciano, partiu, deu pro Lucas, errou o domínio, todos poderiam errar menos ele, o Lucas errou o domínio e matou o contra-golpe do São Paulo, que poderia ser normal, mas a bola volta com o time do São Paulo pelo setor de direita, mortal poderia ser, a bola volta para Lucas domina, deu toque de bola, Coutinho, é para Caleri soltou pela direita para Igor Vinícius, muito forte, jogou o dado muito forte, Caleri, é lateral para o Corinthians bater do campo de defesa. Se o Lucas errou no primeiro momento o domínio, tentando girar, agora o Caleri, né? Uma pedrada para Igor Vinícius que não alcança. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, prende a jogada, Coronado, fica no chão, pede a falta, o árbitro manda ele levantar e jogar, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo, abertura do campo de defesa, recolhe Alan Franco, não é muita dele aí não, ele tenta o toque de bola, vem para a marcação, aperta Lucas, tentou o domínio, sofreu a falta do Ranieri, rapidamente o Lucas cobra a falta, domina para o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo setor de direita, na direita, bola invertida, domínio do campo de defesa, recolhe contigo novamente, tenta descer o time do São Paulo em velocidade, Oscar, ele prende o lance em velocidade, partiu, todo mundo afastou, ele caminha para a área, vai ter condição de bater, rolou, é para Lucas, dominou, bateu pro gol, pega firme Hugo Souza. É inteligente o São Paulo, né? Porque vê que o lado esquerdo estava mais fácil de chegar, o Oscar carrega bastante, mas aí a finalização não sai legal, em cima do Hugo, defende tranquilo, centralizada a finalização de Lucas, segue 0-0. William Souto ligado em Lins, curtindo o solzaço da Bandeirantes, obrigado pela audiência, eu quero você comigo, torcedor, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, é lateral para o time do São Paulo, batendo pelo setor de esquerda, campo de defesa, tenta ser jogando o time do São Paulo, já domina pelo setor intermediário, Carrilho não tem bola perdida, vai para cima, abertura para Igor Vinícius, pela direita no campo de ataque, dominou Igor Vinícius, ele prende para o time do São Paulo, abriu o compasso, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, volta a jogada para Oscar, Oscar cruzou nas mãos do Hugo, direto na mão do Hugo, que sai para fazer a firme boa defesa para o time corintiano, para sair jogando. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio com muito mais qualidade, economia em todos os produtos, está na sua vida, tá no Tenda, torcedor brasileiro, tá parado o jogo, Bidu vem para a cobrança de lateral para o time do Corinthians pelo setor de esquerda, campo de ataque, a abertura vem para Memphis esquece a bola, briga, ganha na sequência, ela volta para Bidu prende no campo de defesa, sai jogando para o time do Corinthians, recolhe a jogada, Kaká domina do campo de defesa para André Ramalho, que abre lá pela direita em frente ao banco do Corinthians para Mateuzinho domina 43 minutos de bola rolando, ele faz o break na marcação, é primeiro tempo de jogo, a abertura vem para o Yuri Alberto pela direita, Alan Franco vem para a marcação, domina o Yuri Alberto, já solta a jogada, tentou o passe de bola, põe para fora, tá parado o jogo não, o árbitro tá dando lateral para o São Paulo, bater o Bandeira também, o Yuri Alberto parte para cima do Bandeira. E eu tive a impressão que o Alexandre Ribeiro errou, realmente o toque, o último parecia do atleta do São Paulo sobre o Corinthians. Segurança e conforto em qualidade, em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, por que Nakata? E tá parado o jogo.
uma falta em cima do Caleri ali próxima à lateral e ele fica pedindo o cartão, né? Que realmente não sai. A arbitragem sinaliza agora arremesso lateral. Portanto, essa era a reclamação do Caleri, queria a falta por ali que não aconteceu. Primeiro erro do Flávio Souza, amarelo pro Carrilho, deu um empurrão no Caleri, desnecessário. É o dono do jogo, mas mereceu o cartão agora. Quesada. O Caleri é um cara inteligente, né? Ele sempre vai tentar cavar alguma coisa, tal. Realmente o jogador do Corinthians chega ali empurrando, mas a queda ela é maior do que o empurrão, né? Tá parado o jogo, tá marcado lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para aqui para o São Paulo bater. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e ao campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. E duvida bem para o top de bola do São Paulo pelo setor de esquerda, vem para ataque, vai para finta, recolhe a jogada no comando de ataque. Mateuzinho vem, ganha o lance, tira para Carrilho. Ele domina para Coronado, que volta para Mateuzinho. Mateuzinho bate à frente no comando de ataque, mata no peito Alan Franco na categoria, ganha a jogada novamente no comando, recolhe novamente o time do São Paulo pela direita do campo de ataque com o Lucas. Ele abre o compasso, ameaça o toque, gira a jogada, já solta na entrada da grande área, vem pra tirar, rasga o perigo, Kaká. Mano a mano, Yuri Alberto vem com a Arboleda, dominou, se inverter do outro lado, é boa, lançou jogada na direita do campo de ataque, é pra Coronado, tenta chegar da bola, forte demais o lançamento do Yuri Alberto. Que coisa, hein, Yuri Alberto? Lateral pro time do São Paulo bater, mata o contra-golpe o time do Corinthians, Yuri Alberto. Tinha uma grande chance o Corinthians agora, só que o Yuri Alberto realmente não conseguiu caprichar nessa inversão de lance, que começa justamente por um passe no Kaká. Mais 4 minutos, vamos a 49. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho o Ricardo Capriotti, intervalo Bandeirantes. E do time de São Paulo tenta ser jogando pelo comando de ataque, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Alisson prende a jogada para Pablo Maia na direita para Igor Vinícius. Linha lateral do gramado pela direita, campo de ataque, solta na intermediária de ataque para Lucas. Lucas domina, tenta enfiar a jogada, se atrapalha Igor Vinícius, bola volta no toque de bola curto com o time do Corinthians, tenta descer curtinho em velocidade, abertura da esquerda no toque de bola de Coronado para Bidu. Bidu desce, ameaça o cruzamento, levantou no boca do gol para Memphis Depay, dá uma casca na bola, passa na bola na volta no campo de defesa o time do São Paulo para sair jogando. Já domina o time do São Paulo, sai jogando pelo seu campo de retaguarda, prende jogada Oscar domina para o time do São Paulo, tenta partir Caleri, ele domina, prende para o time do São Paulo, vai tentar a finta, tenta o toque de bola contigo no meio de campo para Igor Vinícius, que abre na direita para Lucas. O São Paulo é penso para atacar, né? Só pela direita, hein? Só pela direita é o Oscar, visivelmente fora de rotação do calendário brasileiro. Um jogador com muita bola no pé, mas com pouca intensidade, claramente. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a bola volta para a direita para Igor Vinícius, vem cruzamento na área, tentou o domínio Luciano, vem para afastar a zaga do Corinthians com Ranieri, ele tira fraco, a bola volta com São Paulo, Pablo Maia ganha, abriu na esquerda, cruzamento na grande área para ninguém, volta para Bidu, que domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Bidu domina para o time do Corinthians, já tenta partir pelo seu campo de retaguarda, vem para o break, Bidu, ele domina para o time corintiano, faz a finta, faz o toque de bola, tenta ser jogando, já domina do campo de retaguarda, Bidu faz o que quer com o Luciano, ele domina, vem pra finta, nossa, deixou o Luciano no chão, humilhou o Luciano, Bidu, deixou ele no chão, domina no campo de ataque, recolhe novamente, tenta ser jogando o time do Corinthians pelo setor de direita, abertura de Mateuzinho para Coronado prendeu para a direita, deu para o toque de bola curtinho de Carrilho, deu tapa, escapa da marcação em velocidade para Mateuzinho, vem Corinthians, linha de fundo, cruzamento na área, vem para afastar, tira dali, vem para cortar o time com Pablo Maia, a bola volta com o time do Corinthians, São Paulo de graça, parece um São Paulo cansado já, hein? A abertura vem para Alex Santana, domina pro time do Corinthians, vai pra finta, limpou, printou, tentou bater pro gol em cima do marcador, a bola volta para Luciano domina, tenta o toque de bola, vem Mateuzinho, tenta ganhar, Bidu comete a falta e tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater no campo de defesa. E não que seja uma novidade, mas o Luciano tá nervoso, à beira do gramado agora, muito principalmente por conta do drible que ele acabou levando do Matheus Bidu, e agora ele acaba sofrendo a falta. Lado direito, sai o São Paulo, setor de defesa. E o árbitro vai lá falar com ele, com o Luciano, que fez um escândalo, né? Ele marcou a falta, não era falta? Falta e segue o jogo. Tá pitando bem o Flávio, só chega ele tinha que ter dado amarelo pro Carlinhos. Quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo no Morumbi de São Paulo, 0, Corinthians também 0, ficou tudo pro segundo tempo. Na Bandeirantes está chegando ele. Alô, Ricardo Capriotti, diz aí, Capri. Vamos lá, Ulisses, daqui a pouquinho você volta pro segundo tempo. Segundo tempo
que vai ser pegado, hein? A coisa vai pegar no Morumbi. Reportagem Bandeirantes em ação. Alô, Pedro Ramiro. Fala aí, Paulo do Vale. Vamos lá, Capri. E o detalhe, né? O Zubeldia vem do time sentindo a parte física em campo, colocou todo mundo para aquecer na reta final da primeira etapa. Então a tendência é que o Zubeldia altere o time logo de cara no segundo tempo, por enquanto 0-0. À disposição do treinador argentino do São Paulo, Jandrei, Ferreirinha, André Silva, Marcos Antônio, Bobadilha, Juan Moreira Ferrarese, Eric, Sabino Patrick e o William Gomes. E pelos lados do Corinthians, Ramiro. Do lado do Corinthians, o Corinthians que por enquanto vai conseguindo segurar um empate diante da equipe do São Paulo, teve algumas oportunidades a gol, e aí eu não duvido que para essa segunda etapa o técnico Ramon Dias faça algumas mudanças, porque tem à disposição Donelli, Félix Torres, Palácios, Charles e Romero, Héctor Hernandes, Léo Maná, Rian, Thales Magno, Hugo e o zagueiro Tchola. E aí eu não duvido que esse aqui, ó, o 70 Martínez, apareça no Corinthians ao longo da segunda etapa. Muito bom, vocês voltam já também, em instantes retornam aí para o segundo tempo a reportagem Bandeirantes, tomar aquela aguinha, aquele cafezinho e voltar com tudo para o segundo tempo, porque agora é hora de opinião, vamos entender como foi esse primeiro tempo, que aconteceu no Morumbi nos primeiros 45 minutos, com a dupla de craques dos comentários Bandeirantes, Leandro Quezada e Alexandre Pretzel, explicando tudo aqui para São Paulinos e para corintianos. O que é que aconteceu nesse primeiro tempo no Morumbi? Por que não teve gol, minha gente? Fala, Pretzel. Olha, Capri, Quezada, eu acho primeiro que eu gostei do jogo, viu? Eu esperava um jogo menos intenso, até pelo gramado, parou de chover, o gramado agora já tem uma condição mais aceitável, mas eu achei que o Corinthians ia dominar o jogo na parte coletiva por causa da parte física, e acho que isso ficou claro a partir dos 25 minutos, mas eu entendi que o São Paulo começaria um pouco mais atrás, e o São Paulo começou incisivo, em cima, o Igor Vinícius estava jogando bem, numa combinação de 3 contra 1 em cima do Bidu, quando o Oscar caía pela direita, com o Lucas com ele. O Lucas, é bom lembrar, tomou uma entrada do Alex Santana com cartão amarelo com 30 segundos, e o Alex sumiu do jogo, ficou bem abaixo que a gente esperava, tanto é que eu acho que ele vai trocar, vai tirar o Alex, vai botar o Martínez, como o Ramiro previu. Então o Corinthians já ficou com um jogador preocupado em não ser expulso. Então o São Paulo conseguiu ter pelo menos uma atitude inicial muito mais interessante, com o time bem conectado do meio para frente, mas um pouco torto, atuando mais pelo lado direito. Quando o Oscar saiu do lado direito, o São Paulo acabou perdendo um pouco de ofensividade, porque ele ficou numa zona onde a bola não chegava nele. Por quê? Porque o meio-campo do Corinthians começou a tomar conta do jogo através desse peruano Carrilho, que é uma grata surpresa, um jogador escolhido pelo Ramon Dias e que caiu no futebol brasileiro de uma maneira rápida e com muita qualidade para jogar. E esse jogador aí começou a dar um ritmo pro Corinthians. O Corinthians, a partir dos 22, 25, aí o São Paulo não é que tenha arriado, mas diminuiu um pouco a intensidade até pela parte física. O Corinthians começou a dominar o jogo, com o Carrilho dando ritmo, Coronado aparecendo mais e os dois laterais se soltando. E aí o São Paulo ficou para trás. Os 4 homens da frente nesse quarteto fantástico, a gente evita falar em fantástico, não recompunham da maneira correta, e aí ficou um buraco no meio campo entre a linha do São Paulo e o meio de campo. Ali o Corinthians mandou no jogo e quase fez 1-0. São Paulo só chutou uma bola no gol, o chute do Lucas agora na reta final, um chute fraco para a defesa do Hugo Souza. Então, se tivesse que ter havido um vencedor, na minha opinião, no primeiro tempo, teria que ter sido o Corinthians, pela forma mais coletiva de jogar e também pela atitude individual e melhor atuação de algumas peças da sua equipe, Capri. A única coisa que eu não gostei, viu, Pretzel e Capri, foi porque eu falei de volume ofensivo do São Paulo, né? O São Paulo, ele ficou rondando ali a área do Hugo mais vezes do que o Corinthians. Mas, curiosamente, quem teve a melhor chance no jogo inicialmente foi o Bidu, naquela bela jogada, naquela tabela com o Yuri, né? Só que aí o Bidu não tem essa capacidade, não é Roberto Carlos, né? Tem a capacidade para chutar certo no gol, e ele chutou ali, a bola passou sem tanto perigo assim. O volume ofensivo do São Paulo chamou a atenção, mas o time que teve as melhores chances foi o Corinthians. Nesse lance do Bidu, na cobrança de falta do Memphis, super perigosa, numa defesaça do Rafael, e na jogada do Kaká. O Kaká, quando está ali na defesa, há uma preocupação, mas quando ele vai para o ataque, a bola aérea dele é uma bola interessante. No cruzamento ali, no escanteio, ele deu uma cabeçada super perigosa, o Rafael defendeu e a bola caprichosamente ainda bateu na trave.
o Pretzel tem razão quando fala desse espaçamento no meio-campo do São Paulo. A bola tem que passar mais vezes, Capriotti, pelos pés do Alisson. O Alisson, mal comparando, ou bem comparando, é o Carrídio do Corinthians, entendeu? É o cara que cadencia esse jogo. O Corinthians usa muito mais o Carrídio do que o São Paulo utilizou o Alisson. Então esse é um acerto que o Zubeldia tem que fazer no segundo tempo. E tô com o Pretzel. Se tivesse que escolher um vencedor, pelo que apresentou na prática, o Corinthians criou lances muito mais perigosos, pelo menos 3 lances perigosos, algo que a gente não viu do lado do São Paulo. É isso aí. Então daqui a pouquinho a gente volta com o Leandro Quesada, com o Alexandre Pretzel, com o Ulisses Costa, Pedro Ramiro, Paulo do Vale, o Bruno Milhozzi. Logo depois do intervalo aqui da nossa parada rapidíssima, vai atualizar o placar Bandeirantes desse domingão, com jogos importantes, relevantes. Tem seleção brasileira sub-20 em ação também. A gente conta isso na sequência. O intervalo inteligente. Só para lembrar que não tá chovendo mais aqui no Morumbi, viu? Choveu bastante, por isso atrasou 1 hora o início da partida. Você que tá chegando agora com a gente não tá entendendo, mas poxa, mas era para estar quase terminando o jogo. Como é que tá no intervalo? Pois é, atrasou 1 hora a partida porque choveu bastante e a partida teve que ser interrompida, teve que ser adiada por 2 vezes, não é? Das 6h30 passou para 7, das 7 para 7h30 e agora nós estamos no intervalo do jogo e já voltamos com o intervalo inteligente Bandeirantes. Não saiam daí não. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Valtec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Valtec emborrachada. Tinta Valtec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Valtec. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá ligado em Motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit de relação. Na Cata é Motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é Motopeça, é
gosta, meu irmão. É porque Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Final marcou 8h30, hora oficial do Brasil, 10 minutos de intervalo no Cícero Pompeu de Toledo. São Paulo e Corinthians estão empatando por 0-0, já tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Bruno Migliozzi e o placar esportivo desse domingão. Bruno, vamos lá porque coisas importantes, relevantes aconteceram e acontecem no Brasil e no mundo. Conta tudo pra gente aí, Migliozzi. Vamos lá, Capri, porque tem bola rolando no Campeonato Paulista. Nesse momento, chute inicial para Guarani e Noroeste, jogo em Campinas. Temos também empatando 0-0 Botafogo e São Bernardo em instantes finais de jogo em Ribeirão Preto. Mais cedo, o Mirassol venceu mais uma, a Portuguesa perdeu outra. 2-1 para a equipe da casa, equipe do Mirassol. O Campeonato Carioca teve 0-0 Madureira e Fluminense e o Botafogo bateu o Bangu por 2-0. Daqui a pouco é a vez do Vasco da Gama pegar a Portuguesa às 9 horas da noite. Campeonato Mineiro, o Galo empatou com o Pouso Alegre, placar de 0-0, Capri. E destaque para a primeira vitória da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano. 2-1 contra a Bolívia. 2 gols corintianos, Gabriel Moscardo e Breno Bidon marcaram nesse jogo na Venezuela. A Argentina está empatando com a Colômbia, placar de 0-0, Capri. 2-1, vitória apertadinha na Bolívia depois de tomar aquela sapecada da Argentina por 6-0. Eu até imaginei, falei, depois dessa sapecada por 6-0, o Edinaldo Rodrigues não amanhece presidente da CBF, né? Porque é uma vergonha, mais uma, porque a gente só vai colecionando vergonhas e vexames, vamos empilhando vergonhas e vexames. Não vai acordar presidente da CBF, mas Brasil, né? Já viu, as federações, os clubes amam Edinaldo Rodrigues, o homem que a cada dia que passa afunda mais o futebol brasileiro com as suas... com todas essas lambanças que os times fazem dentro de campo. Ele não faz nada, não é nada para mudar esse cenário aí. Futebol brasileiro só ladeira abaixo. Muito bom, atenção, Quesada e Pretzel, eu quero saber de vocês qual é a receita para tentar mudar esse cenário aí para o segundo tempo. Quesada, o Corinthians pode fazer o que para mudar? O São Paulo pode mexer o que aí no time para mudar esse panorama e tentar voltar para o segundo tempo com uma outra cara, hein, Quesada? No caso do Corinthians, obrigado, Capriotti. O Pretzel levantou essa bola, né? O Alex Santana, com esse amarelo no início do jogo, ele acusou o golpe, entendeu? Aí o cara já fica pendurado, já não vai pra disputa. E de repente, num jogo desse tão difícil, com tanta pegada, você perde um jogador no início, você pode arrebentar o seu time. Então eu mexeria com o Alex Santana. Eu não gosto muito do Martínez, acho que é um jogador só de marcação, mas coloca o Martínez como primeiro volante e libera um pouquinho o Ranielli. Ou então, tira também o Ranielli e vem com o Thales Magno no segundo tempo. Acho que essa, viu, Pretzel, seria... Só que seria muito arrojo para a cabeça do Ramon Dias, né? E no caso do São Paulo não mudaria nada, viu, Pretzel? Eu só tentaria ajustar aquilo que você alertou antes. Parar essa coisa de chutão para frente, a ligação direta, a bola passar um pouco mais pelo Pablo Maia e também pelo Alisson. Eu trocaria no São Paulo, viu, senhores? Eu tiraria o Oscar e o Caleri e eu colocaria o Bobadilha e o André Silva. Reforçaria o meio de campo, que pra mim arriou com os 4 homens da frente dos 30 minutos em diante no segundo tempo. E aí o time do Corinthians deitou nas costas e faltou um pouquinho de eficiência ofensiva. O Memphis Depay teve a cobrança de falta, mas é um jogador que merece ser mais acionado, né? Teve um contra-ataque com o Yuri Alberto aqui, que ele lançou a bola pro Coronado lá na direita, quando o Depay entrava pelo meio sozinho. O Depay olhou pra ele, tá maluco? Joga a bola no holandês. Então mais participação do seu principal jogador ofensivo, ao que não aconteceu. No Corinthians eu tiraria o Alex Santana pelo cartão, pra mim ele ficou totalmente fora do jogo, e aí eu colocaria o Martínez, deixaria o time realmente ainda forte no meio de campo, que foi ali o setor onde eu acho que o Corinthians teve grande vantagem sobre o São Paulo. Agora o que me chamou a atenção foi a intensidade do jogo, para a 4ª rodada do Paulista, com o São Paulo sem uma pré-temporada muito intensa. Realmente o jogo me agradou por ser um início de ano aqui em São Paulo. Capri e Quesada. Muito bom, atenção, a reportagem Bandeirantes flagrando tudo ali no gramado do Cícero Pompeu de Toledo. Não chove mais, não é, Ramiro? Não tem mais água aí no Morumbi não, né?
Não. Algumas partes um pouco ainda com poça d'água e tudo mais, mas nada demais, Capri. A pior parte mesmo tá aqui atrás do gol. Atrás do gol, realmente, a água que não foi retirada, né? Ainda tá atrapalhando um pouco, mas sem atrapalhar também. O homem do rodinho, para ele puxar a água com o rodinho. Tem que puxar o homem aqui, trazer o homem pra cá. E o Corinthians, neste momento, começa a retornar ao gramado, Capri. E o São Paulo já voltou, tem mudança aí no tricolor, PDV. Olha, os reservas ficaram aqui em processo de aquecimento ao longo de todo o intervalo. O Rafael retornou, tá batendo bola aqui com o preparador da equipe do São Paulo. Já o retorno dos titulares e aí a gente pode acompanhar a movimentação. José Martínez vai voltar mesmo. José Martínez vai voltar entre os titulares no Corinthians. Só os comentaristas bandeirantes pediram, o Ramon Dias ouviu e atendeu aqui o pedido do Quesada e do Pretzel, porque não dava mesmo, né? Jogador pendurado numa partida como essa, campo pesado, intensidade, jogo pegado. Você toma um cartão amarelo no começo do jogo, você já não tem mais a mesma intensidade pro jogo, né, Quesada? É isso. E aí, Pretzel, o que acontece? Coloca o Martínez na cabeça da área ali, não é? Deixa o Ranieri ajudando o Carrillo, pode até liberar um pouco mais o Carrillo, né, para encostar e criar mais do que o Corinthians criou, né, para pifar mais, principalmente o Memphis. Pode ser uma saída. Agora eu queria mesmo, viu, o Capriotti e Pretzel, o Thales Magno no time. Eu gosto muito do Thales. Podia fazer muito bem essa função mais aberto na esquerda com o Yuri aqui pela direita, viu, Pretzel? Eu gosto do Thales, mas eu acho assim, ó, que a bola tem que chegar mais no Memphis pelo Coronado e pelo Yuri Alberto. Achei o Yuri Alberto muito entregue na marcação. Pra mim, outro grande primeiro tempo do Alan Franco. O Alan Franco não joga mal nunca quando eu vejo o jogo de São Paulo. É impressionante. Então achei que foi bem equilibrado o primeiro tempo, mas com as melhores chances para o Corinthians. Segundo tempo, com os dois times no gramado. Então vamos voltar. Vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos lá, empurrando o São Paulo, empurrando o Corinthians. Ele está de volta, o maior do Brasil, para a melhor transmissão do rádio brasileiro. Solta a voz e vem Ulisses Costa. No futebol da Bandeirantes para você, vai começar o segundo tempo do jogo, teve mudança. Sai o 80, Alex Santana, e entra o 70, Martínez. Martínez entra com a 70 no lugar do Alex Santana. Vai começar o jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, como o Pretzel e o Quesada pediam. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar no seu segundo tempo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Saída que pertence ao time do São Paulo. Vai tocar na bola pela primeira vez, Caleri no segundo tempo. 0-0 São Paulo e Corinthians aqui no estádio do Morumbi. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. O árbitro está lá com dificuldade para zerar o cronômetro. Zerou, soltou, autorizou. Se a bola rola, deixa ela rolar. Caleri toca na bola. Começa o segundo tempo de São Paulo e Corinthians 0-0 aqui na... E do time do Corinthians tenta descer pelo setor de esquerda, que é para ataque, bola muito mal passada, vem no comando de ataque, vem para tirar o time corintiano. Toca Ranieri na bola, põe para fora em lateral. Lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de direita do campo de ataque. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola volta no toque de bola lateral para aqui para o São Paulo, bater com Lucas. Lucas abre para Igor Vinícius, para Lucas. Devolveu para Igor Vinícius de cabeça para Lucas. Vem para o toque de bola, afasta a zaga do time do Corinthians. Ouviu o choque, a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Corinthians bater. E só leva a pior o jogador do Corinthians, né? No campo de defesa da equipe do Timão, fica ali sentindo bastante o Ranieri. Agora o próprio Lucas ajuda ele, auxilia ele, já recuperado, tudo igual, 0-0, começo da segunda etapa. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Se posiciona pra ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de retaguarda, vai pra finta, tenta o toque de bola, o time do Corinthians. Abertura pra Yuri Alberto, deu pra Memphis, Memphis solta pela direita, errado o passe, tocou errado para Mateuzinho, domina os caras, ele vem pro toque de bola para aqui pro São Paulo. Agora a jogada para Alan Franco domina para o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa pela direita, recolheu pelo comando, vem para marcação, José Martínez aperta em cima dele, domínio do campo de defesa, recolhe o time do São Paulo, tenta ser jogando, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola curtinho pelo setor de direita, na direita do campo de ataque, já prende o lance novamente no comando de ataque, recolheu Oscar recolheu, dominou, tentou o passe de bola, solta para
Caleri. Caleri tem a marcação do André Ramalho. Volta a jogada na intermediária para Pablo Maia, que abre na direita. Empurrou jogada para Igor Vinícius. Prendeu pela direita no campo de ataque. Ameaça o cruzamento. Rola a jogada para Lucas. Lucas domina mais atrás novamente para Alisson. Alisson recomeça para o São Paulo com a Arboleda no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer um, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Domina São Paulo. Recorde do campo de defesa. O time do tricolor para ser jogando. Eu quero você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Felipe Furtado tá ligado na Bandeirantes. Levantamento à frente. Aperta Carlinho. Tentou ganhar o lance. Não conseguiu. A bola volta na direita do campo de defesa. Tenta ser jogando novamente. Domina o time do São Paulo no toque de bola à frente. Recorde no comando de retaguarda. Aperta Caleri. Vai pro drible. Já domina. Tenta passar a marcação. Dominou pro time do São Paulo. A abertura vem para Lucas. Lucas na velocidade. Ganhou. Vem pra marcação. Soltou jogada para Luciano. Vai bater pro gol. Trave embaixo, Kaká. No chute do Luciano, Kaká travou, escanteio pro São Paulo bater na esquerda. Disputou corpo a corpo com camisa 25 do Corinthians, que consegue fazer o corte no chute cruzado do camisa 10 tricolor. Escanteio. O torcedor São Paulino vem junto, Alisson na bola. Ele é o Ferreira de Souza, tá ligado no microfone da Bandeirantes. Luiz Carlos Pacioli, obrigado pelo carinho da audiência dessa turma. Tá parado o jogo, escanteio pro time do São Paulo bater. Vem pra cobrança de escanteio o time do São Paulo. Se posiciona pra bater escanteio o time do tricolor. Placar do jogo continua 0-0. Ajeita pra cobrança de escanteio pela direita com o Oscar. Oscar vai partir pra bola para bater escanteio pro time do São Paulo. Partiu pra bola de perto da direita, vem levantamento pra dentro da grande área. Você ligado no microfone Bandeirantes, é Bandeirantes com você. Oscar vai partir pra bola, o árbitro manda esperar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Aqui tá parado o jogo. Escanteio para o time do São Paulo bater. Oscar vem na bola, bateu o escanteio. Levantou na boca do gol. Lucas de cabeça. Escanteio pela esquerda, levantamento na medida pra ele subiu mais que toda a zaga do Corinthians, veio lá de trás, subiu livre, cabeceou a bola no canto esquerdo do goleiro Hugo do Corinthians, a bola deu na bochecha da rede, morreu no fundo do gol, Lucas, com emoção maior no futebol, essa emoção, Lucas, que você proporciona a torcida do tricolor, subiu com vontade, com garra, Lucas, deu bobeira na marcação, Martinez deu bobeira na marcação, Kaká subiu livre, meteu pro fundo da rede, 1 pro São Paulo, 0 pro Corinthians do Morumbi. O detalhe do gol é todo seu de Isaí, do Vale. 1,72 m, essa é a altura de um gigante do time do São Paulo. Lucas Moura sobe mais alto que todo mundo. E aí o Mateuzinho ficou só assistindo, camisa 7 do tricolor. Tá com atadura, mas com a cabeça ele tira de Hugo Souza, que só acompanha. O tricolor paulista incendeia o Morumbi, abre o placar por aqui no majestoso 1-0. 1-0 pro time do São Paulo, Pretzel Quesada. Bola aérea, o Lucas ataca a bola, tava todo mundo dentro da pequena área, o Mateuzinho fica parado e o Lucas sobe sozinho fazendo o gol. Como disse o PDV, o gol de um grande jogador, um gigante do São Paulo, Quesada. E o Kaká também sobe, viu, gente? O Kaká também sobe, é o que eu falo. Não adianta o zagueiro ser bom no ataque se ele não fizer o primordial, que é evitar o gol na defesa, né? Então é isso. E tomar um gol com um cara que é mais baixo do que todo mundo, né? Super mérito desse gigante chamado Lucas Moura, Ulisses. É verdade, gigante Lucas Moura, vem São Paulo, Oscar dominou, tentou cruzamento, bateu direto pro gol, vai embora pra linha de fundo, tiro de meta pro Corinthians bater, levanta-se o Morumbi. E o cruzamento quase vira uma finalização, surpreendendo o Hugo Souza, que acompanhava ela, porém não
chegaria. O torcedor vem junto, o São Paulo vence 1-0. A bola volta com o time do Corinthians, pega fogo o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 6h40 de bola rolando, 6h40 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua pra você, São Paulo, Lucas, 0 pra equipe do Corinthians, da Bandeirantes, é você, diz aí, Miliose. E tem gol em Campinas, Guarani abriu o placar contra o Noroeste, 1-0 com Matheus Regis, Botafogo e São Bernardo seguem empatando 0-0. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. A bola volta no toque, ele para, tenta descer novamente. O time do Corinthians toca errado. Luciano arma contra golpe para Memphis. Dominou pro time corintiano. Vai pra finta, recolheu. Abriu na direita para Yuri Alberto. Bateu na boca do gol. Mas o que é isso, Yuri Alberto? O que é isso? Não bateu, não cruzou, não fez nada, chutou pra fora, hein? E ele perde uma grande oportunidade, e que foi numa jogada arquitetada pelo Memphis. O Memphis até fica meio cabisbaixo, porque ele sai lá do meio de campo, vai até a entrada da área, deixa o Yuri Alberto pra chutar, ou pelo menos cruzar essa bola, e não faz nem um nem o outro. É o futebol da Bandeirantes pra você. Aqui tá parado o jogo. É bola no campo de defesa. Vai bater tiro de meta. Parte pra bola Rafael. Ele bate, tenta o levantamento à frente do comando de ataque. José tenta chegar da bola, não consegue. Carrilho vem, toca, tenta ser jogando o time do Corinthians. Bola bate, volta no campo de defesa. É bola pro time do Corinthians ser jogando pelo seu campo de ataque. Para pro time do Corinthians bater. Se posiciona para ser jogando o time do Corinthians. Bola pegou no árbitro do jogo. Ele repõe a bola em jogo do time corintiano. Legam vem pro toque de bola. Ligação vem pelo setor de esquerda para a direita. Para Mateuzinho domina do campo de defesa, falhou na marcação do Lucas no gol, já domina do campo de ataque, o time da Corinthians tenta descer, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina Coronado, lança para Memphis para Coronado, voltou para Memphis vem para finta, enfia a jogada do campo de ataque, mas era o Bidu no ataque, ele perde o lance, afasta a zaga do time do Corinthians, vem para tirar, subiu o André Ramalho de cabeça, tira, a bola quica no setor intermediário, e o Alberto vem para travar, faz a falta, tá parado o jogo, falta pro time do São Paulo bater na circunferência central do gramado. E o time do Corinthians que tenta agora se proteger também desse time do São Paulo que ofensivamente tenta dar trabalho. Bem na circunferência central do gramado, campo no setor de defesa do São Paulo que vence 1-0 no Morumbi. 1-0 pro time do São Paulo, um gol de Lucas, um belo gol de Lucas, 1-0 pro time do São Paulo. A bola volta no toque de bola contigo novamente no comando de retaguarda. Tenta o toque de bola novamente, tenta o toque contigo no setor intermediário. Já domina no campo de defesa, domina pelo setor de esquerda, aperta na marcação, o time do Corinthians ganha, perde na sequência, ganha lateral. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. O Disney Plus tá com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Corinthians. É com a linha lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa, 1-0 São Paulo. Lateral foi cobrado, a bola volta, campo de defesa. Domina o time do Corinthians, tenta ser jogando. Nossa senhora, hein? Recolheu o Bidu. Errado na bola. Vem pro toque de bola. O São Paulo vai pintar mais um bola batida. Oscar! Ele passa a bola pro time do São Paulo, um recuo completamente errado. O Oscar, bola rolada na entrada da grande área, deu tapa nela já dentro da grande área. Que erro infantil do Bidu, erro infantil do Bidu. Ele atravessa uma bola muito mal. O Carlinho tentou o domínio para evitar que chegasse no Oscar, pegasse no jogador Caleri. A bola chega, dominou, recolheu Luciano, rolou. O Oscar vem, enche o pé e manda no ângulo esquerdo do Hugo para fazer o segundo gol. Oscar, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Oscar, que pela primeira vez o seu retorno você proporciona no Campeonato Paulista. A torcida do São Paulo 2-0 pro time do Corinthians. E aí do
Ronaldo, vale! Revelado por Cotia em 2009. 16 anos depois, Oscar marca o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. O primeiro gol na história vestindo o manto do clube que o revelou. Fazendo as pazes com a torcida no Morumbi. Recebendo o ótimo passe de Luciano, que não foi fominha. De cara pro gol. Pegando de primeira, tirando de Hugo Souza. Oscar, passe para o primeiro gol de Lucas. E agora marcando pela primeira vez. O tricolor amplia. São Paulo 2, Corinthians 0. 2-0 pro São Paulo no jogo. 2-0 pro tricolor. Quesada, Pretzel. Corinthians novamente. Carrilho erra, vem pro toque de bola. Tenta descer o time do São Paulo. Abertura, frente, levantamento. Vem pra Luciano, bateu pro gol. Em cima da marcação. José Martínez entregou o ouro. Time do Corinthians vai entregando o jogo pro São Paulo. Pretzel, Quesada. Impressionante, né? O Bidu deixou o Carrilho na podre. Daí o Luciano ganhou e deu pro Oscar. O tapa do Oscar foi maravilhoso. A qualidade dele com a bola ele é diferente, com pouca intensidade, mas decisivo. 2-0, o Corinthians 11, Quesada. E tudo normal, Pretzel e Ulisses. São sempre os mesmos que falham, né? Kaká no lance de cabeça do Lucas Moura e o Bidu atrasando uma bola. Não foi um passe, ele deu uma tijolada pro Carrilho, né? E aí o Luciano, espertíssimo, mandou a bola pro Oscar, abriu o placar. O jogo é todo de São Paulo. Se o São Paulo tiver cabeça, goleia o Corinthians nessa noite com muita chuva, talvez chuvas de gols também no Morumbi. 2-0 pro time do São Paulo. Peças para o carro, moto, caminhão. É Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro vem São Paulo. Bola foi chuta no centro de calcanhar, abriu para Caleri. Caleri dominou, bateu pro gol. Hugo pega o goleiro do Corinthians, sai para fazer a firme boa defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo da Atacadista, as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no tempo da torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola para Sérgio do time do Corinthians. A abertura vem pelo campo de defesa, vem contra Ramalho. Ele solta a jogada para Carrilho. 2-0 para o time do São Paulo. Vai tentar o toque de bola para Memphis. Memphis recolhe, domina para a direita. Enfia a jogada do comando de ataque para Mateuzinho. Tentou o domínio, ficou no chão. A bandeira está dando lateral para o time do Corinthians. Bater pela esquerda, campo de defesa. Lateral para o time do Corinthians cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para. Bandeirantes marca. 14 jogados de bola rolando para você conferir. 14 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. São Paulo 2, Corinthians 0. Gols dele, Lucas e Oscar, os craques do tricolor. E vem pro jogo o time do Corinthians. Memphis tentou passe, soltou na grande área. Afasta a zaga, vem pra tirar. Ganhando o toque de bola, Lucas domina pro time do São Paulo. Tenta ganhar a jogada contigo na intermediária. Recolhe com vontade, Romero vem pra dividida. A bola volta com o time do São Paulo. Memphis na marcação. Sai tocando Oscar pro time do São Paulo. Ele tenta lançar para Lucas, muito forte, tranquilo do gol. Hugo Souza sai pra fazer a firme boa defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua pra você, São Paulo 2, Corinthians 0. Na Bandeirantes é você, Alô Miliose. E Ulisses, com esses gols do São Paulo, o tricolor assume a ponta do grupo C, chega a 7 pontos na competição. Já o Corinthians cai pra segunda posição do grupo A, ainda com 9 pontos. Ramiro. O detalhe até sobre a mudança há pouco, 14 Ranieri saiu para a entrada no 11 Romero, a segunda mudança do Corinthians da partida. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? Mudança óbvia, o Ranieri foi um poste no jogo, né? E o Romero entra para fazer o setor ofensivo junto com o Thales Magno, que já deveria estar no jogo. Então 2-0 São Paulo, e agora o Corinthians vem para cima e vai ficar aberto. E vem pro jogo o time do Corinthians. Desculpa, Romero tentou o toque, ouviu o toque da mão, é falta pro Corinthians bater na direita. Pois não. É isso aí, pois não, Quesada. É jogo pro Thales Magno. Tá perdendo por 2, 3, 4, não importa. Agora tem que buscar pelo menos um empate heróico no Morumbi. O Martínez agora fica ali na cabeça da área e libera todo mundo. É
bola no campo de ataque, se posiciona para a cobrança, ajeita para a cobrança, vem levantamento, é falta na direita para o time do Corinthians bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Ajeita para a cobrança de falta, vem para a bola novamente. O time do Corinthians, falta para o Timão bater. Ajeita para a cobrança, 2-0 para o Tricolor. Se posiciona para a cobrança, Coronado é na direita, falta para o Corinthians bater. Coronado vem para a cobrança para o time corintiano, partiu pelo setor de direita no campo de ataque. Chuveirou na boca do gol, toque de cabeça do zagueiro, corta, tira, volta com José Martínez. Dominou, bateu pro gol. Lindo, 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 um golaço! De José Martínez, ele encheu o pé do meio da rua da intermediária, depois de rechaçar de cabeça o Lucas, a bola que encheu o pé, entrou na furquilha esquerda, ela caprichosamente ainda toca no travessão, entra na furquilha esquerda. Que gol lindo, que pintura de gol, que gol espetacular, lindo, 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 José Martínez. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, José Martínez, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Agora São Paulo, 2 vem pra jogo, São Paulo solta pra Lucas, entrou na cara do gol, bateu. De Lucas, golaço de Lucas, lindo, 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 outro lindo gol da Morumbi, numa jogada na raça, a bola solta, domina o Oscar, recolheu, cortou a marcação do Carlinho, rolou na entrada da grande área pro Lucas, o Lucas dominou, tabelou com o Caleri, recebeu, fez a finta no primeiro, finta no segundo, finta no terceiro, aí ele sai na cara do goleiro do Corinthians, o Hugo Souza enfia o pé na bola e mete na bochecha, meteu na bochecha no fundo da rede, lindo gol do Lucas, que tabela do Lucas, que jogada do Lucas com o Caleri, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Lucas, que você proporciona a torcida do São Paulo. O Corinthians faria o gol na saída de bola, Lucas faz o segundo dele no jogo, o terceiro do São Paulo. Lucas, lindo gol, uma pintura de gol de cada lado. Agora São Paulo 3, Corinthians 1. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção maior, ídolo do futebol do São Paulo, Lucas, que você proporciona a torcida tricolor. Aí, primeiro você, Ramiro, o golaço do José Ramírez, depois você, o golaço do Lucas Paulo do Vale. O primeiro gol de José Martínez com a camisa do Corinthians, que praticamente não valeu nada, porque o São Paulo mais uma vez está na vantagem, PDV. E aí o São Paulo saiu do meio-campo justamente para marcar o terceiro gol, nos pés dos melhores jogadores, os ofensivos, Luciano, Oscar, Caleri fazendo a parede e Lucas Moura, que passa por Kaká, passa por Ramalho, Bidu não chega, na saída do Hugo Souza com o pé trocado, Lucas faz o terceiro do São Paulo no jogo, o segundo dele, Tricolor 3, Corinthians 1. Pro São Paulo, pro time do Corinthians. Alô, Quesada, alô, Pratão. Primeiro o Martínez fez um gol, né, Quesada? Lá, Rivelino, Neto, Marcelinho, Carioca, todas as homenagens possíveis. E o Lucas botando o jogo no bolso, Quesada. E a defesa do Corinthians é uma mãe, né? Zagueiro tem que combater. O Kaká não deu combate, o Ramalho ficou olhando e o Lucas fez um gol quase de placa, ou de placa no Morumbi. No momento que era para pegar fogo, o São Paulo foi lá e arrebentou o psicológico do Corinthians, Ulisses Costa. Aqui parado, o jogo é falta para o time do São Paulo bater no seu campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress. 3
3-1 São Paulo. Que jogo no Morumbi. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 2 golaços do jogo, um pela jogada de Lucas com Caleri, outro golaço do José Martínez. Que jogo. A bola volta no toque, ele para tentar descer o time do Corinthians. Levantamento vem pro Yuri Alberto, já domina o Yuri Alberto com a Arboleda. Ele perde a lance, vem para ganhar a Arboleda em lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É Nakata, é HG Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e domina o time do Corinthians, tenta Carilho, ele vem pra finta na marcação, tentou o toque de bola, tenta ser jogando novamente a equipe do Corinthians pela direita do campo de ataque, é lateral para o time do Corinthians bater, Carrilho bate o lateral para Mateuzinho domina para o time corintiano, tenta ser jogando para o campo de ataque, faz o break na marcação, ele tenta o toque de bola no campo de defesa. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, espanhol e campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. 22 minutos de bola rolando, o tempo não para, com o Corinthians marca. 22 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo. E vem pro jogo Corinthians Coronado. Dominou, tem Mateuzinho partindo pela direita. Rolou para Mateuzinho. Bico da grande área, não tem marcação. Levantou na boca do gol. Cruzou pro Arboleda. Arboleda tira. A bola volta com o time do Corinthians. Domina Carrilho. Ele vem pra finta, faz o break, faz o giro. Protege pro time do Corinthians. Já tenta ser jogando pelo comando de ataque. Prende a jogada com o Tinha Carrilho. Ele tenta o toque de bola na esquerda. Soltou. Recolhe a jogada. Tenta descer o time do Corinthians novamente. Levantamento vem no toque no peito do Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians que tenta ser jogando pela direita, volta a jogar a curtinha. Repito, 23 jogados, placar do jogo continua. 3 São Paulo, 1 pro Corinthians no Morumbi. Ulisses. Alô, Miliose. Tá rolando também no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vence o Noroeste por 1-0. Botafogo empata com o São Bernardo ainda 0-0. A bola volta, vem pro toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, tá parado o jogo, lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de defesa. Lateral foi cobrada, a bola volta com o time corintiano. 3-1 pro São Paulo no Morumbi. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br e domina o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, vem com toque de bola de Coronado, afasta o zagueiro, mas com falta. Alisson faz falta pro time do Corinthians bater na esquerda. Primeiro o Coronado se livrou do Lucas, depois o Alisson fez a falta por baixo. Grande oportunidade pro Corinthians. Memphis Depay geralmente bate forte dali. A atuação do Depay até agora é discretíssima, né? Para um jogador do tamanho dele. Tá certo que a parceria não tá ajudando, mas ele tinha que buscar mais o jogo. Tá parado o jogo, é bola do campo de ataque para a equipe do Corinthians bater, falta, é falta para o time do Corinthians bater, se posiciona pelo setor de esquerda, vem levantamento para dentro da grande área, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Coronado para cobrança de falta, em frente ao banco de reservas do Corinthians, partiu para a bola, bateu, levantou no banco do gol, toque de cabeça, defesa do Rafael, André Ramalho cabeceou, o Rafael fez uma defesa incrível e desce o time do Corinthians, bola foi solta à frente, vai embora, tiro de meta pro São Paulo bater, que defesa do goleiro do São Paulo, que jogo do goleiro Rafael, de primeiro tempo duas oportunidades que a equipe do São Paulo se salvou depois de defesas de Rafael, agora no cabeceio de André Ramalho, a bola ia no ângulo esquerdo do goleiro, que salva com a mão esquerda e o São Paulo vence 3-1. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tá parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 25 jogados para você conferir, é o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você. Corinthians vai perdendo, São Paulo vai vencendo. São Paulo 3, Corinthians 1 na Bandeirantes, é você. Alô, Miliose. Com mais bola rolando pelo Brasil, Grêmio e Caxias estão empatando 0-0, mesmo placar de Vasco e Portuguesa pelo Campeonato Carioca.
bola volta com o time do Corinthians, domina pelo setor de direito do campo de ataque, Brasil chuta para Carrilho, vem para subir de cabeça, afasta o zagueiro, tira. A bola volta para Mateuzinho, tenta a dividida, não consegue. Domínio do campo de retaguarda, André Ramalho vem para tirar. Ele toca na bola, ganha para Memphis domina para o time do Corinthians, não apareceu no jogo. Vem pro drible, soltou na direita, abriu jogada curtinha para Carrilho. Carrilho vai pro cruzamento em cima do Alan Franco, a bola bate. Escanteio para o time do Corinthians bater. Escanteio para o time do Corinthians cobrar pela direita do campo de ataque. Mais uma vez a bola em cima do Alan Franco, que não deixa passar nada desse lado esquerdo do São Paulo. Primeiro escanteio pro Timão, no segundo tempo, Coronato na bola. Se posiciona para a cobrança. Escanteio para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Se posiciona para a cobrança, partiu para a bola Coronado. Levantou na boca do gol, bola tocada para trás, volta para Coronado. Yuri Alberto vai tocar para ele. Parabéns, Yuri Alberto. Parabéns, inteligente, não é mesmo? Coisa impressionante, né? É um negócio de louco, né? Vou te dizer um negócio, cara. Ô, na moral, vou falar pra você. Eu vou falar um negócio pra você aqui. Na moral. Ô, jogador profissional de futebol que vem numa posição de irregular, vai sobrar pro companheiro a bola, ele toca na bola e é dado impedimento. O Yuri Alberto, acorda, né, velho? É uma piada. Com detalhe, né? O Carrilho e o Coronado estão jogando bem. Só que o Memphis e o Yuri Alberto estão jogando nada. E o Romero entrou até agora e não tocou na bola. Então o São Paulo, de maneira surpreendente, voltou bem mais ajustado que o Corinthians e tem tudo para vencer o jogo. Ferreira. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta, tenta descer os caras, recolhe para o time do São Paulo, tenta o toque de bola com o time na intermediária. Mateuzinho pegou os caras e merece amarelo, hein? O pessoal antes do jogo tava com o rodo no campo para tirar água, né? Agora o rodo foi do Mateuzinho ali para cima do Oscar. Daqui a pouco Ferreirinha vai pintar no São Paulo a primeira de Zubeldia. E o tal do Memphis, hein, gente? Hein, Quesada, hein, Pretzel? A atuação ruim hoje do Memphis, né? Realmente provavelmente o pior jogo do Memphis com a camisa do Corinthians. Nem daqueles 3-1 em Brasília no Campeonato Brasileiro, ele com aquela derrota, ninguém foi bem ali, mas ali ainda fez alguma coisa, né? Hoje realmente uma figura super apagada. Tiro de meta para o time do Corinthians, bater Oscar, bate mal, põe para fora. Tá parado o jogo. E aí? Eu tinha falado também, o Memphis muito mal. E outra, então olha pro banco na parte ofensiva do Corinthians. Romero, Hector Hernandes, que não sei porque joga no Corinthians, e tem o Talismã, que já deveria estar no jogo. Porque o Yuri Alberto também não estava. Tira o Yuri Alberto ou o Memphis, tira um dos dois e põe o Thales. E vem pro jogo, domina pelo campo de ataque, Carrilho recolhe para aqui pro toque de bola contigo no setor intermediário, já domina, prende a jogada pelo setor de direita. A Abertura vem pelo comando de ataque, tenta a finta, prende a jogada contigo no campo de defesa, recolhe a jogada novamente, trabalha pelo comando de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta descer, lançamento foi feito à frente, tenta o toque de bola, Coronado prende pro time do Corinthians, abre a jogada para André Ramalho domina 3-1 pro time do São Paulo, 3-1 pro São Paulo, lança, boa bola para Romero prendeu pela ponta e deu pro Bidu, ele prende no comando de ataque, vai pra finta o Bidu, tenta o drible, escapa da marcação no primeiro ameaça, o cruzamento deu para Romero prendeu pelo setor de ponta, vai pra finta, recolhe a jogada para Coronado, enfiou para Memphis na entrada da grande área, tentou bater pro gol, bola voltou no comando de ataque para José Martínez, ele tenta o passe, passa mal, a bola volta no campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians para ser chegando, a abertura vem pelo campo de retaguarda, domina o time corintiano, é com Mateuzinho pelo setor de direita, Mateuzinho domina para o time do Corinthians, abre para José Martínez, ele prende o lance, desce para o Corinthians, inverteu jogada pelo setor de esquerda, é para Bidu, mata no peito, domina para o time corintiano, deu para Romero prende no comando de ataque, a Arboleda vem para a marcação, ele escapa da marcação do primeiro, escapou do segundo, levantou na boca do gol no peito, tranquilo, Enzo Dias recua para o goleirão Rafael. Mais uma grande oportunidade no Corinthians do lado esquerdo pro direito. Agora o Romero tentou fazer esse lançamento. Não tinha ninguém na grande área depois do cruzamento dele. O Memphis cabisbaixo e não sai do gramado. Pode deixar tudo azul, para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor da HG, porque é na Cata, a bola volta no toque de bola, domina novamente, curtindo no setor intermediário, recolhe o time do Corinthians, tenta descer pela direita, a abertura vem para Mateuzinho domina para o time corintiano, 3-1, São Paulo vence o jogo, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina o time corintiano, recolheu o comando de ataque, Coronado tentou a fim.
finta e vem pra fazer a falta. O desequilibrado Luciano. Ele fez a falta, não ia tomar amarelo. Ele dá um bico na bola. E vai sair, ó. Toma, parabéns. Aí o São Paulo precisa dele na sequência, dá nisso aí, ó. Pô, fez a falta. Fica quieto, foi lá, o juiz apitou, ele deu um bico na bola e tomou um amarelo, Luciano. Ele é desequilibrado, cara. E vai sair, ó. Neste exato momento, deixa o campo com a camisa 10 para a entrada do Ferreirinha com a 11. Só esse registro, sai amarelado o Luciano neste exato momento. Partida discretíssima do Luciano. Ele é um cara de jogo grande, é fazedor de gols, mas hoje ele destoou. O Caleri foi muito mais sanguíneo do que ele. Agora, o mérito do Luciano foi o passe que ele deu pro Oscar, né? Ele não foi fominha e a torcida gosta dele. É Luciano, é Luciano. O passe pro Oscar foi maravilhoso, quem sabe? E agora o jogo é pro Ferreirinha, porque o Corinthians vai se mandar pra frente, Pretz Ulisses, e aí vai abrir espaço. Ferreirinha em cima do lateral do Corinthians, pode ser o caminho para ampliar esse placar aí, já muito bom pro São Paulo. É falta para o time do Corinthians bater pela meia direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima se posiciona, vem para a cobrança de falta. O time do Corinthians pelo setor de direita vai partir. Memphis na bola, partiu, bateu, levantou na segunda trave, dá o soco na bola, o Rafael. Dá um soco o goleiro do São Paulo. Vou dizer o que jogou o Rafael, hein, meu amigo? Tá muito bem no jogo. É impressionante. Vai mexer quem? O Corinthians? Isso. Olha que ele vai tirar, Nossa cara. Senhora. Vai sair o 19 Carrilho e vai entrar o 43 Thales Magno. Agora ele pegou um par de 2 numa rodada de pôquer, viu? E foi por tudo ou nada agora. Tirando o Carrilho. Ele tem 5 atacantes em campo agora. E vem pro jogo, tenta descer o time do Corinthians, domina pelo comando de ataque. Abertura pelo setor de direita para José Martins. De 3 dedos, lança a jogada Coutinho, já domina no comando de ataque. Abriu para Yuri Alberto. Yuri Alberto domina pelo comando de ataque, vai para finta na marcação. Prende o lance, tenta ser jogando. Recado do time do Corinthians, levantamento foi feito para Coronado. Corinthians só tem atacante, não tem marcação no meio, hein? Já domina Coronado. Recolhe para o time corintiano, solta a jogada para José Martins. Ele abre para Mateuzinho. Mateuzinho domina, vem Ferreirinha para marcação, deu para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, faz o giro em cima da marcação. Outro break do Romero. Domina para o time corintiano, tentou partir para o comando de ataque, fica no chão, sente a falta, o time do Corinthians já domina novamente o time do São Paulo, tenta descer do campo de defesa, a abertura vem para Lucas em velocidade, lançou, tentou o Caleri, domina, toque na bola do Caleri atrás, mas evita a saída Ferreirinha, ele domina para o time do São Paulo para ser jogando pelo comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola novamente, o time do São Paulo para descer, Coronado fica caído, a abertura para Lucas, vem para a tabela, girou, soltou, bom lance à frente na direita, pediu do outro lado, Alisson soltou na direita no campo de ataque para Igor Vinícius, vem São Paulo, dominou com Lucas, vai para finta, abre o compasso, tentou o toque de bola, já solta a curtida no setor intermediário, recolhe o São Paulo para ser o jogando, Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa, Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil, a torcida no grito de olê, domínio do campo de defesa, Thales Magno vem para marcação, recolhe para o São Paulo que está jogando no campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. 33 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua pra você. Corinthians perdendo São Paulo, vencendo São Paulo, 3 Corinthians 1. Na Bandeirantes é você, alô, Miliose. E tem gol no Campeonato Paulista. O São Bernardo no finalzinho faz 1-0 contra a equipe do Botafogo. O Guarani também vence o Noroeste por 1-0. É o futebol da Bandeirantes pra você. 34 jogados, Quesada, Pretzel, 3-1 pro Tricolor. Pretzel, aquilo que a gente estava comentando, né? Quando o Corinthians enfrentou um adversário do mesmo nível dele, ele não conseguiu fazer um jogo igual, principalmente no segundo tempo, né? É fácil vencer Bragantino, Velo e Água Santa. Quando pega um adversário do mesmo nível, o Corinthians mostra todas as deficiências que tem, viu, Pretzel? É verdade, agora o gol foi muito cedo, gol de bola aérea, né? Erro do Mateuzinho e do Kaká, e aí o time se atrapalhou. E o erro individual do segundo gol também matou o time do Corinthians. O São Paulo muito bem organizado e fisicamente jogando muito no erro do Corinthians. É uma vitória até agora merecida. Eu acho que a vitória está encaminhada. Vitória encaminhada para o Tricolor num grande segundo tempo. Parado o jogo, falta pro time do Corinthians bater 3-1 pro time do São Paulo, pois não? Rian foi chamado no Corinthians. Óbvio, ele vai botar um cara no meio agora pra tirar um atacante, não. Olha como é que tá o time do Corinthians, só tem atacante no time. E o Coronado tem que tirar tá o Memphis, e o Coronado tá morto. Não, e o Memphis, tira o Memphis. Tira o Memphis ou o Yuri Alberto, pode escolher. Ou o Yuri Alberto, né?
e não estão jogando nada. A bola volta, tenta o toque de bola, recolhe. Olha o Coronado, entregou pro Lucas. Lucas dominou pro time do São Paulo, abriu jogada na direita, solta no comando de ataque, recomeça o São Paulo. Errado agora, hein? Ô Caleri, podia ter tocado a bola no meio, passava todo mundo, ele voltou lá atrás no seu campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas de todo o Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Placar de 3-1 pro time do São Paulo. Ganha o São Paulo no jogo. Toca a bola, a torcida gritou ali no Morumbi. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta com o time do Corinthians. Olha a jogada que eu tinha, Romero. Ele prende o lance, deu na direita para Mateuzinho. Mateuzinho desceu, dominou, pode soltar para o Yuri Alberto, passou errado. Voltou, Romero bateu para fora. Corinthians tem dois laterais que são uma piada, né? Mateuzinho não consegue enfiar uma bola pro Yuri Alberto livre na direita. O outro, que é o Bidu, ele solta todas as bolas para o adversário. Negócio de louco, hein, Preto? Hein, Cassado? O titular da lateral esquerda tá no banco, né? Que é o Palácios. O Palácios é que tem que jogar quando tiver o melhor ritmo, Ramiro. E aí mexe o Corinthians. Olha, ele tirou o Coronado com a 77 e colocou o Rian com a 37. Tava morto o Coronado também, né, o Cassado? Tava morto o Coronado. É um Frankenstein isso daí. Agora, quem que cria nesse time, hein? Nossa, eu falo do Ramon, Ulisses. Ouço que Quessadinho. O Ramon é fraco. Eu falo, vai na minha. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, Sil tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. A bola volta com o time do São Paulo, tenta descer o time do Corinthians, domina pelo comando de ataque. Abertura para Thales Magno, ele domina, vem pra frente em cima da marcação do vermelho. Já partiu em velocidade, tentou dar o tapa na bola, pega o goleiro. Rafael sai do gol para fazer a defesa. Tava ligada a zaga do São Paulo, mas quase que o Thales Magno faz um rabisco ali pra cima da marcação do tricolor. O São Paulo vence no Morumbi 3-1. 3-1 pro time do São Paulo diante do Corinthians no Morumbi. Rafael parte pra bola, bate, tenta o levantamento para o comando de ataque. Kaká vem de cabeça, toca, mas toca pro Caleri. Domina para os recolhe para Oscar, me desculpem. Oscar domina pro time do São Paulo. Tenta descer do campo de ataque, ele faz o break, prende, domina pro time do São Paulo. Soltam jogando na esquerda. Abriu para Enzo Dias. Enzo Dias domina novamente pelo comando de ataque, vai pra finta. Ele prende o lance, recolhe contigo novamente pelo setor de esquerda. Lançamento vem pro toque de bola na frente. É pra Caleri, vai fazer o gol, bateu trave em cima do lance. Vem pra afastar, Kaká põe pra fora, escanteio São Paulo na esquerda. Tá buscando o primeiro da temporada ainda o Caleri, né? Pouco inspirado nesse sentido, ajudou muito no terceiro gol da equipe do Tricolor Paulista. Agora para no Kaká, escanteio São Paulo, Oscar na bola. E vem São Paulo para a cobrança de escanteio, hit de verdade, a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse www.estrelabet.bet.br. Escanteio São Paulo, escanteio cobrado, Alisson domina, vai pro cruzado, levantou no gol, subiu, Kaká de cabeça, tirou, a bola volta no toque de bola com o time do Corinthians com Thales Magno, ele levanta para o Yuri Alberto, ganhou uma jogada, soltou o lance à frente, abriu no toque de bola, Rian dominou novamente para Bidu prende o lance, era para ter soltado pro Romero, demorou para tocar, abriu para Thales Magno, dominou, bateu pro gol, pessimamente mal, mas parece que teve desvio ou não? Escanteio Corinthians direita. Desviou a bola em cima do Lucas, no meio do caminho, a bola se perde pela linha de fundo, vem pra bola, Memphis Depay no escanteio. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem pra cobrança de escanteio Memphis, escanteio pro time do Corinthians, bater pela direita no campo de ataque, placar do jogo 3-1 São Paulo, partiu pra bola, Memphis bateu, levantou André Ramalho, tentou de cabeça, bola volta no comando de ataque, tenta descer o time do São Paulo com Ferreirinha, ele domina, Ferreirinha prende pro time do São Paulo, já recolhe, vem Rian pra sua marcação, vem pra fazer a falta, tá parado o jogo, marcada a falta pro São Paulo bater no campo de defesa. Impressionante a falta de inteligência no Rian nessa jogada, porque apesar do drible do Ferreirinha, ainda tinha mais uns 10 jogadores do Corinthians para encarar. Falta pro São Paulo, setor de defesa. 25 faltas no jogo, 11 cometidas pelo São Paulo, 14 por parte do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes pra você. GPR está ligado na Bandeirantes. Que grande jogo do São Paulo. Tá de parabéns o São Paulo pela vitória até agora. Domínio do campo de defesa. Olha só o Mateuzinho. Arma contra golpe pro time do São Paulo. Domina Ferreirinha.
rápido. Tive impressão de falta do Mateuzinho, que o juizão não deu. E vem pro jogo. Tenta descer o time do Corinthians. Bola foi solta pela esquerda. Prende o lance curtinho. Rian. Ele soltou pra Thales Magno. Vem pra finta na marcação. Recolhe pelo comando de ataque. Deu pra Memphis. Não passa. Não passa de jeito nenhum pelo Alan Franco. Que zagueiro do tricolor. Sai do gol. Vem Rafael pra fazer a firme boa defesa. Tony Ferreira. Alomar no Aparecido Muniz. Ligado na Bandeirantes. José Melo curtindo o Sonsácio Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Denison tá ligado no microfone Bandeirantes. Vitória Viana. Bonito São Paulo 3-1. Vai vencendo em cima do Corinthians. O tempo atacado termina de estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio. Com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no tenta. Yuri Alberto não domina a bola. Perde o lance e volta para Thales Magno. Ele vem para finta. Tenta o toque de bola. Escapa do primeiro. Não solta a jogada. Perde o lance. A bola volta para Caleri. Caleri tenta o passe de bola. Voltou para Lucas. Lucas domina para Oscar. Oscar já prende para o time do São Paulo. 3-1 para o time do São Paulo. Vem para tirar a zaga do Corinthians. Afasta. A bola volta no toque de bola com o time corintiano para Memphis. Escorou para Thales Magno. Vem para finta. Toma falta. Não, aí vai tomar amarelo agora o Alan Franco por reclamação. Vacilou o zagueiro da equipe do São Paulo, que vinha fazendo uma grande partida. Ele leva cartão amarelo depois pela reclamação do lance. O Corinthians tem uma falta. Lado esquerdo, Memphis na bola. Tá parado o jogo, tá marcada a falta. É falta para a equipe do São Paulo bater. O time do Corinthians bater pela carta de 3-1 para o time do São Paulo. E vai mexer o São Paulo, hein? Se posiciona para a cobrança de falta. Tem falta novamente o time do Corinthians. Ajeita para a cobrança de falta. É falta para o time do Corinthians bater. Memphis vem para a cobrança de falta. 3-1 para o time do São Paulo. Você ligado na Bandeirantes. Segurança e conforto em qualidade no caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG. Porque é na carta. É falta para o Corinthians bater. Próximo ao banco de reservas, vem Memphis para a cobrança, vai partir para a bola, Memphis para bater falta para o time do Corinthians, perde a esquerda na bola, correu, bateu no alto, nas mãos do Rafael. No alto sai para fazer a firme defesa o grande goleiro do São Paulo. Como disse o próprio Quesada, talvez uma das piores partidas, se não a pior, do Memphis com a camisa do Corinthians. Agora ele tinha a oportunidade de levantar na segunda trave e na primeira ele entregou de graça para o goleiro Rafael. Já Ferrarese no São Paulo. E vem mais uma, que a distância me parece o André Silva. Então o Zubeldia vai mexer duas vezes, daqui a pouco eu passo o público. E vem pro jogo, domina no campo de ataque, tenta o toque de bola, Lucas domina pro time do São Paulo, tenta ser jogando, 3-1 pro time do São Paulo, recolhe no campo dele, fez o último jogo de Corinthians e São Paulo, se eu não me engano, também foi 3-1 em Brasília, não foi isso? Foi. O ano passado pelo Brasileiro. Foi pelo Brasileiro em Brasília lá, né? E aí tá parado o jogo. E tá sendo quebrada a sequência de vitórias do Corinthians aí, hein? Hein, Caçada, hein, Prato? Pois é. Depois dessa derrota pro São Paulo, o Corinthians começou a dar uma arrumada, né? Vamos ver se não desarruma agora com essa nova derrota pro São Paulo, que às vezes acontece. E por aproveitamento, o líder do campeonato é o São Paulo no momento, com 7 pontos em 9. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians, tenta o toque de bola, José, ele tenta a finta, faz uma marcação, prende jogada pelo seu campo de defesa, já domina para o time do Corinthians, 43 de bola rolando. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e ao campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. A bola volta no toque de bola, tenta arrancar novamente o time do São Paulo, abertura pelo comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola, Coutinho, olha o Romero, até o Romero tentar armar contra-golpe, vem José Martínez para a marcação, aperta o Corinthians, o árbitro para. E tem que dar amarelo pro José Martínez mesmo. Tá certinho o árbitro do jogo. Amarelado. José Martínez leva cartão amarelo por conta desse puxão, jogador que entrou nessa segunda etapa. E saindo no São Paulo, 7 Lucas, autor de 2 gols em 6 majestosos desde que voltou, 5 gols marcados. Incrível Lucas Moura. Saindo também 9 Caleri, entrando 17 André Silva no tricolor paulista. E no lugar do Lucas, Ferrarese, 32. E aí, Pretzel, Quesada? 3 zagueiros agora para fechar a bola aérea e pro Lucas ser aplaudido, né? Pelo grande público São Paulino aqui, uma atuação de luxo no segundo tempo, grande vitória do São Paulo, é o homem clássico realmente. É isso aí, agora fecha o time, né? Nos últimos minutos aí, acréscimos para garantir essa vitória histórica do São Paulo em cima do maior rival. Vitória gigante do São Paulo de 3-1, discutível. Tá parado o jogo. Sim. Mais 6 minutos de acréscimo de jogo.
Placar de 3-1 pro time do São Paulo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes. Próximo jogo do Corinthians, Ramiro. Quarta-feira contra a minha Ponte Preta. Aonde é o jogo? Em Campinas. Campinas. Isso. Henrique Pereira, nos Estados Unidos, tá ligado no microfone de Bandeirantes. Alô, Henrique, o Kiki todo. Alô, Fernanda. Obrigado, Kiki, pelo carinho da audiência. Tá lá com o Henrique. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser da Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é claro. E tudo azul pela frente, a Nakata. A bola volta no toque de para tentar descer o time do São Paulo. Lançamento à frente para Ferreira, dominou, cortou, vai fazer o gol, é pênalti! Olha, fiquei na dúvida se o Hugo faz pênalti no Ferreira ou não, hein? O árbitro manda esperar, tive impressão de pênalti, deixa eu ver o que o árbitro vai fazer, hein? O Ferreira corta, tira do Hugo, ia fazer o gol, o Hugo dá o tapa, o Ferreira vai com bola e tudo pra linha de fundo, mas fico na dúvida se foi tocado ou não. A impressão que eu tive, pênalti pro São Paulo, hein? E o Ferreira, ó, com os braços abertos, tá reclamando, ainda não autoriza o Flávio Rodrigues de Souza por aqui. A arbitragem analisa o lance no VAR, que pode ser pênalti para o tricolor. A impressão que tem é que eles podem estar analisando um toque, acho que era o Rian. O Rian em cima do Ferreira, com o braço, antes do Hugo chegar no Ferreira. Mandou jogar o árbitro. Ó o lance. Alô, Serginho Gomes. Alô, Silvio Baroni. Rapaziada da Seu Ligados do microfone Bandeirantes, Espírito São Paulo 3-1. Tricolor vencendo o time do Corinthians. Já domina, prende no campo de defesa. Agora o time do São Paulo para ser jogado no campo de defesa. Já domina no campo da retaguarda. Tenta o toque de bola, André Ramalho. Ele domina 3-1 para o time do São Paulo. Tenta Mateuzinho ser jogando. Domina no campo de defesa. Hugo Souza para o time do Corinthians. Ele prende o lance e tenta inverter a jogada. Olha o Hugo Souza, deu de presente para o Caleri. Domina o Corinthians, entrega a bola para o time do São Paulo, que domina pelo setor de direito no campo de ataque. Abertura vem à frente para o toque de bola, Coutinho na intermediária. Recolheu o time do São Paulo com o Oscar. Oscar domina para o São Paulo, vai para a finta, tenta o toque de bola. Recolhe o São Paulo, toca de pé em pé. Abertura vem no comando de ataque com o Ferrarese. Tentou tocar pela direita, vem cruzamento na área. Tira a Kaká, afasta para o time do Corinthians, tenta ligar contra-golpe. Já solta a jogada para Thales Magno. Tentou tomar a pancada, Magno. Escapou do primeiro, escapou do segundo, deu para Romero pelo setor de esquerda. Thales Magno parte, vem Memphis pelo meio. Romero balança, vem pra frente, Yuri Alberto escapa na marcação, Yuri, ele ganhou jogada, vai pra linha de fundo, tentou cruzamento, na boca do gol, vem pra tirar o gigante Alan Franco, ele põe pra escanteio pro Corinthians bater na esquerda. É mais uma vez por ele, em que a bola não passa, é impossível passar por Alan Franco, escanteio, Memphis da bola. Escanteio para o time do Corinthians bater, Memphis vem pra bola, partiu pra bola, bateu, levantou o toque do André Ramalho, vai pra fora, tiro de meta pra equipe do São Paulo bater. E aí o Enzo Dias está colocando a mão ali na brinquedoteca, acabou sentindo demais o jogador de São Paulo na disputa do lance. O André Ramalho jogou por toda a defesa do Corinthians, né? Foi o único defensor que jogou bem no Corinthians. E no São Paulo, o que joga o Alan Franco desde que o Zubeldia chegou é uma enormidade, né? Tá repetindo o lance do pênalti aqui agora possível. Pra mim foi pênalti do Mateuzinho botando o braço na bola. Pra mim. Motopeça com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. E o lance, o Quesada. Há um toque de mão no jogador do Corinthians. E eu tô na dúvida até agora se o Hugo Souza não derrubou o São Paulino, viu? Era um lance pro VAR aí, né? Olhar com mais carinho. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta à frente, tenta descer o time do Corinthians, não consegue, passa mal Rian. A bola volta com o time do São Paulo que sai tocando errado, Oscar. Recolheu no comando de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians. Já parte pelo meio de campo, contigo na intermediária, Rian. Soltou pro Yuri Alberto, domina pro time corintiano, vai pra finta. Nossa senhora. Ele passa a bola, Yuri Alberto pro Enzo Dias. Já domina pra ser jogando pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola no time do São Paulo pra ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time do São Paulo para ser jogando. Domínio do comando de retaguarda, vem pra finta, tenta o toque de bola. Já recolhe novamente, tenta o levantamento à frente. Domínio tricolor do Morumbi, lançamento foi feito pelo setor de esquerda, que abre ataque. É pra Ferreirinha, tentou chegar, a bola não chegou. Ainda um bico na bola e põe pra fora. Tá parado o jogo, vai mexer o São Paulo. Saindo, camisa 2, Igor Vinícius na equipe do Tricolor Paulista para a entrada do 21, Bobadilha.
Portanto, Bobadilha com a 21 entrando, aproveitando para passar público e renda, 54.855 pagantes, renda de R$3.332.358. É o futebol da Bandeirantes, 3-1 pro São Paulo. Pediu para esperar um pouquinho para a cobrança de lateral. Passeio do São Paulo no segundo tempo no Corinthians, hein, Pretzel, hein, Quesada? Passeio podia ter sido mais. Podia ter sido uma goleada gigantesca. O Lucas jogou demais. Agora, fisicamente, eu achei que o São Paulo ia vir mal pro segundo tempo. O ajuste do Zubeldia, o posicionamento dos jogadores, aproveitando os erros do Corinthians, matou o jogo pro São Paulo. E foi pênalti. Volta. E foi pênalti do Hugo no jogador de São Paulo. Tá? E se fosse uma música ou um filme, seria Dançando na Chuva, o que o São Paulo fez hoje. É verdade, mas por que a arbitragem não chama de dar o pênalti, então? É isso. Porque o Hugo só pega nas pernas do Ferreirinha, não foi isso? Isso. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola. Ergue o braço, o árbitro. Fim de jogo no Morumbi. São Paulo goleia 3-1 pro Corinthians. Na Bandeirantes vem aí o apito final com Ricardo Capriotti. Vamos lá, vamos falar dessa grande vitória do tricolor. Passeio do São Paulo, hein? Passeio. Corinthians não viu a cor da bola, principalmente no segundo tempo, e o tricolor conquista a vitória, quebra a invencibilidade corintiana e o Morumbi em festa. Reportagem Bandeirantes filtrando tudo isso. Alô, Pedro Ramiro, fala aí, Paulo do Vale. Vamos lá, Capri, olha, o São Paulo, né, que buscava parar com essa fase do Corinthians de vitórias, e o São Paulo agora chega a 6 jogos sem perder para o Timão. Última derrota em 2023 na primeira perna da semifinal da Copa do Brasil, e depois o São Paulo aqui no Morumbi conquistou a classificação. Outro dado interessante também, esse foi o 6º majestoso de Lucas Moura desde que retornou ao São Paulo há 2 temporadas também. Números incríveis, 5 gols em 6 jogos e nenhuma derrota para o Corinthians desde que retornou ao São Paulo. Só mais um dado antes de passar pelo Ramiro: Oscar, cria da base, estreou em 2009 com a camisa do tricolor paulista. Naquela ocasião foram apenas 16 jogos e nenhum gol marcado antes de sair de uma forma conturbada para o Internacional. Hoje, 16 anos depois, Oscar marca o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Momento importantíssimo neste retorno do camisa 8. O tricolor vence, chega a 7 pontos em 3 jogos no Paulistão. E pelos lados do Corinthians, Ramiro. No lado do Corinthians, o fim de uma sequência de 10 vitórias seguidas, contando todas as competições. O Timão realmente não consegue o resultado diante do São Paulo. Aliás, não vence no estádio do Morumbi desde 2023, o início de 2023 naquele Campeonato Paulista. Os atletas deixando o gramado bastante cabisbaixos. Emiliano Martins foi o primeiro a deixar o campo junto ao Ramon Dias, e eles vão ter de explicar muita coisa, principalmente no que aconteceu com o Corinthians ao longo da partida. Próximo jogo do Corinthians, quarta-feira, fora de casa, contra a Ponte Preta. Capri. Valeu, vocês já voltam aí no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. E claro, vamos falar muito dessa grande vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 3-1. Vamos tentar explicar aí pro corintiano o que aconteceu. Deu um apagão no time no segundo tempo e uma grande jornada do São Paulo. Tudo isso no apito final. Antes de irmos pro melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, temos que escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes, de São Paulo 3, Corinthians 1. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Fala aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes. Bom, no São Paulo, 2 menções honrosas, Rafael e Alan Franco, mas o craque do jogo, Lucas, o dono do segundo tempo e com boa participação na primeira etapa. Lucas é o voto do Alexandre Pretzel. E pra você, Quesada? O Rafael salvou o São Paulo no primeiro tempo, fez uma partidaça. E na segunda etapa, o Lucas Moura foi esse gigante, né? Lucas Moura, São Paulo e Corinthians tem tudo a ver, né? Que esse cara joga quando enfrenta o Corinthians. Lucas Moura, o cracaço da partida. É isso aí, Lucas Moura.
Lucas Moura, melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. E no apito final, que está chegando agora na sequência, a gente fala disso tudo pra vocês. Não saiam daí, sigam conosco, tanto no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, como também pelas ondas do rádio, os nossos canais digitais. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixe o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Aqui tá parado o jogo. Escanteio para o time do São Paulo. Bater Oscar, vem na bola, bateu o escanteio. Levantou na boca do gol. Lucas de cabeça. Escanteio pela esquerda, levantamento na medida pra ele subiu mais que toda a zaga do Corinthians, veio lá de trás, subiu livre, cabeceou a bola no canto esquerdo do goleiro Hugo do Corinthians, a bola deu na bochecha da rede, morreu no fundo do gol, Lucas, com emoção maior no futebol, essa emoção, Lucas, que você proporciona à torcida do Tricolor, subiu com vontade, com garra, Lucas, deu bobeira na marcação, Martínez deu bobeira na marcação, Cacari subiu livre, meteu pro fundo da rede, 1 pro São Paulo, 0 pro Corinthians do Morumbi, o detalhe do gol do time do Corinthians, tenta ser jogando, nossa senhora, hein, recolheu o Bidu, errado na bola, vem pro toque de bola, o São Paulo vai pintar mais um bola batida, Oscar! Ele passa a bola pro time do São Paulo, um recuo completamente errado. O Oscar, bola rolada na entrada da grande área, deu tapa nela já dentro da grande área. Que erro infantil do Bidu, ele atravessa uma bola muito mal. O Carlinho tentou o domínio para evitar que chegasse no Oscar, pegasse no jogador Caleri. A bola chega, dominou, recolheu o Luciano, rolou. O Oscar vem, enche o pé e manda no ângulo esquerdo do Hugo para fazer o segundo gol. Oscar, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Oscar que chuveirou na boca do gol, toque de cabeça do segundo, corta, tira, volta com José Martínez, dominou, bateu pro gol, lindo, um golaço! De José Martínez, ele encheu o pé do meio da rua da intermediária.
intermediária, depois de rechaçar de cabeça o Lucas. A bola que colheu o pé, entrou na furquilha esquerda. Ela caprichosamente ainda toca no travessão, entra na furquilha esquerda. Que gol lindo, que pintura de gol, que gol espetacular, lindo, 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 lindo. José Martínez, com emoção maior do futebol, e essa emoção, José Martínez, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Agora São Paulo, 2 vem pra jogo, São Paulo solta pra Lucas, entrou na cara do gol, bateu! De Lucas! Golaço de Lucas! Lindo, 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 lindo! Outro lindo gol do Morumbi! Numa jogada na raça! Numa jogada na raça! A bola solta, domina o Oscar, recolheu, cortou a marcação do Carlinho, rolou na entrada da grande área pro Lucas. O Lucas dominou, tabelou com o Caleri, recebeu, fez a finta no primeiro, finta no segundo, finta no terceiro. Aí ele sai na cara do goleiro do Corinthians, Hugo Souza, enfia o pé na bola e mete na bochecha. Meteu na bochecha no fundo da rede. Lindo gol do Lucas, que tabela do Lucas, que jogada. Bom, tá aí o Ulisses Costa e os 4 gols que fizeram o placar do Morumbi esta noite. A vitória do São Paulo 3-1 sobre o Corinthians. E agora no apito final, muito dessa vitória tricolor, a derrota do Corinthians, com a reportagem Bandeirantes no Morumbi, com os nossos analistas, com a sua participação com a gente. Já já tem o gabarito do jogo, hein? Quero só ver o que é que o Leandro Quesada e o Alexandre Pretzel vão aprontar com as notas dessa partida. Daqui a pouquinho vamos gabaritar São Paulo 3, Corinthians 1. Antes de ouvir o Pretzel e o Quesada, deixa eu dar uma passada lá com o Ramiro e o Paulo do Vale. Vão me contar aí qual é a situação para as entrevistas do Luiz Ubeldia, do Ramon Dias e quem mais for possível ouvir ali depois dessa vitória do São Paulo. Me diz aí, PDV, qual é a situação aí, PDV? E você, Ramiro? Vamos lá, nesse momento, Capri, a gente está aguardando aqui as coletivas. Eu estou aqui na sala de coletiva do Corinthians, já que o técnico Ramon Dias e o Emiliano vão falar primeiro. Daqui a pouco eles estarão por aqui. O Lavo, o assessor do Corinthians, acabou de chegar por aqui. Daqui a pouco os treinadores, o treinador e o auxiliar chegam por aqui. Maravilha. Então já já vocês voltam aí da área de entrevistas do Morumbi. Agora é hora de opinião, hora de ouvir Leandro Quesada, Alexandre Pretzel explicando pro São Paulino, pro corintiano, como foi a vitória do Tricolor, a derrota do Timão, um jogo em que o Corinthians não viu a cor da bola e o São Paulo fez um segundo tempo maravilhoso. Mas isso é pro Quesada e pro Pretzel. Vamos lá, rapaziada. Vai, Pretzel. Olha, o jogo teve 2 tempos, né? Eu tô vendo aqui a torcida do Corinthians muito indignada, mas pelo segundo tempo, porque no intervalo a gente chegou à conclusão de que se tivesse ter havido um vencedor, teria que ter sido o Corinthians na primeira etapa, porque foi mais efetivo, obrigou o Rafael a fazer 2 defesas espetaculares, e ali ele tá ali para isso também, e ele mostrou categoria. Então foram 2 tempos bem separados, um primeiro tempo equilibrado, mas com o Corinthians com 2 chances para marcar o gol contra nenhuma do São Paulo. Já no segundo tempo, aí sim, aí o São Paulo dominou o jogo, né? O que o Lucas fez na partida do ponto de vista individual foi uma grandeza. E aproveitando, é claro, o primeiro gol é uma bola aérea, mas é jogada ensaiada, hein? Porque todo mundo corre para dentro da pequena área e o Lucas vem de trás. O Lucas ataca a bola, certo? No cruzamento feito na marca do pênalti. O Mateuzinho ficou olhando, fica marcando a bola, o Lucas passa por cima dele e o Kaká erra também no cabeceio, não chega no Lucas, e o Lucas faz 1-0 aos 4 do segundo tempo. O Corinthians sentiu demais o gol, demais, porque o São Paulo voltou com o mesmo time. A gente imaginava que poderia mexer, eu achei que até o Zubeldia mexeria, mas não. Ele manteve o time porque pela parte física, eu achei que o São Paulo não aguentaria a intensidade do jogo, mas aguentou muito bem, até pela organização tática do time. O segundo gol vem logo em seguida, no erro do Matheus Bidu, que fez um primeiro tempo razoável para bom. Segundo tempo ele se entregou, e aí ele erra o passe pro Carrilho, ele dá uma pancada no Carrilho, que se atrapalha, porque a bola veio muito distante do domínio dele. O Luciano rouba, dá pro Oscar, e o Oscar com categoria faz 2-0 aos 10 minutos. E aí o jogo realmente com muita afeição do São Paulo. No intervalo
intervalo do Corinthians, o Martínez entrou no lugar do Alex Santana, algo que a gente já esperava, e o Martínez fez um golaço, um gol espetacular aos 17, voltando o Corinthians para o jogo. Mas enquanto o Ulisses narrava brilhantemente, que a gente estava fazendo as anotações, São Paulo bateu a saída de bola e o Lucas, numa tabela com o Calleri, fez um gol de craque. E mais uma vez em cima do Kaká, que foi o pior defensor e o pior jogador do Corinthians na partida. Então, quando ficou 3-1, e eu estou citando bem os gols para deixar bem claro, porque aí matou o jogo. Os 3-1 com o terceiro gol do São Paulo em seguida ao gol do Corinthians, aí falou o jogo. O Corinthians realmente tentou de tudo, o Ramon Dias mexeu, demorou para tirar o Ranieri, demorou para colocar o Thales Magno, que entrou bem até. O Memphis e o Yuri Alberto foram duas figuras praticamente nulas no segundo tempo. O Memphis até no primeiro tempo bateu uma falta. E aí o São Paulo ficou dominante. O São Paulo deu a bola pro Corinthians. O Corinthians ficou sem jogadores de armação, com muita gente na frente. E aí o São Paulo recuperando a bola e sempre sendo perigoso no contra-ataque. Então, em linhas gerais, pelo que foi o jogo, no primeiro tempo e na segunda etapa, o São Paulo matou o jogo por um segundo tempo brilhante, técnico e tático também. E o Corinthians entrou muito na limitação de alguns jogadores. O Mateuzinho, quando precisou dele no apoio, ele não existiu na segunda etapa, e o Matheus Bidu, então, muito menos. E o time do Corinthians também, com o Martínez ficando só ele como volante, o Carrilho ficou como um ponteiro na direita. Eu não entendi porque que o Ramon Dias abriu o Carrilho, tirando ele do meio, e ele espelhou o time para cima do São Paulo, mas deu muito espaço no meio quando o São Paulo teve a bola para fazer o contra-ataque. Aí o Oscar apareceu bem no jogo, os dois volantes, Pablo Maia e Alisson também, principalmente nos desarmes. Aí o São Paulo cresceu demais na partida, com uma atuação, dá para dizer sim, porque não, no segundo tempo, impecável do ponto de vista tático e técnico, num confronto deste tamanho. Olha, eu achei que o jogo ia ser bem mais lento do que foi. Por uma quarta rodada de Campeonato Paulista, o terceiro jogo do São Paulo, o quarto do Corinthians, pelo que foi o jogo, pela condição climática antes da partida, depois pelo gramado pesado e ficando mais seco, para mim foi um grande jogo de futebol, um jogo de Série A do Brasileiro, e eu fiquei muito contente em ver uma partida com tanta intensidade, com tanta vontade, mas que premiou o melhor time. O São Paulo fez um segundo tempo espetacular, do ponto de vista até da rivalidade, e mereceu a vitória, Quesada e Capriotti. Pretzel, Capriotti, é clássico, não é, Pretzel? Se você não mata, você tá morto, né? Corinthians teve a chance no primeiro tempo, a gente concordou, a um consenso. Corinthians poderia ter feito pelo menos 1-0 na primeira etapa, as melhores chances foram do São Paulo. A nossa crítica ficou em torno da pouca ofensividade do São Paulo no quesito finalização, porque o São Paulo rondou bastante ali e tal, mas não finalizava com muita precisão. O único chute foi do Lucas Moura, um chute centralizado no meio do gol, facilitando a vida do bom goleiro do Corinthians, Hugo Souza. Mas o Bidu teve chance logo no início, depois teve aquela cabeçada do Kaká, que o Rafael fez a defesa. Teve um pouquinho antes a batida de falta do Memphis, né? Então essas foram as chances que o Corinthians criou. E num clássico é assim, no clássico geralmente é assim, não é? Num determinado momento você está melhor, no outro momento o adversário consegue criar um pouco mais. E aí no segundo tempo o São Paulo foi efetivo. Efetividade marca um jogo de futebol. E aí apareceu o que faltou no Corinthians, apareceu no São Paulo, que é o craque decidir. Quem que era o cara para decidir hoje o jogo? Era o Memphis Depay. O Memphis não tocou na bola. A única vez que o Memphis tocou na bola foi a cobrança de falta só. Eu não lembro mais nada. Teve lá uma tabela que ele fez uma hora, que ele recebeu a bola e tentou fazer uma tabela ali com o Coronado e com o Yuri, e só. E um cruzamento lá da esquerda, quando ele abriu na esquerda para tocar a bola. Só isso, né? Então é muito pouco por um cara que é o craque do time, é o jogador mais valorizado, que ganha um salário absurdo. Mas o Quesada falando de salário. A gente cobra o jogador mais caro. O jogador mais caro precisa decidir. Quem é o jogador mais valorizado de São Paulo? É o Lucas Moura. Com a chegada dos caras são os dois. O Lucas Moura no segundo tempo foi decisivo a ponto de construir essa vitória. Tem muita coisa pra gente desenvolver, tá, Capri? Sistema defensivo do Corinthians péssimo, mudanças erradas do treinador, enfim, tem muita coisa. E você tem razão, porque quando eu falo muito sobre isso, quer dizer, o cara que é a estrela do time, ele tem que bater no peito e chamar a responsabilidade. Ele é o cara, e o Memphis é o cara. Hoje ele não fez isso pro Corinthians. Aliás, ficou muito longe de fazer isso pro Corinthians. Yuri também, tá? Eu tô criticando o Memphis, mas o Yuri também foi mal. Bom, Ramon Dias vai falar, o técnico corintiano. Lá está Pedro Ramiro, vai começar a entrevista do treinador corintiano. Vamos lá!
Vamos ouvir agora, vai começar a coletiva de Emiliano e Ramon Dias aqui no Corinthians. Do técnico Ramon Dias e do auxiliar técnico Emiliano Dias. Ramon, Emiliano, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. O Corinthians vinha de uma sequência de vitórias importantes, mas ainda assim nesse início de campeonato a gente começa a pontuar algumas coisas. São 4 jogos seguidos que o Corinthians leva a gol e 3 de bola parada até aqui. Como explicar essa deficiência defensiva do Corinthians e sabendo que o time tem uma dificuldade financeira para contratar, como vocês precisam ter criatividade para lidar com o que vocês têm em mão hoje? Obrigado. No, es trabajo. Acho que el año pasado también fue igual. A veces acontece que a gente tiene que tener un poco más en línea general, ¿no? Y lo único que nos compete a nosotros es seguir trabajando y seguir por el mismo camino que a gente venía. Duele perder porque faz 4 meses que a gente no pierde un juego. Dói muito y más de la forma que a gente perdió. Mas ahora es seguir ainda trabajando del mismo jeito que lo estamos haciendo hasta ahora. Ramon, Emiliano, boa noite. Lucas da Rádio Bandeirantes FM. Sobre outro problema no jogo de hoje especificamente, dificuldade do Corinthians para sair jogando desde a primeira linha de defesa. Muitos passes errados no primeiro e no segundo tempo, inclusive um dos gols sai dessa forma. Como é que vocês enxergaram também essa dificuldade um pouquinho que o Corinthians teve de trazer a bola desde o campo de defesa e pouco conseguindo construir por ali até chegar no ataque? No. Cómo salimos jugando. Claro, todo. Porque no pudimos encontrar el juego, no pudimos salir jugando. Sí, bueno, los clásicos son completamente distintos. También creo que las condiciones de la cancha no permitió, tanto a nosotros como a ellos, no salir bien claro, como hubo mucha presión de parte de los dos en el primer tiempo. Y creo que se hizo difícil en el sentido de querer hacer las combinaciones que veníamos haciendo anteriormente, debido también al campo. Pero sí que vamos a seguir entrenando, vamos a seguir trabajando. Nos duele mucho la derrota porque es mucho tiempo que no se pierde, y cuando no se pierde el equipo está acostumbrado a ganar, la gente también acostumbrándose a ganar, y realmente nos duele, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a intentar que nos pasó ahora en un momento donde continuamos con una preparación, y esperemos que más adelante corregir todos los errores, ya sea pelota parada, que sea un juego más dinámico. Hoy no fuimos bien profundo y nos costó. Fue muy competitivo en el primer tiempo, y segundo tiempo por unos errores muy puntuales cometen el gol y después se hizo difícil. Ramon, Emiliano aqui, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Foram 10 jogos de invencibilidade até chegarmos aqui neste domingo, e o torcedor corintiano quer saber, esse é um jogo para ter como lição ou é um jogo para ser apagado da história? Cara, ser apagado para nós no es difícil porque es un clásico, mas ni antes éramos los mejores. Y a veces son esos juegos que no salió nada de lo que a gente planeó. Primer tiempo, como faló Ramón, acho que estuvimos compitiendo, que tuvo de igual a igual para cualquiera de los dos, y después con errores puntuales sufrimos. Acho que hasta cuando hicimos el 2-1 podíamos ahí seguir brigando, pero que te faz el gol al minuto, ahí fueron muy superiores a nosotros. Ramon, Emiliano, boa noite. Primeiro tempo, como vocês mesmos falaram, o Corinthians fez um primeiro tempo muito equilibrado com o São Paulo. Queria que você falasse a respeito da substituição no intervalo. Por que vocês tiraram o Alex? Foi questão do cartão? Foi questão física, tática? Qual o motivo da substituição? No, lo de Alex fue netamente porque como estaba Ocampo sabía que cualquier error íbamos a quedar con un hombre menos. Entonces, porque él acho que no fez un mal juego, mas en los clásicos você, como aconteció, você erra una vez y paga. Entonces no queríamos correr el riesgo ese de quedar con 10, como estaba el campo, que estaba muy difícil para jugar.
Aqui Emiliano, Ramon, Rafael Esgrilles, Energia 97. No jogo contra o Velo Clube foi perguntado sobre a bola alçada na área e mais um gol sofrido de bola alçada na área. E mais uma vez isso aconteceu agora com o São Paulo. Começa a preocupar essa questão do posicionamento dos zagueiros, essa bola alçada na área, ou ainda isso tem que ser, ainda não dá para colocar como um alerta máximo nessa equipe do Corinthians? Sí, me contesto. No, alerta máxima no, porque sí que tenemos que trabajar más, estar más, cometer menos errores en esa situación, mas acho que no, tampoco es para hacer un drama de lo que aconteció. Duele mucho, el grupo estaba golpeado, mas estamos en Corinthians, mañana ya tengo que acordar de nuevo, entrenamos de nuevo y ya tenemos otro juego más, y con el objetivo claro de lo que tenemos hoy para este año. Boa noite, Ramon, Emiliano, Henrique Vilhote da Rádio Crack Neto. A pergunta que fica, na minha visão pelo menos, em relação principalmente à questão envolvendo o Igor Coronado. Hoje, vocês tiram ele da equipe no segundo tempo para a entrada do Rian Gustavo, que é um jogador de característica totalmente diferente. A falta do Garro, o quanto isso mostra o que foi a equipe do Corinthians hoje, principalmente na segunda etapa, e se esse tipo de alteração faz com que vocês pensem ainda para esta janela um novo reforço para essa posição do meio campo ainda? No, lo que pasa es que Garro en este periodo se está recuperando de una lesión. Para nosotros es un jugador muy importante, lo demostró a lo largo de todo el campeonato pasado. Pero también la faltanza de él, trabajamos que Coronado posicionalmente conoce la posición, venía disputando 3 partidos muy buenos en los partidos anteriores, pero fue en líneas generales en el segundo tiempo que el equipo no encontró el juego, no encontró el ataque. Eso vamos a tener que mejorar, trabajar, jugar tácticamente diferente para poder, cuando cometés errores, cuando cometés algún error, que no te convierta en el gol. Eso es muy importante, así que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. Nosotros estamos muy contentos con el equipo porque realmente hacen un esfuerzo enorme. Venimos 4 o 5 meses que Corinthians no sufre una derrota. Nos molesta porque era un partido importante para nosotros, para continuar. Pero el fútbol tiene estas cosas. El adversario aprovechó muy bien la pelota parada, cabeceó muy bien, vimos el gol y realmente se elevó muy bien, hizo un gol. Kaká tuvo la posibilidad de cabecear y pegó en el palo y no fue gol. El fútbol es así. Pero que sepa la gente de Corinthians que estamos dolidos, queremos recuperar y lo vamos a hacer rápido. Ramon, Emiliano, boa noite. Meu nome é Iago Rudá, sou repórter do GE. 2 perguntas, por favor. Ontem a gente viu o Corinthians disputando a final da Copinha, né? Vocês já tinham falado ali de uma lista de jogadores que eventualmente vocês poderiam aproveitar. Queria saber se depois de terminada essa competição, se vocês podem abrir o nome dos garotos que vocês observaram na Copinha e tudo mais. E uma segunda, a gente viu a ausência do Pedro Raul, né? Que era um jogador que vocês estavam utilizando. E eu queria perguntar o porquê da ausência dele nessa... La decisión de Pedro fue una decisión que a gente tiene que escoger entre uno y otro. Escogimos a Héctor y nombres no gostamos de dar porque ellos tienen que seguir trabajando para tener una chance en el profesional. Están muy bien vistos, están tan seguidos de una forma muy estricta y tienen que continuar trabajando para tener una chance. Van a tener chance luego de la Copiña, mas nada, no gostamos de dar. Aqui Ramon Emiliano, Gustavo Belitera, Rádio Coringão, boa noite. O Corinthians hoje segurou bem a pressão no primeiro tempo, conseguiu criar as melhores oportunidades até naquela etapa. No segundo tempo cedeu 2 gols rapidamente. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, se isso pode ter sido uma questão física, hoje que vocês tiveram força máxima pela primeira vez no campeonato, e o que poderia justificar esses 2 gols rapidamente tomados ali no início do segundo tempo. Obrigado. No, justificar nada, fueron goles bien feitos, que tenemos que corregir los errores, más de nada, cuestión física no, porque estábamos bien, los números dieron bien, o estaba oleando los números dieron bien, más acontece, cuando en un clásico vos tenés chance y no entra, después los errores en los clásicos se pagan muy caros, y hallo que esa fue la clave. Ellos aprovecharon muy bien cuando ellos tuvieron las chances y salieron con el placar adelante.
Ramon Emiliano, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Resumindo a entrevista de vocês falaram do clássico ser algo distinto, diferente, do cansaço da equipe, do cartão amarelo do Alex Santana, que não tava, que estava jogando bem e teve que sair por causa disso, do erro da bola aérea, do gol do Lucas Moura, né, que tem 1,72 m de altura. O que decidiu? As defesas do goleiro adversário também a gente tem que falar, né, que fez muitas defesas boas. O que foi o principal que decidiu, que fez o Corinthians perder o clássico? De tudo isso. Bueno, son situaciones y jugadas muy puntuales, porque el partido era muy equilibrado de parte de los dos. Ellos en el primer tiempo no tuvieron ninguna situación de gol. Nosotros tuvimos el cabezazo, tuvimos un par de jugadas para que podíamos haber convertido y no se convierte. Pero los clásicos son así, se ganan y se pierden muy puntualmente, con jugadas muy puntuales. Lucas Moura, si lo notás, ganó una pelota aérea muy bien, saltó muy bien, con una virtud de él. Nosotros habíamos trabajado mucho en esta semana con pelota parada porque sabíamos que en los clásicos y en muchos partidos se deciden también, ya sea a favor y en contra, que son partidos o jugadas muy decisivas que tener que estar atentos. Pero esto nos va a hacer reflexionar, trabajar, seguir trabajando, ser más puntual. Cuando tenés la situación las tenés que convertir, porque son muy pocas las situaciones que tuvimos. Creo que me parece que es uno de los pocos partidos que tuvimos poca chance. Entonces hay que trabajar, hay que moverse más, hay que ser más creativo. Así que bueno, trabajaremos para eso, para recuperar rápidamente. Ramon Emiliano, boa noite aqui. Nos jogos contra o Velo Clube e o Água Santa, deu para perceber o Memphis escalado numa faixa um pouquinho mais central, no momento em que ele entrou no jogo. Eu queria saber de vocês se essa é uma perspectiva para os próximos jogos do Corinthians, usar talvez o Memphis nessa função do Coronado e com uma outra dupla, Thales Magno e Yuri Alberto, Thales Magno e Pedro Raul, se isso passa pela cabeça de vocês. El año pasado hacía lo mismo, que jugaban de media casi los dos, Garro y L. Como que jugaban, se tiraban atrás, uno se convertía en punta y el otro decía. Es una característica que tenemos un amplio plantel para escolher y ahora el que esté mejor va a jugar. Memphis puede jugar de camisa 10, puede jugar de punta también, tiene una cualidad para jugar en cualquiera de las dos posiciones y nos ayuda a nosotros a veces cuando tienen que mexer de también botar una punta más y tirar a L de media punta. Mas sabemos que esa posición, tanto Garro como Coronado, la faz muito bem também. Emiliano, Ramon, boa noite, Tati Jordão do Timão. O Corinthians vinha de uma sequência de 12 vitórias, né, consecutivas, e acabou vindo essa derrota hoje. Vocês acham que o time estava confiante demais, principalmente a linha defensiva, que foi o principal problema hoje? No, confiante no. No, porque estuvimos ahí en el vestuario y tenían la misma vontade y la misma... Y si você ve cómo estaban ahora, no, confiante no. Aqui, Emiliano e Ramon, por favor. Já pensando para o jogo, a gente tem pouco tempo para pensar, né, com corintianos. Tem ponte logo mais. Até pelo resultado de hoje, pensa em ter uma estrutura mais de não rodar tanto o elenco, até pela derrota de hoje, de manter a estrutura, pensando que esse elenco é o elenco do Corinthians, esses dito titulares é o titular do Corinthians e, portanto, já entra em campo no próximo jogo, ter uma estrutura pensando nesse sentido, de dar mais rodagem para eles, até pelo resultado de hoje? Acho que venimos bien con las rotaciones. Tenemos 9 puntos que estamos lá encima. La rotación, yo falei al comienzo del año, es imposible que jueguen todos los juegos del Paulista. Tienen que jugar ahora en 48 horas, después tienen 2 días de recuperación, es imposible. La rotación va a existir, por eso tenemos un gran elenco y los dos grupos pueden jugar y el que esté mejor físicamente, el que esté mejor recuperado va a jugar. Ramon Emiliano, boa noite. Vocês acabaram de responder sobre o papel tático do Memphis. Eu queria
fazer uma pergunta em relação ao papel do Memphis como jogador, esse jogador diferente, protagonista que se espera dele, porque hoje o jogo pro lado do São Paulo foi decidido pelos dois protagonistas do São Paulo, os dois jogadores de carreira internacional, dois jogadores diferentes do São Paulo, que é o Lucas Moura e o Oscar. E o Memphis, mais uma vez, foi um pouco abaixo, pelo menos na opinião, a gente vê, torcedores e nós da imprensa, um pouco abaixo do que se espera do Memphis, do que a gente já viu, ele até mesmo com a camisa do Corinthians. Por quê? O Memphis ainda não foi, nesses primeiros jogos, aquilo que se espera, um jogador diferente. E o que cabe a vocês, da comissão técnica, fazer para acelerar isso e ele ser o protagonista, como foi na carreira inteira e como a gente já pôde ver ele com a camisa do Corinthians assim no fim do ano passado? No, acho que en general el Chimi no encontró los espacios, no es puntual. El funcionamiento en el segundo tiempo no fue lo que no venimos haciendo desde octubre para aquí, de tener pose de bola, de tener opciones de goles. Fue muy abajo de las opciones que a gente tuvo, y Memphis no lo vemos mal físicamente ni mucho menos. Hoy era un juego muy duro para sobre todo para a gente que tem qualidade y que tem que asociarse como lo que Corinthians era un time de posesión y de creación. El campo estaba, no es excusa, mas no, estamos contentos con Memphis y con todo el grupo. No vemos que por un juego la variación puede ser ruin de ningún jugador que está con nosotros, porque vienen haciendo un trabajo excelente. Batimos muchos récords de triunfo consecutivo, duele perder, mas acho que no íbamos a seguir trabajando del mismo jeito que estamos trabajando ahora, porque está dando certo. Boa. Obrigado, Ramon. Bom, Obrigado, Emiliano. aí, acabou, né? Aproveitou, já foi a última mesmo. Aí, agora pro Quesada e pro Pretzel analisarem o que disse aí o Ramon Dias. Te convenceu aí, e o Emiliano também, não é, Quesada? Te convenceu aí o que eles explicaram dessa derrota corintiana? A gente tá ouvindo junto aqui a entrevista e, assim, o campo tá ruim. Gardelons. Lembra do Gardelon? Ele do personagem do Jô Soares? Eles foram meio Gardelons hoje. Eu também acho. Professor Pardal, né? Porque é o seguinte, o campo tava ruim pra quem? Pra você, Pretzel? Pra mim, pro Capriotti? Tava ruim pra todo mundo. Que desculpa esfarrapada é essa? E no segundo tempo secou, né, Quesada? No segundo tempo secou o gramado. E outra, o Hugo saiu conversando com alguns colegas aí e falou, não tem nada de campo não, campo ruim não. Ouvimos aqui, né, Capri? Campo ruim é pros dois. Então vamos parar com essa desculpa. Aí o resto é tudo conversa, né? Eu disse isso antes aqui, do jogo rolar. O Corinthians fez uma sequência no ano passado, o Corinthians perde pro São Paulo, aí ele perde pro Flamengo, aí ele começa uma sequência de empates, vitórias. Só que assim, contra adversários, tirando o Racing, vamos valorizar o Racing porque foi campeão da Sul-Americana, ok, mas não venceu o Racing nem em casa e perdeu fora. Empatou com o Inter, que pra mim é um belo time, não é um resultado ruim, 2-2, certo? E venceu o Palmeiras. O resto, tudo contra time que ou não estava jogando bem, ou estava lutando contra o rebaixamento. Então, deu uma enganada. É claro que falar isso pro torcedor, depois de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o torcedor não gosta de ouvir isso. Aí vamos transportar para essa temporada. Enfrentou 3 adversários fracos. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Bragantino é fraco, está sendo remontado. Velo Clube fraquíssimo. E Água Santa mais fraco ainda. Quando enfrentou um adversário do mesmo nível, Capriotti e Pretzel, o que aconteceu? Por favor, pode completar, Pretzel. Aconteceu o que a gente esperava, né? As limitações do Corinthians, elas apareceram. Agora, enquanto o jogo estava igual, o gol de bola aérea do São Paulo é um gol de jogada ensaiada, pessoal. Isso aí faz parte de treinamento durante o dia. É só prestar atenção no lance. O Lucas, ele vem de trás. Essa bola não é uma bola rápida. Ela é uma bola alçada numa jogada ensaiada. Quem é que bateu o escanteio? Eu não me lembro agora, mas foi muito bem cobrado. O Mateuzinho estava marcando o Lucas, fica marcando a bola. Quando ele se dá conta, o Lucas já passou por ele. E o Kaká não alcança a bola, pulou mal. E aí o Lucas faz o gol. Um gol de jogada ensaiada, muito legal, muito bom. E o terceiro gol do Lucas é uma desatenção do Corinthians, porque o Corinthians faz o gol no golaço do Martins, foi um gol espetacular. O Corinthians volta pro jogo, mas na saída de bola parecia que eles ficaram comemorando o gol, porque a facilidade com que o Lucas puxa o ataque e faz a tabela com o Caleri foi uma enormidade. Então, mérito total do São Paulo, né? Eu achei o Ramon Dias e o Emiliano Dias muito protocolares aí nas respostas e até um pouco conformados. Agora,
o Corinthians precisa reforçar o elenco, né? O banco de reservas hoje, o Pedro Raul não é nenhuma maravilha, mas as 3 primeiras rodadas do Pedro Raul, ele foi bem contra o Bragantino e foi bem quando entrou, porque ele não estava no banco hoje. Esse Héctor Hernandes até agora, não sei como é que alguém contratou, quem é que viu o Héctor Hernandes? Ninguém sabe como é que ele joga, e ele estava no banco e o Pedro Raul não. Então até o Pedro Raul postou no Instagram aí, né, uma certa revolta, dando uma letra, acho que ele tem razão, não é nenhum brilhante. Mas é um cara que começou bem o Campeonato Paulista, aí tu tira a confiança do jogador. O Memphis não jogou nada, o Yuri Alberto muito mal, o Romero até que não entrou tão mal, o Thales Magno entrou bem, mas aí com o time já cansado. O Carrilho, ele tira o Carrilho do meio, onde o Carrilho estava mandando no primeiro tempo e põe na ponta direita no segundo tempo, ele se atrapalhou todo. Eu acho que o Ramon Dias e o Emiliano hoje também, na hora que o Corinthians ficou atrás, aí eles sentiram, né? O Zubeldia hoje ganhou o duelo dos dois, sem dúvida, né? E a pergunta óbvia, né? Por que o Martínez entrou no intervalo? Óbvio que o Alex Santana, a gente falou aqui, com 30 segundos ele saiu do jogo, com o cartão amarelo que ele levou. Mas voltou errado, eu tinha que ter trazido o Thales também. E a cobrança de escanteio, Pretzel, foi do Oscar. Agora, o Pretzel tem razão. Oscar, brilhante. Jogada ensaiada do São Paulo, na bola aérea ofensiva, não é? Agora é preciso também o Corinthians treinar essa bola aérea defensiva. E o Kaká, eu disse que o Kaká, quando ele vai para frente, a bola aérea dele é perigosa, tanto é que ele quase abre o placar no Morumbi. Mas quando ele se posiciona defensivamente, é um terror. O terceiro gol do São Paulo foi uma piada. Além disso, né? O Kaká foi uma piada. E o no Ramalho terceiro também gol. não deu combate, né? Os dois ali. Os dois. E nós falamos antes do jogo, né, da defesa do Corinthians. Passou pela defesa do Corinthians a derrota do time. Os laterais erraram, os dois, Mateuzinho e o Bidu. Fracos. Os dois erraram. E o miolo de defesa no terceiro gol ali, uma vergonha. Então a defesa do Corinthians, que nós falamos antes do jogo, entregou o resultado para o São Paulo. Vamos ouvir o Luiz Zubeldia, o treinador São Paulino vai falar. São 10 horas e 9 minutos. Fala o Zubeldia, vai PDV. Vamos lá, Capri, começando o Zubeldia. Que foi bastante castigado por conta da chuva. E esse entrosamento desse quarteto de ataque do São Paulo, que hoje, apesar do Caleri não ter feito o gol, funcionou bem fazendo a função de pivô ali na frente também. Né? No, sí, como falei hace un tiempito atrás, la idea es que se complementen. Como falo siempre, el antagonismo entre un jugador y otro muchas veces te lleva a que sean complementarios. Espero que me entiendan este concepto que estoy diciendo, es decir, el antagonismo en características en el fútbol posiblemente te lleve a asociarte, a entenderte, y bueno, eso es lo que aconteció. Por supuesto que vamos trabajando, se van conociendo más, hay más opciones también, pero lo más importante es que cuando se habla de clásico con Corinthians, ahora, ¿cuántos torcedores había hoy? 55.000, 54. Es extraordinario porque recién está empezando la temporada, mucha lluvia, el clima no ayudaba, se postergó una hora el juego, ¿no? Una hora, ¿no? Pero realmente ganar así, con la entrega y el juego de los jugadores que hicimos un buen partido, con las dificultades del caso, ¿no? Porque enfrentamos a un muy buen equipo también, a un gran entrenador. Se dio realmente una noche redonda y con un escenario que solo nuestros torcedores aquí saben hacer. Zubeldia, tudo bem? Ainda em cima dessa questão, dos 4 jogadores de ataque do São Paulo, o Lucas marcou 2 gols, o Luciano deu uma assistência, o Oscar deu uma assistência e marcou um gol, e o Caleri deu uma assistência. Você esperava, e além disso também, jogadores como o Pablo Maia e o Oscar, eles terminaram a partida, não foram substituídos, fizeram os 90 minutos. A minha questão é o seguinte, você esperava que num momento como esse, da temporada tão no início e praticamente sem pré-temporada,
o São Paulo chegasse com um nível desse de entrosamento entre os atletas e também fisicamente tivesse no patamar que tem demonstrado? Hay que esperar más tiempo, pero acredito de que se está trabajando bien con las cargas, todo el staff. Los jugadores son muy conscientes de que tuvieron un mes de foga, se dice, ¿no? Entonces, acredito, Guayo, que estar en Orlando o en Florida un tiempo juntos, con buen clima, ganándole al tiempo, para nos fue bueno, porque aquí lo que acontece es que hay mucha lluvia. Entonces te toca un día como el de hoy, ya mañana el gramado del CT ya tiene mucho lodo, mucho barro y por ahí no te permite entrenar, mucho calor, muy kenchi, 10 horas, 9:30, muy difícil llegar a los parámetros de desplazamientos que tuvimos allá en Florida, por el frío, por el nivel de de las canchas, que eran muy buenos, muy buenos. Entonces, creo que estamos haciendo una buena preparación, como falé, y al mismo tiempo tenés que competir para ganar. No va una sí y la otra no. Tenés que hacer las dos cosas al mismo tiempo porque Sao Paulo te exige eso. A todos los equipos nos están exigiendo eso, ¿no? Es decir, hay que ganar y tenés que prepararte. Y bueno, esa es nuestra misión, ganar y prepararnos, ¿no? O sea, y bueno, vamos bien. Pablo no tuvo muchas vacaciones, muchos días libre, Pablo. Siguió entrenando con Pedro, con Chitón, que son los dos preparadores físicos de aquí. Y también eso es bueno, ¿no? Luiz, boa noite. Que esse final de semana traz para você de perspectiva positiva? Ontem, vitória contra o Corinthians na Copinha, né, o título. Hoje, uma vitória num clássico contra o Corinthians também. Do que você tem à disposição do elenco no começo do ano, mais esse complemento dos jogadores da base, né? Acho que você ganha algumas opções e como que você trabalha com isso daqui para frente, até a ansiedade do próprio torcedor de querer ver esses meninos da base atuando mais no profissional. Poco a poco, por supuesto, ganar la Copinha, según tengo entendido y escarbando un poco la historia de la Copinha, por supuesto que es de mucha importancia. Es tan importante que no llevamos ningún jugador para Florida. Yo tenía anotado 4 o 5 jugadores para llevarlo a Florida, pero la comisión faló conmigo de que no lleváramos porque la Copinha era muy importante. Entonces ahí uno entiende de la importancia de la Copinha, ¿no? Pero ¿por qué era importante que ficaran aquí? Porque a pesar de tener una repercusión, redes sociales, televisión, viene gente de afuera, los torcedores ven el torneo, el campeonato, a pesar de todo el contexto, son chicos que están en formación, son chicos que tienen que seguir formándose. No es lo mismo para el lateral derecho, Mike es el lateral derecho, ¿no?, que enfrente al jugador sub-20 de Corinthians a que enfrente a Luca Mouras, o que enfrente a Dudu, o que enfrente a Depay. De un día a otro no es lo mismo, cambia totalmente. Entonces hay que ir despacio, a pesar de la repercusión que tiene este tipo de torneo, a pesar de la repercusión y de lo feliz que me pone que los torcedores estén contentos por ganar ayer y ganar hoy. Hay que tener cabeza fría y ir paso a paso. Sobre esto que estoy falando,
Marcelo Gallardo hace unos días, porque una cosa que lo diga yo, ¿no? Otra cosa que lo diga un entrenador que por ahí tiene más pergaminos que yo. No significa que tenga más conocimiento, ¿no? Pero sí puede ser escuchado. Él faló algo muy importante sobre este tema. Me gustaría que lo busquen en redes sociales, y porque haciendo un poco de comparación, la reserva de River salió campeón el año pasado y Gallardo siempre puso muchos jugadores en primera división de River, muchos, y ahora no colocó y trajo muchos jugadores, ¿no? Y le preguntaron esto mismo y él hizo una buena respuesta. Está bueno, búsquenla porque es de hace unos 2-3 días atrás sobre este tema. Así que yo estoy muy contento porque sé que tengo 3 o 4 o 5 jugadores para que São Paulo vaya proyectando a mediano plazo. Boa noite, Luiz. Algumas jogadas de muita qualidade do São Paulo nasceram já no campo de ataque, com o roubo da bola já no campo de ataque do São Paulo, aquela pressão pós-perda. Eu posso estar enganado, mas eu vi isso em menos intensidade do que eu vi hoje no ano passado, com menos frequência nos jogos. Isso é algo que é uma característica sua, pelo menos na LDU eu lembro um pouco disso, roubar a bola já no campo de ataque, numa tentativa de passe do adversário. Essa é uma característica que você vai tentar implementar ainda mais nessa temporada, ou é algo característico para um jogo de hoje, com esse elenco? É difícil. Por supuesto que, mira, siempre digo que la presión tras pérdida, estamos hablando de esto, ¿no? La presión tras pérdida, para mí, es hijo o hija de las posesiones más largas. Es decir, cuanto más posesión larga tenés, 10, 12, 13, 14 pases, el equipo va haciendo como un tejido, ¿no? Que tras pérdida, ¡tac!, viene la famosa presión tras pérdida, ¿no? Digamos, conceptualmente yo lo tengo bajo esos parámetros, que la presión tras pérdida es hija o hijo de una pose larga. Por supuesto que hay pose a veces corta, que se hace la presión, se toma la segunda jugada, eso ya es un poco diferente, pero yo lo tengo bajo una pose larga. ¿Qué aconteció hoy? Hay 2 jugadores, hay 3 jugadores que prácticamente son nuevos para mí. Uno es Pablo Maia, ¿no? Otro es Oscar y otro es Díaz. Y bueno, creo que por momentos del primer tiempo, los primeros 25 minutos del primer tiempo, me gustó a mí porque tuvimos pose un poquito más larga y estábamos perto para poder recuperarla. Después los últimos 15 minutos ya nos caímos un poco, perdimos la bola. Y en el segundo tiempo, ya de vuelta con el primer gol, empezamos a... Entonces, ojalá podamos lograr lo que vos fala, ¿no? Lo que vos está falando, porque tenemos características físicas para que los laterales hagan esa presión tras pérdida, para que los zagueiros se la aguanten en el 1-1, para que Pablo y Alisson caigan tras pérdida. Sin esas características físicas, difícilmente uno pueda hacer esa situación. Entonces acredito que estamos teniendo también esas características físicas, más allá de tener la pose un poquito mais larga, ¿no? Zubeldia, que boa noite. Seguindo nesse aspecto, você acredita que o trabalho de pressão na saída do adversário vai fazer com que o Oscar e o Lucas se desgastem menos na marcação, tenham que correr menos para trás, e você tende a trabalhar mais isso? E se você me permite uma segunda, o que mudou do primeiro tempo para o segundo? O que teve de conversa no vestiário para que o São Paulo voltasse tão melhor na etapa final? Obrigado. No, no mudó mucho. Yo lo describo así el juego. Primero 25-30 minutos, São Paulo para mí estuvo mejor que ellos, sin generar situaciones claras, pero faltaba la conexión. Estábamos muy perto de generar situaciones, con pose bastante largas, con pases buenos, pero nos faltaba conectar.
Los últimos 15 minutos del segundo tiempo ellos tuvieron dos situaciones claras en donde respondió bien Rafa. Digamos que el segundo tiempo lo fellan mejor Eles. El primer tiempo, perdón, lo fellan mejor Eles. Pero 30 minutos, 25 para mí fueron buenos de nos. Segundo tiempo, cuando el juego se estaba un poco armando, aparece la famosa conexión. Y eso son los jugadores. Podría haber aparecido Caleri, Luciano, Alisson, Caleri, Oscar, Lucas, como aconteció, Lucas, Luciano, Lucas, Caleri, Igor y uno de los atacantes. Es decir, ahí rompió el partido la conexión. Una bola parada, un buen escanteo, cabezazo de Lucas. Ahí cambia un poco, muda un poco el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque golpeaste. A partir de ahí golpeamos por segunda vez consecutiva, también conexión, robamos bien, corremos bien la cancha, robamos, conexión. Van al descuento con un gol impresionante, digamos. Y nos, otra vez, con buenas conexiones, hacemos un golazo. Entonces, creo que además de trabajar como equipo en fase ofensiva, fase defensiva, tuvimos conexiones importantes, la segunda parte. Y eso te lo dan los jugadores, eso te lo da la característica. Esto que digo, el antagonismo de los jugadores, pero si no tenés ese nivel de jugadores, por ahí no conectás. Entonces, eso es lo que más me está gustando, que conectamos, ¿no? Además de trabajar como equipo. Muito bom. Ouvimos aí o Luiz Ubeldia, o Paulo do Vale trazendo aí a palavra do treinador São Paulino. Já vou ouvir aqui Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, mas me informa aqui o Bruno Migliozzi que o Pedro Ramiro conversou agora há pouquinho com o Augusto Melo, presidente do Corinthians. É isso, Ramiro? Temos aqui. Então, vamos aqui então com esse trabalho do Pedro Ramiro e o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, falando aqui no apito final. Depois de São Paulo, 3, Corinthians 1. Deu dobradinha do Tricolor no fim de semana, hein? Na Copinha e no Campeonato Brasileiro. Fala aí, Ramiro. Cara, tivemos um primeiro tempo muito bom, era para matar o jogo, cara. Infelizmente não deu certo. E chegou o segundo tempo, a gente imaginava que ia ser melhor. Isso faz parte. Deu um branco aí, teve alguns erros, enfim. Já consertamos, quarta-feira tem um jogo aí. O São Paulo foi melhor no segundo tempo, mereceu, cara. Faz parte. Presidente, 6 gols tomados, o Corinthians começa a acender a luz de alerta sobre a zaga? Cara, imagina, a gente tem um elenco muito forte, é o que eu falei, cara. Teve várias situações. Se faz o primeiro gol também, poderia ser o resultado do outro. 3 pra nós também. Isso faz parte, futebol é isso, cara. Um erro às vezes atrapalha tudo. Você acha que não precisa de mais um zagueiro, Corinthians? Não, nós temos. Nós temos ali zagueiro, tem o Tchoca que tá numa ascensão muito grande. E outra, é começo, ainda a gente também tá num começo, ainda bem que foi agora. Ainda estamos lá no topo da tabela, que essa é a nossa intenção, e pode ter certeza, o corintiano, fica tranquilo, a gente vai brigar por título. Presidente, o quanto te incomoda esse tabu que foi falado agora na pergunta anterior e essa mais uma derrota do São Paulo? A gente também estava com um tabu de 13 vitórias, a gente não está preocupado com isso não, a gente está preocupado em somar, cara. Tem dia que você vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você não vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você vai jogar bem, vai perder, como aconteceu no primeiro tempo, que era para matar o jogo. Demos azar, se a bola entra também virava tudo. E o futebol é isso, cara, faz parte. O Corinthians tem caixa para ir pro mercado? Não, cara, se tivesse eu tava... O Corinthians teve caixa para renovar e manter. A gente, que era a minha promessa, que era o que eu mais queria, era manter o elenco, manter essa equipe. E conseguimos manter, renovei o contrato de todo mundo, recusei algumas situações para manter esse elenco, para a gente ter um time realmente entrosado e competitivo para disputar títulos. Presidente, qual o novo valor do novo patrocínio do Corinthians? Acho que amanhã ou terça está divulgando, mas o valor é excepcional. É o dobro do que se era antes, que é o que eu venho fazendo. No mínimo, todos os patrocínios que eu trago está sendo dobro, triplo, até muito mais do que isso. Como eu tirei um patrocínio aqui de 17, botei de 109. Como eu tirei um de 200, botei de 330. Como eu tirei a televisão, por exemplo, a maior parceria da televisão, 1 bi 150, enfim. E esse agora também é mais que o dobro do que estava antes. E você imagina o Corinthians bem, como está agora,
Imagine se essas pessoas deixassem a gente trabalhar em paz. Presidente, ainda falando agora sobre a parte política, o Tuma deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, diz que ele é seu amigo, mas às vezes você viaja, quando diz que Deus te colocou no cargo e na verdade foram os sócios e tudo mais. Você confia nas palavras dele? Cara, ele deve ser ateu. Se ele não confia em Deus, eu confio. Se eu tô aqui, eu sou predestinado. E quem me colocou aqui foi Deus, não foi ele. Isso tudo tem o dedo de Deus. Primeiro que ele não é meu amigo, que eu não frequento a casa dele, não é a casa dele. É o contrário. Quem elegeu ele foi eu. E ele tá me traindo. Ele não tá me traindo, ele tá traindo o Corinthians. Ele tá pedindo para vocês ir nos programas, ele tá pedindo para vocês dar entrevista para ficar manchando a imagem do Corinthians. Enquanto ele tá preocupado em manchar a imagem do Corinthians, eu tô preocupado em trazer receita para tirar o Corinthians dessa situação. É isso que ele deveria fazer. O que eles querem é dar um golpe e tomar a cadeira na mão grande. Ele não vai fazer isso. Esses caras nunca fizeram nada pelo Corinthians, eles estão lá há anos e nunca ganhou uma eleição. E eu vim lá de baixo, como eles falaram, vocês vão ver a palavra dele, o que ele falou essa semana. Essa semana vai ser divulgado muitas coisas. Vocês vão ficar assustados com o que ele falou, com o que ele vem falando. Que tipo de coisa? Não, vocês vão saber durante a semana. Mas qual que é o tom? Você já pode antecipar pra gente? Estão menosprezando todo mundo. A gente é ralé ali, a gente... Por que eles nunca ganharam nada? Se eles são maioral, o que ele fez pro Corinthians até hoje? Vê o passado dele aí, quando ele saiu do Corinthians do Pacaembu, vê o passado desses caras. Mas não vai ter uma atualização nesse sentido? Vai ter uma atualização em tudo, cara. A gente não aguenta mais isso, cara. Tá o clube todo, tá a opinião pública pedindo pra esse cara sair do conselho. Ele não tem mais capacidade, ele não tem moral, ele já contaminou todos esses processos, sabe? Ele mesmo advogou por causa própria do conselho, ele já mostrou a parcialidade dele, querendo tirar a gente na força. Ele mesmo pegou o celular dele, filmou, declarou, sem dar chance pra gente, criou um tumulto lascado. Cara, como é que um cara desse pode presidir um conselho do Corinthians, cara? Como é que um cara desse pode presidir nosso conselho, um conselho forte, um clube forte? Mas a gente tem conselheiros responsáveis, cara, porque eles sabem, eles vão ser responsáveis por qualquer coisa que aconteça. Augusto, você falou... dizendo que ele tem um interesse muito mais dele particular do que próprio para ajudar o Corinthians. É isso? Tuma tem um desejo muito mais particular do que em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista, é isso? Com certeza, o que ele tá fazendo, você acha que ele tá fazendo alguma coisa pro Corinthians? Ele tá fazendo alguma coisa pra eles, cara. É ele mais dois que estão tentando dar um golpe pra tomar cadeira. Pergunta no clube pra quem você quiser. Você frequenta o clube, pergunta lá, hoje mesmo eu tava no clube, cara. O que o sócio vem falando é um absurdo. Todo mundo quer a saída desse cara. Agora, começou o ano, ele já não deixou a gente trabalhar. Já começou o ano marcando uma reunião onde todo mundo ainda tá de férias, todo mundo tá viajando. Ele acusou no conselho as pessoas que votaram. Ele acusou, automaticamente ele já pegou o celular para querer filmar, me ofendeu, enfim, tem um monte de situação, cara. Vocês viram ali, quer dizer, como é que um cara desse tem condições de presidir o conselho? Aí fica pedindo para vocês dar entrevista, para falar mal de situações, para dizer que eu financeiramente banco uma parte da torcida. Ele vai provar, ele tem que sustentar isso. E mais outras coisas que ele falou aí, que já tá tudo pintado conosco, ele vai provar, ele tem que sustentar tudo isso, cara. Augusto, são gravações, o que é esse material? Cara, vocês vão ver essa semana. Você vai entrar com alguma ação contra ele? Não, vocês vão ver essa semana. Ele vai ter que sustentar tudo isso que ele falou. Ele me acusou, ele acusou a diretoria, ele acusou o clube, ele acusou um monte de situação. Pra você ver como tá tudo contaminado, pra você ver como ele tá perdido, ele não tem mais condições de administrar o Corinthians, o conselho do Corinthians. Porque ele tá saindo, ele tá pedindo pra vocês, pra dar entrevista, pra ficar falando do Corinthians. Agora, enquanto ele tá falando do Corinthians, eu tô buscando receita pra pagar as dívidas, que é isso que ele deveria se preocupar. Vê se eles estão preocupados em pagar as dívidas do Corinthians, que eles nunca pagaram. Por que ele não se preocupa do passado? Igual ele fala um monte de coisa aí. Ele nunca fez nada, ele falou que aprovou as contas porque não gastou. Ele falou que eu gastei 450 milhões, que ele tava falando ontem. Olha que absurdo, a gente paga 280 milhões só de juros. E fora muitas situações da gestão passada que eles não colocaram, que foi colocado agora. Agora o nosso balanço está em dia, todo mundo sabe. O regime de centralização, hoje, quem precisa receber do Corinthians sabe o dia, quando e que forma vai receber, coisa que nunca teve um planejamento. Tudo isso a gente está fazendo. Ao invés dele se preocupar em ajudar, não, ele está preocupado em manchar a imagem, ele está preocupado em tomar o poder, cara. Ele está preocupado em eleger o candidato dele lá para a minha cadeira. Augusto, nesse embate todo aí, nesse caos, até onde vai a sua paciência, a sua energia? Você é ser humano, alguma vez já cogitou aí, de repente, renunciar? Cara, eu tô aqui pelo bem do Corinthians. Esses caras não vão tomar na mão grande. Tá na hora deles pararem com isso. Se tem alguém que tem que sair do Corinthians, são eles. Esses caras, o Corinthians só tá nessa situação por causa desses caras. Esses caras não tem mais condição moral, profissional, não tem mais capacidade de ficar onde eles estão, cara. Acho que tá na hora de parar. Esses caras tem que parar. A gente não aguenta mais, cara. A gente tá trabalhando aqui para tentar tirar o Corinthians dessa situação, para equacionar nossas dívidas, nossas receitas. O que eu tava falando, cara, enquanto ele tá fazendo isso, eu tô buscando receita. Agora imagine se eles deixarem
deixassem a gente trabalhar, se o clube ficasse em paz com a marca que nós temos. Eles não deixam a gente trabalhar, sabe por quê? Porque se a gente arrumar o Corinthians, esses caras não voltam nunca mais. Eles nunca ganharam nada e não vai nunca mais ganhar nada. Augusto, por favor, você falou que você tem um entendimento que ele nunca fez nada. Por que vocês apoiaram ele para presidente do conselho? Cara, a gente tinha duas opções. Ou uma da oposição hoje, ou nós da situação. Ele prometeu um monte de coisa. Tudo que ele prometeu tá por água abaixo. A gente queria entender por que ele tá agindo dessa forma. Cansamos de perguntar para ele. Eles inventam um monte de história. O que ele tá falando é um monte de mentira, um monte de balela, cara. Ele vai provar tudo isso que ele tá falando, cara. Ele vem aqui e fala o que quer. Parece o outro palhaço da net lá que saiu distribuindo um monte de coisa. Prova alguma coisa, é o que eles estão fazendo. Eles estão se juntando tudo, cara, para ficar bombardeando. Porra, a gente não aguenta mais, cara. Eu tenho família, cara. Eles também têm família, mas eles não prezam a família deles, eles não se preocupam com a família deles. Eles não se preocupam se eu tenho filho, se eu não tenho filho, o que a minha família pensa ou não pensa. Cara, eu tô aqui pro bem do Corinthians, trabalho dia e noite com muito amor e tá aí o resultado em termos financeiros. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol no país, cara. Por que eles não fazem a mesma coisa? Não, eles sabem, para eles é muito mais fácil ficar na cadeira, batendo, manchando, jogando para fora as coisas que ele deveria tratar internamente. As minhas coisas eu trato internamente. Vai ser tratado internamente, não vai ser para fora. Um dos pontos que ele levantou, Augusto, foi que você nunca... Isso eu sei que você vai conseguir responder pra gente. Você disse, Tuma está tentando eleger alguém, Tuma está em qual parceiro? Por favor, eu acho que é muito legal até pro torcedor corintiano saber qual é o sentido, qual é o rumo disso. Com quem tá com Tuma, quem ele quer eleger? Cara, o que eles estão fazendo é exatamente isso, é me dar um golpe para botar o candidato deles na minha cadeira. Vocês vão saber até o final da semana, vocês vão saber. Vocês vão saber, cara. Tem um candidato deles, que eles estão trabalhando no clube, todos sabem. Pergunta no clube. Ele tá trabalhando para isso, cara. Ele tá trabalhando para eleger. Vai saber, cara. Osmar Stabile. Vai saber. Você confia nos seus vices? A torcida vai saber. Você confia nos seus vices? Eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, cara. Só uma coisa eu sei. Esses caras nunca teve nada e nunca foram nada no Corinthians. Quem elegeu ele, quem botou eles de protagonista fui eu. E eles estão traindo a minha confiança. Tudo que eu fiz por eles mostra alguma coisa de errado, cara. Se tivesse alguma coisa de errado, eu era o primeiro a entregar o cargo e ir embora, cara. Tudo que eu tô fazendo aqui é pro bem do Corinthians. Só que tudo tem pra ter um limite, cara. E não dá mais. Chegou num limite, cara, que esses caras têm que parar, cara. Esses caras não estão atrapalhando. Tá aí a palavra do Augusto Melo, presidente do Corinthians. Bom, tá aí, né? Bom, tivemos o Tuminha aqui na sexta-feira, o Romeu Tuma Júnior, e hoje o Augusto Melo. Então... Mas que nível, hein? Mas esse nível tá assim já há muito tempo. Parabéns, né, ao Pedro Ramiro pelas perguntas. Aliás, eu não sei quem são os outros, mas as perguntas maravilhosas. Maravilhosas. Grande entrevista. Foi muito... Eu até tentei depois, Capri, ver se ele conseguiria falar de uma forma exclusiva com a Bandeirantes. Ele falou que só não falaria hoje porque teve que ir embora e tudo mais. Mas vamos tentar marcar para essa semana. Tá bom, vamos ver. A gente vai seguir de perto acompanhando aí os desdobramentos do Corinthians. Parece que vem mais uma semana quente aí pela frente. Pelo menos esse é o indício que deu aí o presidente Augusto Melo. Atenção, Paulo do Vale, PDV, vamos lá, o destaque final do São Paulo aí, porque já tem o gabarito, tem as notas de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada para São Paulo 3, Corinthians 1. Me conta aí, vai PDV. Vamos lá, Capri, quarta-feira, 9h35 no Pacaembu. No gramado sintético do novo Pacaembu, o São Paulo joga um clássico, né? Contra a Portuguesa. E olha, um time deve ser completamente diferente. Dentro desse cronograma do Luiz Ubeldia, ele vai poupar o time que entrou em campo hoje, então deve ser um São Paulo diferente. Quem sabe com algum jogador da base, e deu pra sentir, né, na minha pergunta pro Zubeldia, que ele é muito cauteloso com relação à base do São Paulo, mesmo depois desse título de ontem, uma virada, né, 2 viradas contra os rivais na Copa do Brasil e agora na Copinha, mas mesmo assim o Zubeldia tem uma certa cautela com os jogadores da base. Vamos ver se ele fica um pouco mais maleável daqui pra frente, viu, Capri? Valeu, PDV. Bom retorno até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, PDV. Valeu, Capri. Um abraço a todos. Vamos lá, atenção, Pedro Ramiro, destaque final do Timão aí. Se prepara porque a semana vai ser de trabalho. Mais uma no Corinthians. Vai, Ramiro. Vamos lá, Capri. Detalhe é que o Timão volta a campo contra a Ponte Preta de Paulo do Vale na quarta-feira, 7h15 da noite. Jogo que acontece em Campinas. Paulo do Vale falou que quer mandar 2 repórteres pra lá. Ele cobre a Ponte Preta e eu cubro o Corinthians. Mas o detalhe é que o Timão começa a se preocupar também com seus jogadores. E vamos ver se o Rodrigo Garro, hein? Se o Rodrigo Garro poderá voltar no meio de semana ou se ainda vai ter de esperar um pouco mais para poder contar com o meio-campista argentino. Boas declarações do Augusto Melo por aqui. Isso ainda vai repercutir bastante ao longo da semana, Capri. Valeu, Ramiro. Bom descanso e até amanhã também na programação da Bandeirantes. Agora, 10h36. Atenção,
2 minutos pra gente voltar no apito final com o gabarito do Alexandre Pretzel e do Leandro Quesada pra São Paulo 3, Corinthians 1. Vamos acompanhar aqui atentamente as notas dos dois e eu vou ficar de olho aqui, hein? Quero só ver o que é que esses dois vão aprontar com o gabarito da partida. Então, 2 minutinhos e a gente já volta aqui com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Valtec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Valtec emborrachada, tinta Valtec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Valtec. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. É isso aí, é o apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio, 10h39. Vamos pro gabarito do jogo, o gabarito de São Paulo 3, Corinthians 1. Tá pronto aí, Pretzel? Sempre. Tá pronto aí, Lelê? Sempre. Então, vamos lá, Rafael Palmeira. Só eu e o Pretzel, é isso? Só. Aí a gente faz a média pra apurar não, isso? Cada um dá a sua nota. Cada um dá a sua nota aí. Vamos lá. Bora. Vai lá, Rafa. Gabarito do jogo. E sobe o hino do Timão. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Oi. Nota do Central. goleiro. Opa. Pega o Ramiro aí, Central. Porque agora nós vamos à nota do goleiro Hugo Souza. Vai, Lelê. Nota 6 pra ele, não comprometeu, nota 6. E pra você, Pretzel? 5. Mateuzinho, Pretzel. Mateuzinho, 4. Quesada. Mateuzinho, 4. André Ramalho. Vai, Quesada. 5. Pretzel. 6. Pra mim carregou a defesa hoje. Por isso que eu tenho um ponto a mais. Nota do Kaká, Pretzel. 2. Como é que é? 2. Não, peraí. Discorra sobre o tema, porque 2 pro Kaká, você tá de brincadeira. Não, ele foi fundamental em 2 gols do São Paulo. E um zagueiro não pode fazer isso, além de ter perdido aquela bola também do primeiro tempo. Ofensivamente. Nota do Kaká, que sabe? O zagueiro tem que primeiro fazer bem feito a função de zagueiro, né? Uma tentativa de cabeça que não deu em nada, dá um pontinho pra ele. Pô, eu ia dar 3, eu falei, pô, eu vou dar uma melhorada, senão o Pretzel é capaz... Não, mas eu vou ficar com 2 também, eu tô com o Pretzel, 2. tá? O Kaká, ele é grosso, né, o Kaká, né? Nos 2 sentidos, né? É ruim de bola o Kaká, né? A gente tenta... Olha,
eu acho que ele poderia ser adaptado para um centroavante, porque no jogo aéreo lá na frente ele Não, de vez já em tem o quando Pedro ele costuma. Raul. Já tem o Pedro Raul. Pedro Raul já dá trabalho, né? Muito bom. E fechando a defesa corintiana, Matheus Bidu, Pretzel. O Bidu fez um primeiro tempo bom. O segundo foi um desastre. 3. Fala, Quesada. Ele entregou o gol, né? Porque aquilo não foi passe, viu, Pretzel? Aquilo é uma tijolada pro Carrijo, né? Sim. Campo molhado, sim. pô, né? Dá 4. O Pretzel tá... Olha, eu vou te falar, viu? Eu encontrei um cara que tem uma nota... O Pretzel é coração de pedra. O Pretzel tem um paralelepípedo no lugar do coração. O senhor não aumenta nem um pouquinho a nota. Aumenta meio ponto aí pro Bidu. Não, lembra 3. quando alguém... 3.1. Quando alguém queria falar assim... tu tá acertando tudo, Bidu. Lembra disso na nossa época, né? Você acha esse que é Bidu aí não dá. Você acha que é Bidu? Um abraço pro Bidu. Eu vou até tirar meu óculos aqui porque eu tô emocionado. Eu fiquei muito Lelê Paz e Amor, viu? Eu tenho que andar mais pro Pretzel, porque eu acho que o Pretzel tá certo. Eu ia dar 4 pro Bidu, sabe? Viu só aí, ó. Mas não, vou diminuir. Quanto é que Não, você deixa o seu coraçãozinho aí, o Pretzel é coração de pedra. A gente tem que mudar, a gente é uma metamorfose ambulante, a gente tem que mudar também. Qual que foi a sua nota aí pro Bidu? 3. Eu vou de 3 também, pra ficar bom. na média, entendeu? Divide por 2 a 3. Tá bom. Nota de Ranieri, Quesada. Ranieri 5. Que é a nota dele em média como jogador, né? 5, E aí, Pretzel? 5. Mas o jogador hoje... Inútil eu acho que é forte, mas um jogador... água de salsicha hoje. Tá. Ô, Pretzel. Não serve pra nada, né? Gostas de uma salsicha no cachorro quente? Gosto. Uma ou duas? Fazer o quê? Pode ser 2. Fazer Os o quê? Aliás, comi tudo, hoje um hot dog tudo aqui. lá, hein? Lanchinho, tudo. Os caras são tratados a pão de ló. É serviço de primeira, mas o senhor gosta de hot dog com purê ou sem purê? Não, sem. Pra mim o cachorro quente de verdade é pão, salsicha e molho. Não, né? Vai lá na carrocinha lá de Osasco, lá nas muitas, você vai ver o que é hot dog. É o melhor do Brasil. Hot dog prensado. Já comeu um hot dog prensado com milho? Não dá. O milho, ervilha, não dá. O milho é budum. Milho, ervilha, pirê, tudo budum. O milho e a ervilha do cachorro quente é uma heresia. Aí não dá, né, gente? Aí, pelo amor de Deus. Outro dia eu vi um com... O cara botou... O que ele colocou lá por cima do cachorro quente? Eu falei, não é possível que ele vai botar coração de frango no hot dog. Pô, os caras já estão inventando demais, né? Aí, pô, enfiou coração de frango no meio do hot dog. Gente, vamos, segura a onda aí, pelo amor de Deus, né? Bom, vamos lá então. Nota do Romero, que entrou no lugar do Ramírez. Vai, Quesada. Eu não... posso não dar nota, né? Se você achar que não merece a nota... Eu não vi o Romero fazer... vale. Vale um sem nota, hein? Vale um sem nota. Sem nota? Tá bom. Você também, Pretzel? Sem nota pro Romero? Sem nota, não acrescentou. O cara aqueceu, entrou em campo, concentrou, tomou a água lá dos caras. E vocês não dão nota pro Romero? Ele entrou aos 12 do segundo tempo e não jogou nada. Pô, brincadeira, viu? Vocês estão muito... Eu vou quebrar esse coração empedrado de vocês. Nota do Alex Santana, Pretzel. 3. E aí, Quesada? Nota 4, logo no início o Pretzel já matou a charada, né? O cara toma um amarelo com 3 minutos. O Ramon Dias falou sobre isso, né? A pergunta do nosso colega, por que você tirou o Alex Santana? Ele falou, o cara se inibiu no jogo, tomou um cartão com 30 segundos. O Alex Santana é muito bom jogador, só que ele vem de um processo de contusão do ano passado e até ele, né, pegar no tranco vai demorar um pouquinho. Aí tem a cabeça do jogador, né? Jogo grande e tal, o cara fica preocupado em não deixar o time com 10. Se com 11 o Corinthians apresentou o que apresentou hoje, imagine com 10, né? Mas tá aí, 3, 4, mais do que isso não merece não. O Martínez entrou no lugar do Alex Santana, Pretzel. Eu tenho um critério que tu conhece, viu, Quesada? O cara que faz gol ganha nota boa. Sim. E o gol dele foi espetacular, 7. Nota 7 também. Agora, ele e todo o sistema defensivo falham porque ainda estavam naquela coisa da comemoração, né, Pretzel? Então,
Deram uma bobeada naquele terceiro gol ali. Porque se o Corinthians segura um pouquinho, poderia de repente ter invertido o mental aí do jogo, né? Poderia ter tentado pelo menos buscar o empate. Aí a resposta do São Paulo foi na lata, né? Em menos de um minuto do gol, comemoração, o São Paulo foi lá e fez o 3-1 matando o jogo. O gol que esse rapaz fez aí foi sensacional. Gol espetacular. Gol de Rivelino, fantástico, Neto, de Sócrates de longa distância, de Marcelinho. E a bola entrou assim, perfeita, aquela encaixada no ângulo, né? Encaixou no ângulo ali. Foi sensacional mesmo, né? Carrijo, vai, Quesada. Eu gosto muito do Carrijo, foi bem no primeiro tempo, mas no segundo, fisicamente, o Carrijo caiu. Até acho que ele tem o time do jogo, viu, Preto? Ele sabe segurar a bola, mas no segundo tempo segurou mais do que devia. Então vou dar uma nota 6 pra ele, tá? Uma nota 6. Eu também. Pra mim, ele e o André Ramalho foram os dois jogadores que se salvaram no Corinthians. 6. Thales Magno, Pretzel, que entrou no lugar do Carrijo. Entrou bem pra realidade do jogo, 5,5. E você, Quesada? Por aí, 5,5 também. Igor Coronado, Pretzel. 5. E você, Quesada? O Thales Magno entrou tarde, a gente queria antes, né? O Coronado, quando eu vejo Coronado, a gente tenta defender, como faz falta o Garro, né? O Garro é 10, né? O Garro é 10. O Coronado é 5. O Coronado é aquele jogador que você esperava mais dele, né? E esse jogador, eu acho que o custo-benefício dele é ruim. 2 milhões. 2 milhões por mês. Nossa. Não vale. Não vale. De verdade. É um jogador que não consegue jogar em alto nível 90 minutos todas as partidas. Ele custa muito para o que ele entrega. Muito. Mas, né, fazer o quê? O Rian entrou no lugar dele, Quesada. Eu também não vou dar nota pro Rian, não. Sem Rian. E você, Pretzel? Sem nota. Yuri Alberto, Pretzel. 4. E você, Quesada? Opa, 4. Vou com o relator. E finalmente a nota do Memphis Depay, Pretzel. 4. A diferença do Yuri Alberto é que ele bateu uma falta, só. E você, Quesada? Ia dar 3, 4. Eu coloquei 4 aqui. Gente... Eu acho que foi o pior jogo do Memphis com a camisa do Corinthians. Ele cobrou aquela falta no primeiro tempo, que o Rafael fez uma grande defesa e mais nada, né? Sumido. Sumido o Memphis Depay. E a nota do Ramon Dias, Pretzel? 4. Pra você, Quesada? Ramon e o Ramonzinho, né? 3. Pode subir o hino do São Paulo agora, Rafael Palmeira, porque chegou a hora das notas do Tricolor. Nota do goleiro Rafael Pretzel. 8. E aí, Quesada? Quanto tá aí? 8. Tinha marcado 8 aqui o Quesada também. Muito bom. Só não foi melhor que o Se ele não tivesse tomado aquele no gol, ele não teve zero culpa, né? Mas se ele não tivesse tomado o gol, vocês iam dar 8,5, 9 pro Rafael? Acho que é mais mérito, né, Pretzel, da batida. Exato. Mais mérito. E outra, ali também é difícil, porque é uma bola alçada na área. E o jogador do Corinthians está sozinho, sem marcação ali e tal. Ele pegou. É difícil, né? Ele faz uma curva. Eu vi o lance por trás depois na imagem da TV. A bola faz uma curvatura ali incrível, né? 8 para ele. E a defesa dele no primeiro tempo, no cabeceio, foi espetacular. Nossa, a defesa. O outro eu diria que foi a lá Gordon Banks, a defesa do Rafael, mas uma defesaça mesmo. A nota do Igor Vinícius, Quesada. Nota 6, vai. Tava entre 5,5 e 6, assim. Não vi nada extraordinário no Igor, não. Mas não atacou muito, mas também não comprometeu ali como defensor, né? Não deu muito espaço pro Corinthians criar ali jogadas. Então, nota 6. E você, Pretzel? Jogou bem melhor que contra o Guarani, né? Contra o Guarani eu dei nota 4 pra ele, foi o pior em campo. Hoje ele jogou bem, 6. Bobadilha entrou no lugar dele, Quesada. Manteve ali o nível de marcação, né? O cara entra, jogou 1 minuto, entrou no finalzinho. Jogou 1 minuto. Então, me ajuda aí, Pretzel, tem nota pra participação? Não, sem nota, que ele só ele aqueceu, entrou em campo. Vocês são tão. Não, mas se o cara entra e faz uma K pontinho, o que a gente ia fazer? Aí a gente ia dar um 2 pra ele, entendeu? Mas tudo bem, vai. Arboleda, Pretzel.
6. E você, Quesada? Eu coloquei 7 aqui pro Arboleda, acho que exagerei, mas como o time dele venceu, né? Acho que é muito. Não, muito grande. Porque eu vou dar uma nota maior pro Alan Franco. 6 pro Arboleda, tá bom. Então qual que é a do Alan Franco? 7,5. O Alan Franco colocou hoje o Memphis Depay no bolso. No bolso. E aí, Pretzel, Alan Franco? 8. Esse jogador é impressionante que ele tá jogando. Desde que o Zubeldia, ele era reserva com o Carpini, hein? Nem jogava. E aí o Zubeldia chegou ano passado, botou ele titular e ele é impressionante. A qualidade do Alan Franco. 8 pra mim. Muita qualidade tem esse rapaz aí, eu gosto muito do Alan Franco. E fechando a defesa do São Paulo, a nota do Enzo Dias. Vai, Quesada. 6. E você, Pretzel? 5,5. Um Operário. Lateral Operário. Meio de campo do São Paulo teve Pablo Maia, o Pretzel. 6,5. Pra você, Quesada. 7. Alisson, o Pretzel. Mesmo nível, 6,5. E você, Quesada? Aí eu mantive aqui a média 7, mas então tá ali, né? É. Não comprometeram, correram bastante, fecharam bastante ali o meio-campo para evitar a criação do jogo do Corinthians. Nota do Lucas Moura, Pretzel. 8,5. E você, Quesada? 8,5, o melhor de São Paulo, a maior nota. 8,5. Muito bom. O Ferrarese entrou no lugar dele, Pretzel. Sem nota, entrou aos 44 do segundo. E você, Quesada? Pela participação ia dar um 5, mas aí a gente estabeleceu sem nota, jogou pouco tempo para manter aqui o conceito. Sem nota. Nota do Oscar, Pretzel. 7,5. Segundo tempo muito bom, o primeiro tempo discreto. 7,5. E você, Quesada? Eu coloquei um 8, né? Faz o gol e foi ele que cobrou escanteio, certo? Pro gol do... Um gol e uma assistência. Tá bom, 8. O Luciano, Quesada. 6. E você, Pretzel? 6. O único bom lance dele foi o passe pro Oscar no segundo gol, porque antes ele estava muito discreto no jogo. Eu não me conformo, Luciano, como ele toma cartão amarelo idiota, né? Pô, ele ia ser substituído, ele viu que ia ser substituído e chutou a bola longe, tomou o cartão amarelo. Gente, não dá, Luciano, é isso, cara. Eu julgo como um desrespeito o cartão amarelo que ele tomou. E ele fica reclamando com o árbitro, ele ainda quer ter razão. Não dá, Luciano. Ferreira entrou no lugar dele, Pretzel. 5. E aí, Quesada? Ferreira? Vou acompanhar o Pretzel, 5. Caleri, vai, Pretzel. Um gladiador, 6. E você, Quesada? 6, ficou ali brigando na defesa. Agora, o quarteto funcionou num dos gols, né? Tem a participação de todo mundo num dos gols, né? Então, e o André Silva, que entrou no lugar do Caleri? André Silva, pra mim, sem nota. Trouxe 44, né? Sem nota. Nota de Luiz Zubeldia, Pretzel. Eu achei que o São Paulo fisicamente ia definhar, mas não. Ficou mais inteiro do que o Corinthians no segundo tempo. Até porque ficou um time mais organizado, né? Que correu menos errado do que o time do Corinthians. Então, pela vitória, pelo segundo tempo, 7,5 pro Zubeldia. E pra você, Quesada? São Paulo é incrível. Ele correu mais com a bola no primeiro tempo e depois ele deixou o Corinthians correr atrás, entendeu? Foi inteligente a tática do Zubeldia. Acompanha o Pretzel também. E finalmente a nota do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, Quesada. Eu acho que ele só cometeu uma falha, sabe? Eu acho que aquele lance lá do pênalti, eu achei que foi pênalti, viu, Pretzel? Até a gente... Não, mas eu também. Mas tu acha que foi no lance do Hugo, né? Eu acho que foi no toque do braço do Mateuzinho. Então, eu acho que as duas coisas poderiam ser vistas. É estranho falar isso, né? 2 pênaltis no mesmo lance, né? Era o Mateuzinho que estava no lance ali com o Ferreirinha. Só que aí tem a sequência da jogada e a jogada fica pro Ferreirinha. E aí ele dá um toque muito forte, o Capri tem razão quando ele fala isso, mas ele não ia chegar na bola. Ele não ia, mas ele é tocado pelo goleiro do Corinthians. Acho que o VAR poderia ter sido... Ali o árbitro puxou pra si a responsa do lance, mas estava 3-1, então a gente vai esquecer isso daí. Se tivesse 1-1 ou o Corinthians ganhando, ia dar uma confusão. Uma nota 7 é boa pra árbitro? Eu tô tentando entender aqui. Tá bom, né? A nota é sua. Não, porque 10 para árbitro jamais. A nota é sua. 7. E você, Pretzel? 6. Acho que o lance do pênalti é um erro bem discutível. 6. Muito bom, minha gente, 10h55, nós avançamos o horário aqui, inclusive no horário do Danilo Gobato, do Pedro Campos, que hoje temos aqui a programação que segue na Rádio Bandeirantes, mas hoje não vamos ter linha direta com a Justiça, hoje vamos direto com o Danilo Gobato.
e o Antenados, não é? Mas adiantamos aqui e atrasamos, na verdade, o final do apito final, porque o jogo foi atrasado, né? Atrasou 1 hora para começar por causa da chuva que caiu na cidade de São Paulo. Acho que 7 da noite tinha dado para começar, né? Eu também acho que exageraram um pouquinho na segunda meia hora ali. Acho que 7 da noite teria dado para começar o jogo, mas tá tudo certo. Já aconteceu, foi tudo bom, foi tudo ótimo. O São Paulo venceu 3-1 e a gente vai mirar agora a 5ª rodada do Campeonato Paulista. É isso, Pretzel. Amanhã estaremos juntos aqui 7h30 da noite no Esporte em Debate. Bom descanso e até lá, Pretzel. Sempre um prazer. Um abração a todos. Obrigado. Lelê, até amanhã, hein? Valeu, Capri. Muito legal aqui compartilhar com você, Pretzel, Ulisses, nosso time aí, Miliose, Ramiro e o PDV que tomaram chuva hoje. É. Que saudade de tomar uma chuvinha. Eu não, né? eu não tô com saudade. Eu também não. zero. Eu amava a reportagem, eu amo a reportagem, eu amo. Mas só não gostava de tomar chuva. Chuva, choque, né? Não, chuva, ficar com choque, gripe, pô, que não coisa. dá, olha. E ainda mais agora, nessa época aí que a reportaiada tem uma dificuldade danada de trabalho. É duro falar com jogador, é duro falar com técnico. Eu não sei se eu teria paciência para aguentar o que os ótimos repórteres aí aguentam atualmente. O trabalho é legal, nota 10 para eles. Aí, não, né? Tomam chuva, tomam sol. Imagina no final da Copa. Os nossos repórteres ontem e hoje tomaram sol, barbaridade, e chuva, barbaridade. Ontem um baita sol no Pacaembu na final da Copinha e hoje uma baita chuva no Majestoso, no Morumbi. Então, essa é a vida do repórter, né? Eu tomei uma insolação na cabeça, gente. Olha como eu tô vermelho. Então. Tô passando um creme que a minha mulher me deu pra hidratar a cabeça. Você sabe o que vai acontecer aqui, né? Vai ficar tudo descascado nos próximos dias. Vai ficar um terror isso daqui. Isso Mas aí. o sol de ontem no Pacaembu é um negócio absurdo. Capri, vamos ligar lá pro pessoal do Pacaembu e tentar dar uma melhorada, porque assim, na hora que chover, inclusive, aquele setor de imprensa ali, a gente vai sofrer, né? Vai sofrer. Vamos torcer para que o consórcio ali, o Alegra Pacaembu, possa, depois do jogo de ontem, né, ter identificado ali os problemas, as áreas que precisam ser melhoradas, precisam ser evoluídas e oferecer ali um serviço de qualidade para os jornalistas, para os torcedores, para os jogadores, para todo mundo, né? Para que todos possam usufruir daquele espaço da melhor maneira possível. E se precisar de ajuda, é só contar com a gente, que a gente tem algumas informações. Com a CESP lá também, com o Nelsinho Nunes, enfim, com a gente. Eu estive lá, inclusive, na semana passada, né? Estive lá com o pessoal da assessoria de imprensa, fui lá para observar nossa posição de transmissão, ver questões técnicas, operacionais, e acho que o pessoal do Pacaembu está aberto, né? Então tomara que eles possam acolher aí as nossas sugestões e melhorar a entrega do serviço para todo mundo, não só para a gente, para os jornalistas, mas para todo mundo que vai lá ao Paulo Machado de Carvalho, novo Pacaembu. Tchau, Lelê, até amanhã. Valeu, Capri, até amanhã. Bruno Miliose, vamos lá, Bruno, fechando aí o nosso placar aí, as informações desse domingão. Conta pra gente aí, Bruno. Vamos lá, Capri, então, fechando, passando a régua nesse domingo de futebol no Brasil e também no mundo, vamos com os detalhes do Campeonato Paulista, porque o Mirassol venceu a Portuguesa, placar de 2-1, e o São Bernardo superou o Botafogo de Ribeirão. Nesse momento, Botafogo e Lusa na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. São Bernardo fez 1-0 e venceu a terceira na competição. Guarani também tá bem, venceu o Noroeste, placar de 2-0 no Brinco de Ouro da Princesa. No Campeonato Carioca, teve Vasco da Gama vencendo a Portuguesa, placar de 4-1. Felipe Coutinho fez gol e o Verrete também marcou 2 nessa vitória do Vascão. Fluminense empatou com o Madureira 0-0 e o Botafogo superou o Bangu, placar de 2-0. Campeonato Gaúcho teve o Grêmio goleando o Caxias, 4-0 para o Tricolor, e também no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro, o Galo, empatou com o Pouso Alegre por 0-0. Destaque para a seleção brasileira sub-20, que venceu a Bolívia depois de tomar uma ataca da Argentina, 6-0, venceu o placar de 2-1 na Venezuela. A Argentina empatou seu jogo contra a Colômbia 1-1, fechando também com o destaque do futebol internacional, porque tivemos hoje Premier League, jogos importantes, e o Manchester United venceu o Fulham por 1-0, além do empate 1-1 entre Aston Villa e West Ham. Os destaques desse domingo de muita bola rolando, Capri. Boa, Milhosa, um abraço aqui ao nosso companheiro Silva Júnior, grande narrador, grande Silva Júnior, tá dizendo que no Rio de Janeiro, ô Silva, aqui aí é covardia, eles põem ovo de codorna, azeitona e até uva passa no hot dog. Aí tá de brincadeira, né? Aí os caras estão de boa.
Ô, pessoal do Rio, aí vocês querem acabar com o hot dog, né? Aí é pra destruir a reputação do nosso dogão. Aí não tem jeito. Mas tá bom, valeu, Silva. Muito obrigado pelo registro aqui. É isso, cada lugar do país tem o seu hot dog, tem as suas as suas maluquices que a gente vai convivendo aí, mas eu prefiro o clássico, não é? Aquele hot dog com a salsicha, com um purezinho, mostarda, ketchup e vamos em frente. Por falar em vamos em frente, uma parada de 2 minutos aqui, a gente já volta com o apito final na Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h04, terminou o apito final. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. Um abraço, uma saudação à nossa audiência nos canais digitais e nas ondas do rádio da Bandeirantes. Um abraço ao meu amigo Luiz Eduardo Fernandes, o Edu Fernandes lá do bar do Luiz Fernandes. Grande Edu, sempre ligado aqui no apito final na programação da Bandeirantes. Ele, o seu Luiz, a dona Idalina, a família Fernandes toda lá na Zona Norte, né? Sempre ligado aqui no apito final da Bandeirantes. Um abração, muito obrigado. E amanhã tem mais, né? Com a nossa programação esportiva ao meio-dia no Nossa Área. O Felipe Melo estará aqui para repercutir muito essa vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 3-1. Depois, no Resenha, com o Pedro Martelli, o nosso timaço, nos Donos da Bola, com o Solério, o nosso timaço. E no Esporte em Debate estarei aqui com Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes e Leandro Quesada, para debater muito mais esse fim de semana de esporte, de futebol e dos assuntos importantes e relevantes. Mesa de som com o Rafael Palmeira e o Adriano Oliveira. O Beto Rebeck está na Central Técnica. Quem está no switcher hoje? Alain Marcel? Hoje... Quem? Alexandre Marques. Alexandre Marques no switcher, grande Ale, é isso aí, muito bom. Um abração ao Alexandre Marques e a todos vocês que estiveram conosco. Tenham todos um bom final de domingo e uma excelente e abençoada semana para vocês aí, que seja uma semana muito produtiva, uma semana de trabalho, uma semana de descanso para quem ainda tá podendo descansar. E daqui a pouquinho já voltam às aulas, né? Já tem volta às aulas aí logo, hein? Será que amanhã já tem gente voltando às aulas aí, Milhose? Amanhã, que dia 27, amanhã já tem gente voltando, não tem não? Amanhã já se prepara, inclusive, sinal pro trânsito, né, Capri? Tem, né? Porque quando o pessoal volta às aulas, também a cidade dá uma parada. Então amanhã, realmente, São Paulo como ela é, a gente vai ver nas ruas. Então, o Rafa tá dizendo que os filhos voltam pra escola amanhã já. Aí, então amanhã já...
uma boa parte aí dos estudantes retornando às aulas. Ou seja, amanhã aquele trânsito, ei, meu Deus, tava bom pra ser verdade, né? Mas tá bom, é a vida que segue, é a vida real e a nossa vida é essa daí, é de trabalho, é de estudo e vai ser uma semana espetacular pra todos vocês. Grande abraço, tchau São Paulo, tchau Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam Onde há Fumaça, Arte e Emergência Climática. Uma exposição que reflete sobre a relação entre civilização e natureza, unindo arte contemporânea e o acervo do museu. Em cartaz no Museu do Ipiranga. Entrada gratuita. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio EDP, Shell e Vale. Apoio Instituto Bandeirantes. Realização FAAMP, Museu Paulista da USP e Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Rádio Bandeirantes. E se você viajar para o Japão sem sair do Brasil? Visite a Japan House São Paulo e conheça o café e o restaurante Aizome, as lojas Shin e Furoshiki, além da biblioteca e das exposições em cartaz. Acompanhe @Japan House SP nas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação. A Japan House São Paulo está na Avenida Paulista 52 e você pode vir de ônibus, metrô, carro ou bicicleta. A entrada é gratuita. Te esperamos. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. A combinação perfeita entre a informação importante e o momento de descontrair e jogar conversa fora. É o jeitão de Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. A pauta é o que rola no momento, do buraco na rua aos avanços da medicina, da conta de luz ao que acontece na China ou na Cochinchina. A interatividade é marca. É programa bom para participar. Bora Brasil, de segunda a sexta, à 13h. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. 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 Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e vamos relembrar no programa de hoje a participação do cantor Raimundo José, dividindo as novidades da carreira e tocando os grandes sucessos. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais, @Danilo Gobato no Facebook, Instagram e Twitter. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato.
instalou na minha vida, marcou no meu caminho. Ela se fez dona do pedaço, se escondia em meus abraços, me fazia mil carinhos. Mas de repente ela endoidou, caiu na vida e se soltou, e nunca mais quis saber de mim. Ela é a dona do pedaço, agora esnoba os meus abraços. Eu vou bebendo enquanto ela não vem. Ela é a dona do pedaço, agora esnoba os meus abraços. Eu vou bebendo enquanto ela não vem. Anda atrás de quem não quer mais meu amor, só me dá dor de cabeça e fama de... Conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo essa bela voz, esse grande artista Raimundo José. Fala, Raimundo, como você tá? Seja muito bem-vindo, hein? Muito obrigado, Danilo. Maravilha, eu tô aqui muito feliz e honrado de estar na Bandeirantes, que eu sempre ouvi desde criança, né? E grandes equipes que conheci também, estou realmente sensibilizado. E feliz. Bom dia a todos, um grande abraço ao ouvinte Bandeirantes, né? Não, eu ia falar que tô feliz que deu certo aqui o nosso encontro, que a gente tá planejando faz tempo aqui esse nosso bate-papo. Rapaz, depois problemas que viaja pra lá, viaja pra cá, Covid e essas coisas todas, que já tá todo mundo no... né? E você tá bem, Raimundo? Muito bem, graças a Deus, e agradecido a cada dia. Olha, o Raimundo José tá aqui para dividir as novidades da carreira, os shows, os projetos todos e, claro, relembrar os momentos marcantes, né, os grandes sucessos. O Raimundo já trouxe aqui toda a coleção, toda a coletânea aqui de álbuns, de discos. A gente, claro, vai pincelando esse bate-papo com muita música, né? Mas eu queria começar perguntando, Raimundo, a partir de quando que você marca o início da sua carreira profissional, né? Há tantos anos de carreira, isso é a partir de quando você começou a cantar, do primeiro show, da primeira gravação, do que, hein, Raimundo? Olha, eu sempre cantei. Então eu registro assim, no primeiro show que eu participei, eu tinha 11 anos na minha terra, Belo Horizonte, e era um show de circo. E com 17, 19 anos eu já estava contratado da emissora oficial, que era a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e ali que realmente eu comecei a carreira profissional, mas eu já tinha feito estudo de canto, participado de